com a fome. Elas não podem esperar mais. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Acabou o jogo, vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado.
Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima noite. Agora 8h33. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar mais uma jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. E a gente conversou tanto, né? E Carlos Corsato e Israel Moreira, que vai falar daqui a pouco, óbvio, né? Não deu boa noite ainda, mas ficamos com as nossas... Minha mãe chamava de japona. Essa não é a japona da firma, né? Pra aparecer na tela, né? Daqui a pouco eu vou tirar, né? Daqui a pouco eu vou tirar a minha, tá bom, gente? Daqui a pouco, tá? Felipe Marques depois corta a tela para que a gente possa tirar aqui a japona e aparecer todo mundo bonito, né, cara? Todo mundo bonito. Não que a gente estivesse feio, pelo contrário. Eu, por exemplo, com essa jaqueta que eu tô aqui, eu adoro. Jaqueta que tem 3 décadas quase, né? Mas agora, pronto, agora estamos bonitos. Agora, se você quiser pôr na tela de novo, Felipe, aí você vai colocar aqui os caras mais bonitos da imprensa campineira, ó. Carlos Corsato e Israel Moreira. Aí, pronto, ó. Tamo junto, 8 da noite, mais 34 minutos. Jornada esportiva tá no ar pra Rivalo. Nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Atenção, hein? Apenas se for maior de 18 anos. Lembrando que a aposta é diversão. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hipercap Brasil, União Proteção Veicular. Faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios. Cobertura 24 horas. União 999 77 90 29. Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, viu, gente? Troca de óleo na Barão de Itapura. Uma quadra ali do Balão da Miami. Restaurante do Dadá. Hoje, quarta-feira, a temperatura deu aquela queda, né? Eu confesso que não gosto do frio, né? Eu sou Calor Futebol Clube. Mas uma pizza vai bem com esse friozinho, não vai? Restaurante do Dadá, 997 88 38 21. Placar ao vivo, Futebol Interior e Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 2514 1171. Jornada esportiva no ar com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do grande Felipe Marques. Direção comercial de Roberto Marcondes. Calma, Marcondes, tudo vai dar certo, meu querido, fica tranquilo aí, tá? A direção executiva do Elcio Paiola, que tá de volta, né? Todo queimado, né? De volta da praia, da Riviera. E a direção geral é de Dr. Arthur Eugênio Matias, que tá tenso. Domingo, olha, eu vou falar, hein? Quase domingo. Ele fica frustrado, mas deu certo, o time dele empatou. Bora lá, jornada esportiva tá no ar e a partir de agora vamos girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. Ponte Preta, desbravado, preto e branco é sua. E você participa, tá? Pelo YouTube Futebol Interior, deixa like, quero falar de você aqui. Você pode mandar também superchat pra gente, fique à vontade. Em breve, quando Israel Moreira estiver mais calmo, porque ultimamente ele tá muito corneta e não tá tão calmo assim, eu vou pedir para que ele leia os superchat, mas em breve também, porque agora vamos destacar a nega véia. Ê, macaquinha, hein? Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Eu comemorei hoje 2 vezes e a Ponte nem entrou em campo, não entrou. Eu comemorei o transfer ban que foi derrubado e os jogadores que bidaram. Mas deixa eu trazer aqui o destaque da Macaca, solta a vinheta. Israel Moreira. Fala, professor, como é que tá? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Corsato, um abraço a você e a toda a nossa equipe e ao amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior que já está ligadinho conosco nessa jornada esportiva, mais uma, 4ª rodada do Campeonato Paulista. Ufa, enfim,
A Macaca conseguiu pagar o transfer ban. Eu não acreditava. Queimei a língua e a diretoria pontepretana registrou os novos atletas. Parte deles é bem verdade, mas que reforçará a equipe do técnico Marcelo Fernandes na noite de hoje. Sem Elvis, hein? Elvis, disseram, comentaram que ele estava concentrado, que o Elvis teve reunião. É verdade, teve reunião, mas não está pro jogo. Mas novidades na equipe do técnico Marcelo Fernandes. A Macaca já está definida e escalada com Diogo Silva no gol, Pacheco, David Braz. Olha aí, uma das novidades, o zagueiro David Braz, Lucas Cunha, o quarto zagueiro. Outra novidade, nem tanto, mas é novidade nesta temporada. Jean Carlos está de volta, será o lateral esquerdo. Rodrigo Souza, o volante. Tarek, a novidade também, inscrito e escalado. Cristiano vai vestir a 10, que foi de Elvis, será o camisa 10 da Macaca. Vitor Pernambucano, atacante também contratado para essa temporada, inscrito e também escalado. Bruno Lopes, centroavante, possivelmente mais fixo, próximo à grande área. E Luquinha, menino da base, que estará e formará o trio de ataque da equipe da Ponte. Só repetindo, o amigo torcedor: Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos, Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano e Vitor Pernambuco, Bruno Lopes e Luquinha. Macaca definida, sem Elvis, que realmente já foi, hein? Carlos Corsato chorou profundamente com a saída do meia Elvis. A Macaca definida e vai em busca da sua primeira vitória, do seu primeiro gol no campeonato e da sua primeira vitória no Paulistão 2026, Corsato. Esse, o repórter Israel Moreira, e eu tava, claro, né, louco pra ver a escalação, porque eu queria ver se alguém ia utilizar a 10. Porque esse é o caminho, né? Se alguém pega a camisa do ídolo, o cara perdeu a camisa, né? E a Ponte sempre com numeração fixa. E o Cristiano tá com a 10. É uma pena, né? É uma pena. Mais um ponto negativo aí pra essa administração. Mas bora, né? Eu sempre digo aqui, de cá parou de jogar e a Ponte Preta seguiu, né? Mas é uma pena, realmente. Bora lá, 8 da noite, mais 39 minutos. E o Bernô, hein? E o Tigre do ABC Paulista? O que você destaca do São Bernardo, o Israel Moreira? O São Bernardo Futebol Clube também faz a sua quarta partida na competição. Uma campanha até um pouco mais equilibrada. Uma vitória, uma derrota e um empate. Aliás, o empate na última partida jogando em casa contra o Noroeste de Bauru, vencia até a segunda etapa, sofreu o empate e desperdiçou a chance aí de pontuar mais ainda a equipe do técnico Ricardo Catalá, que terá em Campinas jogadores conhecidos do torcedor pontepretano. Victor Andrade, que disputou aí a Série C com a camisa da Macaca, e aquele que Frank Francisco sempre elogiou, Echaporã, também faz parte da equipe do Ricardo Catalá. O São Bernardo, que vai enfrentar a Macaca, apenas uma dúvida: o próprio Echaporã ou o Fabrício Daniel, que é um jogador conhecido da equipe do São Bernardo, que deixa eu confirmar, né, se está na dúvida mesmo do técnico Ricardo Catalá ou se ele vai pro jogo. Vai pro jogo, hein? Vai pro jogo. O já definido Bernô com Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Elder, Augusto e Pará. Foguinho, ele mesmo, hein? Foguinho, rapaz. Que beleza, hein? João Paulo, conhecido também do futebol de Campinas, hein? Corsato. Inclusive a Ponte pagou uma grana pra ele hoje. É informação? Sim, ele tava naquele... no transfer ban, tinha dinheiro pra ele. Então, pingou o Pix. Pingou. Romisson ou... Eu sempre duvido do nome. É Romisson. Então está certo. Romisson e João Paulo, Pedro Vitor, Fabrício Daniel e Pedrinho. Repetindo então a equipe do Tigre, o São Bernardo Futebol Clube: Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Elder, Augusto e Pará. Foguinho, Romisson e João Paulo, Pedro Victor e Fabrício Daniel. Aliás, e o Pedrinho também pelo lado esquerdo de ataque. O Echaporã, o jogador conhecido do futebol de Campinas, perdeu a posição pro Fabrício Daniel. O Echaporã foi titular já na partida passada, fez gol já no campeonato até na primeira rodada, perdeu a vaga na equipe titular para o Fabrício Daniel. Então, definida a equipe do São Bernardo, que vai encarar a Macaca daqui a pouco, comandada por Ricardo Catalá, que é a segunda passagem do treinador. Conseguiu acesso à Série B deste ano, né, com a equipe do São Bernardo, assim como a Ponte Preta, e na primeira passagem foi campeão da Série 2 com o São Bernardo e conquistou o acesso ao Paulistão da Série 1, Corsato. Esse Israel Moreira, repórter aqui dos canais Futebol Interior, acompanhando
as equipes, tanto a Ponte quanto o São Bernardo também. Vamos lá, vamos trazer aqui o destaque agora do meu comentarista de carona com ele, Frank Francisco. Fala, Frank, grande abraço para você, boa noite, o seu destaque. Boa noite, Carlos, Israel, o nosso mago dos botões, quem faz a magia acontecer, né, Carlão? Felipe Marques. Boa noite a você, torcedor Ponte Pretano, você que está nos acompanhando aqui. Lembrando sempre, ao abrir a transmissão, eu começar a falar aqui, galera, não esquece de deixar o like, por favor, ajuda muito. Carlão, vamos ver o que acontece hoje. Eu vou me unir aí ao seu sentimento e creio que de toda a torcida da Ponte. Por mais que hoje tivemos notícias que foram maravilhosas, realmente a saída do Elvis eu só tenho a lamentar. E não falo só do aspecto campo, tá, gente? Tem muito mais coisa envolvida, então eu honestamente não aprovei em nada isso, eu acho que não foi legal. Vamos aguardar, Carlão, vamos ver o que vai acontecer aí. Você já quer um destaque já ou não? Sim. Então vamos lá, minha expectativa, torcedor Ponte Pretano. Futebol é entrosamento. Se eu falar aqui que não vai faltar, eu vou estar mentindo, mesmo que tenham treinado juntos. Vai ser a primeira partida dessa rapaziada aí. Jean Carlos, por exemplo, voltando, a gente não sabe como, a gente não vê treinamento. Torcer para que esse menino realmente agora consiga aprumar a carreira dele, que possa se concluir, né? Ter essa carreira deslanchada. É um bom jogador, precisamos ver como volta da contusão. No restante, Carlos, ele deu uma equilibrada aqui na equipe agora, né? Vamos ver como se sai a dupla de zaga. Pelo menos, torcedor, tem um time para enfrentar o São Bernardo hoje. Minha expectativa, sinceridade, aguardo um empate da Macaca hoje. Mas teria que vencer o jogo. Mas não vou falar de vitória, porque vamos deixar o jogo, a bola começar a rolar pra gente ver como fica, Carlos. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, like lá no YouTube, manda mensagem, tem superchat também, você pode participar. O Francisco Ferreira tá dizendo que vamos reagir hoje. Eu sei como é que é o seu sentimento, Francisco, falei fora do ar aqui. Basta bidar alguns jogadores, a gente já acha que dá, né? Vamos aguardar para ver aqui. Valeu, obrigado. O Geometry Channel, Força Macaquinha, Marcelo Borges, abraço, amigos, sempre aqui prestigiando vocês. Melhor equipe de transmissão, Corsato, Israel, Frank, valeu, obrigado, viu, Marcelo? Sempre feliz aqui. Nome de craque, hein? E ele é torcedor da Chapecoense, mas gosta do nosso trabalho aqui, valeu. Obrigado, viu, Marcelão, pela audiência. Abraço a todos, tá dizendo ele aqui, o Severino Francisco. Boa noite, meus amigos, estou em Piracicaba, torcendo para nossa macaquinha querida, tomara que hoje a gente consiga ganhar na primeira. Se Deus quiser, diz aqui o Severino, a gente agradece, viu, Severino? Obrigado. Não esquece de deixar aqui o like. Fala qual é o seu like aqui que a gente vai falar na transmissão também, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos pro primeiro intervalo aqui dos canais Futebol Interior. Na segunda-feira eu estive por alguns minutos, né? Fiquei por volta de meia hora ali na manifestação dos torcedores da Associação Atlética Ponte Preta. Consegui fazer algumas filmagens e vou colocar aqui um pedacinho. Já fizemos isso na segunda-feira na Hora da Macaca, mas a gente vai colocar aqui um pedacinho do que aconteceu na última segunda-feira. Hoje, né, Israel, estava preparado uma manifestação também, mas aí da torcida organizada da Associação Atlética Ponte Preta, né? Isso, das torcidas, né? Todas tinham soltado notas, exatamente, né? Uma nota em conjunto, todas elas. Depois, ontem, uma das torcidas organizadas com uma outra nota dizendo que não participaria do processo, por causa da Nobre Ponte, que iria só para apoiar, porque o Transferban havia sido pago e hoje os jogadores foram registrados, então ela inverteria o protesto e a cobrança e apoiaria os jogadores. Essa foi a decisão de uma das torcidas organizadas, mas estava mantido pelas demais a manifestação em frente aos portões do estádio Moisés Lucarelli também na noite de hoje. Tá certo, daqui a pouco vamos trazer aqui imagens do que aconteceu na última segunda-feira e tem também um desabafo importante do Bruno Lopes na saída dos jogadores do jogo depois de Capivari. O Bruno Lopes, atacante da Ponte Preta, que vai se mostrando também aí um dos líderes do elenco, né?
Hoje, por exemplo, a faixa de capitão vai ficar com o Diogo Silva, mas ele com certeza é um dos líderes aí desse elenco, remanescente, né, do time campeão da Série C. Falou uma fala importante também do jogador. Eu recebi uma informação mais cedo, né, de que a Ponte Preta ainda está no mercado, agora que a Ponte pode inscrever jogadores e caiu o transferban. Com os jogadores que saíram, a Ponte Preta não vai tentar remover a ideia dos caras que saíram, só o Elvis, que a Ponte Preta está relutando. Há uma conversa. Ponte Preta, quando a gente fala Ponte Preta, viu, Israel, torcida, a audiência, é o Marco Antônio Eberlin, tá? Tá conversando com o Elvis e a Ponte, obviamente, a Ponte deve pro Elvis? Deve, mas o Elvis tem contrato com a Ponte Preta, né? O Elvis renovou o contrato com a Ponte por 3 anos, né? Aí não sei, cara, não sei o que é melhor, né? Mas a Ponte ainda reluta no caso do Elvis. Mas eu recebi uma informação mais cedo de que a Ponte ainda está no mercado, hein? E vai buscar um lateral esquerdo, um volante e mais 2 atacantes. Um atacante de beirada e um atacante de área. Bom, vamos aguardar para conferir o que vai acontecer, né? Ponte Preta tem mais 5 jogos aí para tentar fazer 8 pontos e não ser rebaixada para a Série A2 em 2026. Intervalinho, voltamos já com mais informações de Ponte Preta e São Bernardo. É a 4ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Cossa
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 da noite e 52 minutos. Pega o microfone aí, Israel, porque o torcedor da Ponte quer saber a escalação da Ponte Preta. Sem nomeação, só o time titular. Manda pro ar aí, vai lá. Opa, positivo. Diogo Silva é o goleiro, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos. A estreia, né? Com a camisa Ponte Pretana de David Braz e Lucas Cunha. Jean Carlos de volta depois, a última partida, o Frank me lembrou aqui, agosto de 2024 do Jean Carlos, está de volta à equipe Ponte Pretana. Meio campo de Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano e o ataque de Vitor Pernambuco, Bruno Lopes e Luquinha. Essa é a equipe definida por Marcelo Fernandes. E o São Bernardo, Bernou, o Tigre? O Tigre de Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará. Foguinho, Romisson, João Paulo, Pedro Vitor, Fabrício Daniel e Pedrinho. Esse o Bernou, esse o São Bernardo escalado para enfrentar a Ponte Preta. Bom, vamos soltar primeiro a manifestação. Dá pra gente falar em cima, viu, Felipe? Mas eu ia pedir pra você já soltar aí. E aí eu deixo silenciado porque tem a primeira parte que eu pego é o pessoal criticando e reclamando do conselho. Solta aí. Gritos de o pior conselho do Brasil. E depois teve o pessoal cantando o hino, né? A manifestação ocorreu sem nenhum problema. Pelo menos nos 30 minutos que lá fiquei, não vi nenhuma confusão. Teve alguns rojões, né? Inclusive depois parece que teve um problema, que alguém ficou responsável para arrecadar dinheiro para rojão e soltou pouco rojão na hora. Não sei, né? Depois a informação de que o dinheiro foi devolvido para as pessoas, né? Mas eu senti falta, Israel e Frank. Eu achei que poderia ser uma manifestação organizada com as organizadas e o torcedor comum, né? Acharia que daria mais força, né? E até daria mais tempo, né? Para que pudesse ser feito alguma coisa. Mas um bom número de torcedores, viu? Eu acredito ali, pelo que vi na hora que a manifestação estava cheia, né? Tava com seu número total ali, uns 300 torcedores em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Mas é óbvio, né? Que as organizadas, elas marcaram para fazer a manifestação no jogo de hoje. Por que entendo que teria que ser junto ou poderia ser junto? Primeiro, para dar mais corpo, né? Para dar mais força. E segundo, que, por exemplo, entendo eu que o torcedor comum, que talvez quisesse ir para o estádio, imaginando que poderia ter alguma confusão lá antes de entrar pro jogo, aí já não vai, né? Então, sei lá, eu entendi que poderia ser tudo junto. Mas vou repetir aqui o que eu falei na hora da macaca. Não esperem aqui, deste aqui, ser contra a torcida organizada. Eu nunca fiz parte de nenhuma organizada, mas na minha boa época, né? Época onde eu só era torcedor e mais nada, né? Eu adorava ficar do lado da torcida organizada. Então não esperem, né, deste aqui criticar a torcida organizada, tá bom? Eu sou favorável a você punir CPF e não CNPJ. Tem que punir CPF. E não ficar fazendo caça às bruxas para a torcida organizada. Eu entendo que a torcida organizada tem um papel importante demais na vida de qualquer clube. E é uma pena que às vezes se transforma em massa de manobra de quem está no poder. Isso também não é legal, né? Mas entendo que essa manifestação poderia ser junta. Se quiser voltar o vídeo, pode voltar, viu, Felipe? E a gente vai falando em cima aqui. Não sei o que você pensa, Frank, mas acho que essa manifestação poderia ser uma união de forças, né? Porque a Ponte Preta é uma só, né? E nesse momento entendo que a torcida também poderia ser uma só, né? Carlos, nesse quesito eu tenho o mesmo pensamento que você. E vou explanar aqui até com certa tristeza que muita coisa, no geral, no nosso país, tem essa separação. Isso é feito pelo próprio sistema,
pela maneira como as coisas são. A torcida, no geral, ela é para um time só. E a organizada, eu tô contigo, Carlos, é sensacional. A gente, se tem que punir, acontecer alguma coisa, é punir quem fez, e não você vai lá e pune no geral, né? Como você falou, pelo CPF. E também senti falta. Eu acho que uma mobilização organizada das torcidas da Ponte Preta, eu não gosto da separação, por isso eu sempre prefiro falar dessa forma, seria excelente. E aí, com o apoio da organizada, muito melhor ainda. E volto a repetir aqui, olha, não é o assunto, mas eu tô tão magoado, tão chateado, que eu quero deixar aqui meu desabafo, e qualquer dirigente da Ponte que esteja ouvindo, leve isso a Eberlin, reconsiderem, gente, não deixem o Elvis sair. É muito importante para a Ponte que o Elvis ficasse, tá? Mas parece que partiu do Elvis e não da diretoria. E aí, Israel, você quer falar alguma coisa a respeito? Sim, a informação que chega do estádio Moisés Lucarelli, Corsato, é que realmente não houve a manifestação das torcidas organizadas. Nenhuma delas fizeram a sua manifestação em frente ao estádio. A torcida está chegando, está lá, né? O público é aquele que nós conhecemos, vai chegando próximo ao horário, a torcida da Ponte vai chegando em cima da hora, mas das 19 horas, como havia sido marcado, não houve protesto das torcidas organizadas, então ficou apenas o chamado povão na segunda-feira, na qual você esteve lá por um pequeno período, mas acompanhou e presenciou lá a presença de alguns torcedores, centenas de torcedores aí presentes na manifestação. Mas hoje eles realmente vão adotar a questão do apoio aos jogadores, principalmente pela queda do Transferban. Tá certo. 8h, mais 59 minutos. E quem desabafou também, né, no final do jogo contra o Capivariano, inclusive um áudio que foi uma exclusiva para o Pedro Piscinato, que era o único repórter de Campinas em Capivari, da Rádio Bandeirantes. E o Pedro, na saída dos jogadores, né, Israel, ele falou com o atacante da Ponte Preta, o Bruno Lopes, né? Exato. Até, Corsato, nós ficamos... Até no primeiro jogo em Campinas, contra o Velo, nós também... Porque no protocolo da Federação Paulista é proibido, né, que os jogadores falam com os repórteres no fim da partida. Na Série B, ok, fazem a zona mista lá na saída. O Paulistão não poderia ter, teoricamente, está até no protocolo da imprensa, que a Federação Paulista divulga antes do Campeonato Paulista, que as emissoras de rádio não poderiam entrevistar jogadores na saída das partidas, apenas as emissoras de TV que detêm o direito de transmissão. Porém, contra o Velo Clube, o Elvis falou, deu toda a repercussão que deu, Simon falou, né? E na partida seguinte em Capivari, quem falou foi o atacante Bruno Lopes, né? Falando da situação, da questão do jogo, como o Carlos destacou aí em entrevista ao Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes. A gente vem de um ano maravilhoso dentro de campo, campeão, e agora nós, nos 3 primeiros jogos, 3 derrotas. É um sentimento frustrante, cara, é um sentimento assim que a gente só tem que pedir desculpa pra torcida, apesar de tudo que tá acontecendo fora de campo, todos os problemas aí que são públicos. Nós temos que melhorar, cara. É a nossa cara que tá dentro de campo. É a nossa cara que tá aí, ó. Mais uma derrota. O último lugar. É vergonhoso, cara. A gente tem que tentar superar mais uma vez, igual foi no ano passado. Porra, mas também a gente tem que tentar, o pessoal de cima, da diretoria, tentar resolver isso aí o quanto antes, cara. Tá desgastante, eu não vou ficar falando, até o El já deu uma entrevista no último jogo aí. Mas é difícil, cara, a situação não tá fácil, tá bem difícil mesmo, o nosso dia a dia é muito pior do que vocês veem aí, fica sabendo. Então, tentar juntar os cacos aí, cara, e tentar fazer a pontuação necessária pra salvar esse time do rebaixamento, porque não merece, essa torcida não merece. O que eles fizeram no passado, o que eles fazem todos os anos aí pela Ponte é de se admirar, então a gente não pode deixar esse time cair, cara. A gente tem que melhorar. Cara, internamente, a gente se fechar como grupo, igual a gente fez na Série C. A gente fez um pacto na Série C falando assim, ó, vamos esquecer tudo e vamos focar dentro de campo. Só que esse ano, infelizmente, as coisas pioraram um pouco, né? Porque foi falado que ia ser resolvido e acabou não sendo. E temos menos peças, né, do que no ano passado. Tá difícil, mas a gente vai dar a volta por cima, cara. Porque posso prometer pro torcedor, desempenho, correr, dar garra dentro do campo pra tentar superar na vontade, na garra. Porque eles não merecem isso e nós atletas também não. Tá aí o
Bruno Lopes, atacante da Ponte Preta, fazendo o seu desabafo logo depois do jogo contra a equipe do Capivari. Ô Israel, vamos lá, vamos ajudar aqui o torcedor da Ponte, né? E falar das novidades, os caras que entram em campo hoje. O David Braz, zagueiro conhecido. Subiu a avenida. Isso, estava no Guarani o ano passado, certo? Positivo. Zagueiro experiente. Lucas Cunha, jogador que tem o passe dele é do Bragantino, mas ele estava no Sport o ano passado, né? Isso aí. Tem 1,86 m de altura e não foi titular. Lembrando que o Sport caiu o ano passado, tá? Exato. Será adversário da Ponte esse ano. Exatamente. Ele fez 11 jogos com a camisa do Sport no ano passado. É um zagueiro de 1,86 m de altura. É mais um que faz a sua estreia, certo? Positivo. O Jean Carlos tá fazendo a reestreia ele, né? Hoje com a camisa da Ponte Preta, já ficou no banco no jogo anterior, mas vai ter minutagem agora, é menino da base, certo? Isso aí. O outro que estreia é o Tarek. Isso, volante. Volante, que tava na Ferroviária. Exato. Tava na Série B, ano passado pela Ferroviária, foi rebaixado com a Ferroviária. Quem herdou a 10 é o Cristiano. O senhor fala com uma dor, hein, da 10. Eu sei, eu tô sentindo na sua voz. Ah, cara, eu te entendo, Carlos eu ainda Corsini. acho que nós vamos ver o Elvis nesse time de novo. Ainda acho. Né? Aliás, eu não falei e nem coloquei no vídeo, mas outro grito também lá da torcida na segunda-feira era de Elvis. Inclusive o grito era mais alto do que o pior conselho do Brasil. Bom, o Cristiano, como eu disse, estava no Londrina, né? Foi vice-campeão da Série C. E pra quem acha, o Elvis veterano, o Cristiano é mais veterano que o Elvis ainda, tá? O Cristiano tem 38 anos de idade. Aí vamos pro Vitor Pernambuco, que é mais um que faz a sua estreia hoje. O Vitor Pernambuco tava no Operário, né? De Ponta Grossa, é isso? Isso, no Paraná. Exatamente. Atacante. É de beirada de campo, né? Eu não sei se você recebeu essa informação, mas mais cedo eu recebi uma informação de que a Ponte Preta vai buscar mais 4 jogadores para tentar colocar aí em campo nas próximas rodadas. A expectativa é de que a Ponte Preta tenha esses jogadores à disposição para o derby. A Ponte busca um lateral esquerdo, mais um volante, 2 atacantes, um jogador que seria de beirada e um jogador para substituir o Gé. Mais 4 jogadores. São 7 no total. Tá faltando 2 aqui dos que foram inscritos. Um do que foi inscrito tá faltando porque tá no banco de reservas, né? É o Thiago Coelho. Sim. Goleiro. Que tava no Caxias o ano passado. Bom goleiro, viu? O Thiago Coelho. E o Lucas Justen, lateral direito, que foi do Guarani, tem o passe ao Fluminense, o passe dele é do Fluminense, só que ele se contundiu, né? Ele estava treinando, se contundiu, está entregue ao departamento médico, o lateral direito. Portanto, foram, viu, os 7 jogadores que ficaram, viu, Israel, dos que foram contratados. E detalhe, né, Carlos, nessa semana, no início da semana, né, após a derrota pro Capivariano, mais 2 jogadores deixaram o elenco, desses que estavam treinando com a equipe, né? Até na entrevista do Marcelo, né? Ele falou 8, né? Opa. Eram 9. Porque eram 11, né? Aí virou 9, aí caiu para 8. Aí mais 2 jogadores que oficializaram sua saída essa semana, que foi o zagueiro, o Alisson Maia, né? Que era do Vila Nova, e o Herbert, atacante, né? E eram 2 jogadores que estavam treinando bem pra caramba. E eram jogadores que iam, o Marcelo confiava muito nesses jogadores e que iriam ajudar demais. Até com a saída do Alisson, eu até acredito que a Ponte deva também buscar um outro zagueiro, viu, Carlão? Porque, com exceção do Simon, o David Braz, que nós sabemos, o David Braz disputou a Série C ano passado, mas praticamente se foi titular não teve sequência como titular com a camisa do Guarani. Ele foi titular só no jogo contra o Náutico, ele cometeu aquele pênalti. Exato, depois ele não foi mais titular. Não. O Lucas Cunha, você deu até a quantidade de jogos disputados pelo Sport. Então são jogadores que na temporada passada jogaram um pouco. O Simon, nós sabemos, é um jogador que vinha numa sequência, mas também é um jogador que tem um histórico de lesões. Então eu acredito que vai faltar zagueiro aí, porque senão são só os meninos da base, Diego Leão e os 2 Gustavos, né? Pela falta de dinheiro, aliás, tô falando aqui pela a fonte com quem eu conversei ontem. Pela falta de grana,
A Ponte entende que os meninos da base, como esses caras que foram regularizados, eles dão conta da zaga. A Ponte não vai atrás de zagueiro. A Ponte vai atrás de volante, lateral esquerdo e 2 atacantes. Volante precisa, né? Também, porque perdeu Perdeu o Pedro tudo, Martins, perdeu o André Lima, né? André Lima. Que não veio, mas não veio. Pedro Martins estava aí, foi embora. Aí o Luiz Felipe foi embora. Luiz Felipe Léo já Oliveira era, tá foi aí. embora. Léo Oliveira saiu. Sim. Né? Zagueiros, o que foi Botafogo de Ribeirão Preto também era zagueiro, né? Wallace. Então assim, eu acho, viu, Carlão, que não sei. E não Você tá tem a jogando fonte, lá né? ainda. Não tá jogando lá ainda, tá? Você tem a fonte, a informação de que a Ponte não vai contratar zagueiro. Bom, então eu não tenho informação, mas eu gostaria ou eu acho que a Ponte deveria trazer mais um. Pelo menos mais um zagueiro. Aí volante realmente vai precisar também. E atacante não tenha dúvidas, né? Pro Gé vai precisar. O Gé, a galera que fez a estreia dele aí no futebol turco, né? Rapaz, o homem chegou atropelando tudo lá, hein, Carlão? E mais um atacante possivelmente de beirada. Diego Tavares está no banco de reservas hoje. Até houve o boato ali, né? O zum de que ele sairia, né? Que ele também iria embora até pro América do Rio Grande do Norte. Eu chequei a informação com um colega da rádio Jovem Pan, da capital do Rio Grande do Norte, de Natal, e não havia informação nenhuma de que o Diego Tavares pudesse, pelo menos não havia naquele momento nenhuma boatos ou comentários de que o jogador iria para o América do Rio Grande do Norte. O Diego Tavares está no banco hoje, perdeu a posição para o Luquinha. Carlão, são posições que precisam, né, Frank? Sei que o Frank vai comentar. São posições que a diretoria Ponte Preta vai precisar repor, pelo menos aí os jogadores também, os que saíram. Essa informação de que eles não irão atrás dos que saíram, que estavam e saíram, eu também fiquei sabendo hoje que não tem interesse a não ser o Elvis. O restante não quis ficar, né? Vida que segue e a Ponte vai atrás de outros jogadores. Mas que hoje, se eles estivessem aqueles 11 contratados, iriam ajudar o Marcelo, iria dar uma tranquilidade maior ainda do que apenas os 5 que estão aí. Aliás, 4, né? Porque o Justin está fora e o Thiago está no banco de reservas. Então, seriam jogadores que ajudariam demais, São hein? 5, viu, com o Justin, né? O o Thiago, Lucas Cunha, Tarek, Cristiano e Vitor Pernambuco. São 5 no time titular. Exato. E o Thiago no banco de reservas. E o Justin que não foi inscrito porque está machucado. Tá machucado. É isso aí. Vai lá, Frank. Eu penso, Israel, a mesma coisa, mas com a informação do Carlos, a gente leva a crer, e tudo tem mostrado dentro do campo, que o Diogo Leão vai ser titular na zaga. O problema é só condicionamento físico, que pra mim, nos jogos que jogou, arrebentou, né? O problema que a gente sempre fala do jogador quando é lançado no time de cima, ele tem vou chamar de delay, tá? Pra ficar mais fácil de entender. No condicionamento físico dele pro amador, pro profissional, muda. Então o jogador tem que ser preparado e lançado aos poucos. Mas na zaga eu acho que o Diego Leão, eles estão contando com essa questão. Os outros 2 meninos, Israel, a gente viu já no jogo passado, né, Carlão? Sim. A gente comentou. Eu acho que tem potencial, mas tem um pouco de receio. Eu tô com o Israel. Se fosse possível, pelo menos mais um zagueiro. Talvez pro Paulista não venha, Carlos, mas esteja no caminho aí pra Série B, né? Pra Série B aí é outro patamar. O que eu entendo? Principalmente porque, Carlão, só rapidinho, porque o David Braz tem contrato até abril só, né? Sim. São 3 meses de contrato. É meio que contrato de risco também com ele, porque sabe, ficou muito tempo parado, já é um jogador de idade também. Você até falou a idade dele aí? Sim, o do David Cristiano, né? Falei do Cristiano. Mas o David tem mais de 35, né? Sim, David Braz tem 37 anos. 37 anos, então é um jogador já também que não aguenta a pegada, por exemplo, de uma Série B por tão longa como é e do ritmo que é como titular. Então, pode ser, eu acredito que a Ponte possa sim trazer e buscar mais um zagueiro. Mas o problema da Ponte, ele é tão... o problema da Ponte preocupa tanto, né? Que a Ponte, ela tem que... uma frase que o presidente, ou o ex-presidente da Ponte Preta, hoje diretor de futebol, diz, comer o boi aos bifes, né? O que a Ponte Preta trabalhou de ontem para hoje? Pagaram o transferban, né? E escrever os seus jogadores. E para escrever jogador no bid também tem que pagar. Tanto que o Lucas Justin não tá bidado. Por quê? Porque ele não tem condições de jogo, tá? Então, assim, não há nesse momento a expectativa e o trabalho para a Série B. Gente, vamos esquecer isso. A Ponte agora ela tem 5 partidas para fazer 8 pontos e tentar não ser rebaixada no campeonato. Vamos combinar que, entre aspas, com uma
uma preparação horrorosa e ridícula. O campeonato para Ponte Preta está começando hoje. Certo, concordo. A Ponte tem 5 jogos para fazer 8 pontos, né? E como tá escasso o bagulho, o que eu ouvi foi isso. Falou, ó, Carlão, a gente tem uns meninos aí, né? O Diego Leão, a contusão dele, infelizmente, é uma contusão que vai demorar muito. E eu expliquei aqui, né? Pô, o menino tem 20 anos de idade. Gente, o Diego Leão, quando joga contra o Corinthians, naquela semana, ele já havia disputado 2 jogos num calor infernal. Os jogos da Ponte Preta começaram às 13 horas. Os 2 jogos, a primeira e a segunda rodada. A terceira rodada ele não jogou. Mas a primeira e a segunda rodada ele foi titular, jogou os 90 minutos às 13 horas. E aí ele entra pro jogo contra o Corinthians. Depois ele joga o segundo jogo. Ele jogou 4 partidas em 10 dias. Não aguenta, cara. Não aguenta. Arrebentaram com o menino. O mesmo com o Simon, né? Agora, se tem uma coisa boa, ô Corsato, você vai tentar achar uma coisa boa aí? Eu vou, né? Que esses caras, o David Braz, o Lucas Cunha, o Tarek, o Cristiano, o Vitor Pernambuco, se eles perderam 12 dias lá atrás naquela paralisação, eles estão jogando agora na 4ª rodada. Ou seja, durante essas 2 semanas eles só treinaram, né? Então, eu entendo que fisicamente dá pra esperar alguma coisa desses caras, ou eu tô errado? Não, isso é um fato. Então, quer dizer, fisicamente dá pra esperar. Lógico, tô aqui com o Israel, né? Esse time... Pô, como é que você vai treinar esse time, por exemplo? Como é que o Marcelo Fernandes ia fazer um treinamento coletivo ontem de 30 minutos sem ter a certeza? A Ponte já sabia que tinha feito o pagamento do Transferban, mas a Ponte não tinha certeza que o Transferban ia cair, que ela ia conseguir bidar os jogadores. Quer dizer, ele não treinou esse time, cara. Eu acho que pesa bastante a questão. Até o Franco destacou no comentário dele a questão desse time não ter jogado. Pega um time, aí que tá, o adversário, que vem numa campanha equilibrada, mas é uma equipe que já está há algum tempo sob o comando do Catalá. Formadinha, organizadinha. Claro, sofreu empate aí, jogou mal contra o Noroeste, sofreu empate na segunda etapa jogando dentro de casa, mas é uma equipe que tem dia, né? Não tem problema extra-campo, isso pesa e ajuda muito. A responsabilidade está nas costas da Ponte, que é outra coisa também que pode pesar, Carlão. A questão de ter que ganhar. Você falou, se começou hoje, já tem que começar ganhando. É porque ela precisa, senão ela praticamente vai acabar decretando o rebaixamento antes do fim do campeonato. São mais 5 jogos, teria que começar hoje já vencendo. E isso pode ser também um problema para a administração do Marcelo Fernandes. A Ponte tem depois outro jogo em casa contra o próprio Noroeste, depois 3 jogos também importantes. O Derby, a Portuguesa no Canindé e o São Paulo no Majestoso. Então, não vou dizer que são finais, né? Eu ainda prefiro não dizer finais, porque nós sabemos o que acontece quando nós falamos em finais. Mas me preocupa um pouco, mas é melhor me preocupar hoje com a falta de treinamento, acredito até que o torcedor também, se preocupar com o entrosamento do que chegar como estava só com os meninos, como jogou os últimos 3 jogos. Então é melhor hoje ter os 5 ou 6 disponíveis como estão, sem entrosamento, mas fisicamente pode ter realmente um ganho nessa equipe, principalmente pela força e a experiência, do que só jogar os meninos e treinando todos os dias. Eu acho que o torcedor também está um pouco mais aliviado, como você, Carlão, pensando que esse fator é uma coisa boa. 9 da noite, mais 15 minutos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo, pagar aqui o último intervalo deste início de jogo, só para lembrar aqui que no placar ao vivo, rivalo.bet.br, o Juventus venceu mais cedo o Taubaté 3-2, o Sertãozinho empatou em casa com o Grêmio Prudente 1-1, jogos finalizados. Finalzinho de jogo, São Bento vai perdendo mais uma, São Bento que trocou de treinador, né, ou mandou o treinador embora, perde pro Monte Azul pelo placar de 1-0. Votoporanguense e Santo André vão empatando 0-0, Série A2, tá? Campeonato Paulista, Linense e Ituano 1-1. O Osasco Sporting vai empatando com o São José. Olha que nome chique, ó. Osasco Sporting, ex-oeste, tá bom, gente? Não vou tentar falar aqui qual cidade, porque posso errar em qual cidade ele estava, então é o ex-oeste.
tá? Vai empatando com o São José pelo placar de 1-1. A Ferroviária vai vencendo a Inter de Limeira. A Inter vai perdendo a segunda seguida. Ferroviária 2, Internacional de Limeira 0. E olha como o Campeonato Paulista é rico, né? Ferroviária e Inter de Limeira são times de Série C de Campeonato Brasileiro. A Inter subiu da D para C, a Ferroviária caiu da B para C. O 15 de Piracicaba vai empatando com o Água Santa pelo placar de 0-0, rodada completinha da Série A2 do Campeonato Paulista. Na Série A1 do Paulistão, ontem, Novo Horizontino sapecou 4-0 no Palmeiras, Noroeste e Capitaliano empataram 1-1. Achei bom esse resultado aqui para a Ponte Preta. Cara, se a Ponte tivesse um time minimamente razoável contra o Capivariano, a Ponte não teria perdido para o time de Capivari. O São Paulo empatou o jogo há pouco com a Portuguesa fez 1-0, o São Paulo empatou. Estamos com 38 minutos do segundo tempo por lá. Mirassol e Bragantino, 12 minutos do segundo tempo de jogo, vão empatando pelo placar de 0-0, 9h30 da noite, Ponte e São Bernardo, esse único jogo desse horário, placar ao vivo, rivalo.bet.br. Depois do intervalo, a ficha técnica do jogo, as escalações de Ponte Preta e São Bernardo. Fique ligado. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Israel Moreira. Em busca da sua primeira vitória no Paulistão, a Macaca, escalada, definida e já em campo, praticamente para encarar a equipe do São Bernardo. Diogo Silva é o goleiro número 12. Pacheco, lateral direito 28.
David Braz, o zagueiro, fazendo a sua estreia, número 33. Lucas Cunha, outra estreia também no sistema defensivo, número 3. E Jean Carlos de volta desde agosto de 24, sem realizar uma partida profissional. Está de volta, veste a camisa número 20. O meio-campo ponte pretano de Rodrigo Souza, número 5. Tarek, 38, também outra novidade. E mais uma novidade, Cristiano, veste a 10. No ataque, Vitor Pernambuco, camisa número 11, fazendo também a sua estreia com a camisa ponte pretana. Bruno Lopes, 77. E Luquinha, 70. O repeteco da Macaca, Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha, Jean Carlos, Rodrigo Souza, Tarek, Cristiano, Vitor Pernambuco, Bruno Lopes e Luquinha. No banco de reservas, o técnico Marcelo Fernandes tem à sua disposição o goleiro Thiago Coelho, outra novidade. Júlio, lateral direito, número 2. Rabelo, número 4, zagueiro. Diego Tavares, atacante, número 7. Nicolas, meio campo, número 8, de contrato renovado, hein? Nicolas, número 8. Rômulo, número 15. Caio Ganga, 17. Gustavo Almeida, zagueiro, número 18. Juan, volante, zagueiro, número 27. Gustavo Teles, volante, 37. 35. Pedrinho, meio campo, 80. E Damião, atacante, 99. O técnico, como dissemos, Marcelo Fernandes. Macaca, última colocada na competição. Começa a rodada na 16ª posição. 3 jogos, 3 derrotas. Sofreu 6 gols, não marcou nenhum. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, sábado que vem, hein? 5ª rodada pela Série A1 do Campeonato Paulista. A Ponte Preta vai encarar o Noroeste. Só deixa eu confirmar aqui a hora deste jogo, 5 da tarde, sábado, dia 24, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta de Guerra. Futebol Interior. Bernardo Futebol Clube, o Tigre, definido e escalado e em campo. Alex Alves é o goleiro número 1. Rodrigo Ferreira, lateral direito número 2. Helder, o capitão número 3. Augusto, 97. Pará, lateral esquerdo número 6. O meio campo de Foguinho número 8. Romisson número 17. João Paulo número 28. No ataque, Pedro Vitor com a 11. Fabrício Daniel com a 10. E Pedrinho, 29. O repeteco do Bernô. Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará. Foguinho, Romisson, João Paulo, Pedro Vitor, Fabrício Daniel e Pedrinho. No banco, Júnior Oliveira, Matheus Salustiano, Felipe Garcia, Neto Costa, Felipe Rodrigues, Hugo Sanches, nome de craque, hein? Manzólia, Chaporã, Júnior Urso, Vitor Andrade, Mário Sérgio e Marcão, o técnico Ricardo Catalá. São Bernardo começa a rodada na 6ª colocação do campeonato. São 4 pontos em 3 jogos. São Bernardo conhece tudo que pode acontecer para um time de futebol no campeonato. Tem uma vitória, uma derrota e um empate. Marcou 5, sofreu 2 gols, tem saldo positivo de 3. O próximo jogo do Bernô, sábado que vem, 3 da tarde, no 1º de maio, contra o Mirassol. Arbitragem. Apita Douglas Marques das Flores, assistente número 1, Rafael de Albuquerque Lima, assistente número 2, Felipe Camargo Moraes, o quarto árbitro, Danilo Ricardo Salgado e o VAR de Vinícius Furlan. Ficha técnica do jogo. 9 da noite, mais 25 minutos. A bola vai rolar já já, Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Judiada a Associação Atlética Ponte Preta. Há 3 meses atrás, era só festa e euforia. Claro que a gente tinha problemas, né? Jogadores já, naquela época, com 4 meses sem receber salário. Mas hoje, a sensação de, por enquanto, perder o seu principal jogador, mas, né, que há uma luz no final do túnel. Que as coisas possam entrar nos trilhos, né? Já aproveitando ali o trilho da FEPASA, que fica no gol, atrás de um dos gols ali do estádio Moisés Lucarelli. Tinha algumas informações para passar aqui, né? A Ponte Preta que deve divulgar em breve, né, os seus diretores. A Ponte não fez isso ainda, tá? É bom a gente deixar isso claro. A Ponte ainda não divulgou os seus diretores. Eles já estão nomeados, segundo manda o estatuto, mas ainda não foi divulgado. Eu recebi uma informação de que o diretor de marketing da Ponte Preta seria Ricardo José Silva. A confirmar, viu, gente?
Ricardo José Silva, e que ele já estaria trabalhando, inclusive, para trazer dinheiro para a Ponte Preta. Hoje, a Ponte Preta que vai comandar o placar eletrônico. O placar eletrônico agora volta para a Ponte Preta. A Ponte paga um aluguel mensal pelo equipamento. Eu não sabia dessa. O placar eletrônico ele tem um custo mensal. Todo mês a Ponte paga para quem instalou o placar eletrônico, né? Deixa eu tentar explicar aqui. Digamos que como se fosse um comodato, né, ali desse placar eletrônico. E a Ponte havia feito uma costura ali com uma empresa, né, que havia pegado o Cremones, né, que aliás é um empresário muito bem sucedido aqui em Campinas, e no final de dezembro ele deixou aí de fazer e de trabalhar, né, nesse serviço. Ele captava recursos e depois repassava para a Associação Atlética Ponte Preta. Mas hoje o trabalho é feito pela Ponte Preta, que vai colocar, nesse momento a intenção é colocar o placar eletrônico junto com as demais coisas que tem no estádio. Por exemplo, placa de publicidade. E aí você pode dizer, pô, o placar não era assim? Na Série C não. Na Série C não. O placar era um merchan, né? Tinha lá os merchan do placar e o placar do estádio, né? A Ponte Preta tinha os seus patrocinadores. Hoje a ideia é de que tudo fique junto com o pessoal do marketing. Vamos ver se isso vai progredir e se isso vai dar certo, né? Bom, nesse momento está sendo escolhido ali o campo, né? Diogo Silva pela Ponte Preta e o Helder, né? Que é o jogador da equipe do São Bernardo. Isso mesmo. São Bernardo, todo de amarelo. E aí, Frank, sua expectativa para Ponte Preta e São Bernardo, Ponte Bernô? Carlos, estou um pouco mais animado aqui, mas eu não vou arriscar palpite não, tá? Se eu fosse cravar alguma coisa hoje, é um empate. Porque tudo está muito complicado para a Ponte. Como é o jogo da vida, hoje tem que ganhar. Eu vou estar na torcida muito louca aqui para uma vitória da Macaca. E vamos apoiar, né? O torcedor em campo tá lá, fazendo a parte dele, apoiando. E daqui para frente, eu sei que é duro, nós já sofremos muito, o coração já não tem mais como arrumar, gente. Já rasgou, já sangrou, já voltou a sangrar, agora vamos tocar em frente. Vai dar tudo certo. Eu sou otimista por natureza, Carlão. Vai dar certo. Bom, hoje a Ponte Preta pagou o Transferban, né? Aliás, quero abraçar aqui, mandar um abraço pro grande Elias Aredes. Foi o primeiro jornalista aqui em Campinas que cravou que a Ponte Preta havia pago, que a Ponte Preta havia quitado o Transferban ontem por volta de 7 horas da noite. O Elias sempre fazendo um trabalho muito bom, né? Cabeça mais pensante do futebol. E o Elias nomeou alguns jogadores que a Ponte pagou, vai começar o jogo, mas, cara, torcedor da Ponte Preta, hoje pingou o Pix pra, vejam só, jogadores que passaram pela Ponte. Alguns vocês não vão nem lembrar. João Pedro, Vitor Rangel, Alisson, Yuri, Edson, Paulo Sérgio, Renan Fonseca, a gente deve pro Renan Fonseca, Matheus Anderson, Osman, João Paulo, que tá em campo hoje aí contra a Ponte. E eu separei aqui um clube, né, o Vasco da Gama, e a Elenco Esportes. Né? A Elenco Esportes é que sempre trazia jogadores do Corinthians, a Ponte também devia lá para Elenco Esportes. Então tem alguns jogadores aqui que eu tenho certeza que você nem lembra que passou pela Ponte. Se der tempo depois, no final a gente vai falar desses jogadores aqui, senão na segunda-feira, na hora da Macaca, a gente fala, tá bom? Vai começar o jogo, posse de bola no primeiro tempo da equipe do São Bernardo. A Ponte vai defender o gol do placar eletrônico, o gol do portão de entrada do Majestoso, vai atacar pro gol da Fepasa. A Ponte está à esquerda de qualquer que seja o seu aparelho, no iluminado, bonito estádio Moisés Lucarelli. O São Bernardo à direita, jogando de camisa amarela o Bernô, meias amarelas também com detalhe em preto na horizontal, short preto, Ponte toda de branca, faixa preta no peito, apita o árbitro, toca na bola o Bernô, tem bola rolando no Majestoso. É hora de printar a tela, Carlos Corsa. E você
Você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, tô com o Frank, tô com o Israel, tô com o Felipe e tô com você, torcedor, no YouTube, Futebol Interior, você participa. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. São Bernardo trabalhando com o experiente Alex Alves, todo de azul, trabalha a bola na ponta direita, bola para Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira toca a bola aqui para Foguinho, Foguinho fez a finta, vira, trabalha a bola aqui pelo meio, bola para a equipe do Bernô, vem trabalhando bola aqui com o time do São Bernardo, trabalha a bola para Pedrinho, Pedrinho faz a finta, vira, cruzamento, levantamento por baixo, chega ali o Rodrigo Souza, tira, mete o pezão na bola, joga a bola na linha de fundo, com menos de 1 minuto de jogo, já tem escanteio o Tigre do ABC, hein, Israel Moreira? Na primeira chegada, Corsato pelo lado esquerdo de ataque, a equipe do São Bernardo conseguiu o escanteio, Rodrigo Souza, ex-jogador até do São Bernardo, colocou para a linha de fundo, João Paulo, lado esquerdo de ataque, vai pra bola. Se tem lei do ex-A, tem lei do ex-K também. Vem João Paulo, lei do ex, pra bola, bateu, fechadinho, mete o bico na bola. Tira dali, Luquinha, mete o pé na bola, tira, joga a bola para a lateral, saiu aqui para a lateral, bola para Pará, já passou pelo Futebol de Campinas, Pará que disputou o derby com a camisa do Guarani e teve uma treta, lembra, com o André Luiz, aquele atacante barbudo da Ponte que fez gols, fez 2 gols em um derby lá no Brinco de Ouro da Princesa. Depois foi pro Corinthians, André Luiz. Exatamente. E o Pará teve uma treta no jogo com ele. Bola para a equipe do São Bernardo, vem pro cruzamento, chegou a zaga da Ponte com o Luquinha para tirar, rouba essa bola para a equipe da Ponte, já trabalha a bola aqui pelo meio, voltou, bola lá para Bruno Lopes, toca a bola para Luquinha que atrás chega, a zaga da equipe do São Bernardo tira. A bola vai acabar saindo para lateral, deixou o Pacheco sair, a lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Bom, são 9 jogos entre Ponte Preta e São Bernardo. Em alguns sites aí, você vai olhar, vai falar, pô, Corsato, eu fui pesquisar, só achei 7 jogos. É que, cara, os caras esquecem da Copa Paulista, né? E, cara, eu coloco a Copa Paulista, eu acho que tem que colocar a Copa Paulista, então eu tô calculando aqui 2 jogos da Ponte Preta contra o São Bernardo numa Copa Paulista que a Ponte Preta participou em 2022. Vem bola aqui para a equipe do São Bernardo, daqui a pouco eu completo. Bola aqui pelo setor de ponta à esquerda, a bola acaba saindo, o Pedrinho não pega, esse Pedrinho é base do São Paulo, a bola acaba saindo, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Portanto, são 9 jogos, 3 vitórias da Ponte, 3 derrotas e 3 empates. Macaca marcou 10, sofreu 11 gols, são 3 campeonatos diferentes, 6 jogos pelo Paulistão Série A1, 2 jogos pela essa Copa Paulista de 2022, a Ponte foi eliminada, lembro muito bem, o São Bernardo jogava com o seu... São Bernardo não tinha divisão e estava jogando com o seu time titular, né, porque queria Copa do Brasil ou entrar para a Série D, e a Ponte jogando com o time de garotos, basicamente o time da Copa São Paulo, a Ponte foi eliminada, foi até bem nessa Copa Paulista. Campeão da Copa Paulista. Foi, e aí escolhe a Série D. Escolhe disputar a Série D e aí chega depois na Série B do Campeonato Brasileiro, depois que escolheu isso aí. E a Ponte jogou, naquela época, a Ponte jogava com o time realmente do Sub-20 e a Ponte perdeu 2 jogos para este São Bernardo. Portanto, então, são 3 campeonatos diferentes que as equipes já se enfrentaram. Lembrando que lá em São Bernardo tem um outro São Bernardo, né? Cachorrão. Isso, mas aí ele é alvinegro, né? Sim, o Esporte Clube São Bernardo. Exatamente. Bola para a equipe do... Esse São Bernardo é SAF e é comandado pela família Graziano, mas está no nome a SAF do filho do Graziano. Inclusive, né, o Graziano que deve assumir a SAF do Guarani. Vamos ver como é que vai ser feito, né? Porque no Campeonato Paulista eles não vão poder jogar se forem do mesmo grupo, né? Já no Campeonato Brasileiro não vai ter problema, porque um tá na B, outro tá na C. Vem a equipe do São Bernardo, bola aqui pro campo de ataque, vai entrar, é gol! Gol! Robson é do São Bernardo! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! Bola lá pelo setor de ponta direita, o cruzamento feito pelo Pedro Vitor. Ele foi para a linha de fundo, cruzou, ninguém acompanhou o Robson, hein? Apareceu na pequena área, perna direita, mandou só, cutucou a bola para o fundo da rede. Tá aberto o placar no Majestoso, 1 para o São Bernardo,
0 pra Ponte. Goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Bernô. Printa a tela aí, Israel Morena. Na boa jogada pelo lado direito de ataque. Como você bem destacou, Pedro Vitor fez a jogada. O camisa número 11 foi ao fundo e cruzou. Quem acompanhava? O Romisson e parou no meio do caminho. Rodrigo Souza não segurou a onda. Romisson chegou sozinho, gol vazio. Só empurrou perna direita. Aberto o placar no majestoso. Vence o São Bernardo 1-0. É, meus amigos. Quem disse que seria fácil? Aguentamos 4 minutos. O time do São Bernardo já tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda. Jean Carlos fez o toque na grande área, pega o goleiro. O Luquinha não conseguiu dominar, velho. Porque se ele bate pro gol, ia dar trabalho pro Alex Alves. Primeiro ataque da Ponte Preta aí. A Ponte chegou, Israel. Macaca chegou, cruzamento do lado esquerdo de ataque para o direito, buscava o Luquinha nas costas do sistema defensivo da equipe do São Bernardo, mas o Luquinha pegou mal na bola e facilitou a defesa do goleiro Alex Alves. Segue Macaca perdendo 1-0. Bola aqui no campo de defesa, bola pro Diogo Silva com o pé, capitão do time da Ponte, agora com a saída do Elvis, ele herda a faixa de capitão do time da Macaca. Eu vi muita gente chamando o Luquinha de Luquinhas, mas a Ponte Preta não colocou esse S não, hein, velho, é Luquinha. Luquinha, trabalha a bola aqui com o Helder, capitão da equipe do São Bernardo, na marca de 6 minutos e meio. A Ponte já tá perdendo o jogo, hein? Pelo placar de 1-0. Bola lá pro Pedro Vitor. Pedro Vitor, ele trabalha essa bola aqui na ponta, vira o jogo na ponta esquerda. Bola aqui pro 97, que é o Augusto. Augusto toca a bola pro Pará. Luquinha vem na marcação aqui pra cima dele. O Pará sai da ponta, vem pro meio, fez o passe, virou, tocou a bola pra João Paulo. João Paulo na ponta direita, ele vira o jogo pra Romisson. Autor do gol pro Pedro Vitor. Queima dali, bateu pro gol. Pegou na zaga. David Braz. Teve medo de ser feliz, não. Meteu a cabeça na bola para tirar dali. A bola volta pro time da Ponte. Vem Macaca. Bola aqui pro campo de ataque. É pro Cristiano. Vem o 10 da Ponte. A 10 com o Cristiano. Ele pega. Só que o árbitro marcou a saída de bola. A bola acabou saindo lateral. Lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Ponte Preta tem o Pacheco e o Gustavo Teles, né? Pendurados para esse jogo. O Teles está no banco. O Pacheco tá jogando, né? O lateral direito do time da Macaca. Bola pro Augusto, camisa número 97, vira pra Pará. Pará vira o jogo, aqui da esquerda, bola lá pra direita. É pro camisa número 3, o Helder. Comecinho de jogo, vamos identificando aqui os jogadores da equipe do São Bernardo. Rodrigo Ferreira, perde a bola volta pro time da Ponte, bola pro Cristiano, ganhou, Foguinho vem na marcação pra cima dele, ele toca a bola ali pro Bruno Lopes, vem o Bruno, trabalhando pela ponta à esquerda, abre o jogo pro Cristiano, perna direita, fez cruzamento na grande área, chega a zaga do Bernô, tira. Helder. Tira pra onde o narizão tá virado. A bola saiu pra lateral pra Ponte. Vem Jean Carlos. É bom jogador, mas há 2 anos não joga. Fez o passe, vira o jogo pra Bruno Lopes. Bruno Lopes vem na marcação, perde. A recuperação ali do time da Ponte. Disputa de bola Jean Carlos. Vem a bola pra Ponte, na ponta direita. Aí vem o Pacheco. Vai brigar aqui com o Pedrinho. A bola sai para a lateral para Ponte. Risca do meio campo, ele vira o jogo, trabalha a bola aqui com o camisa número 33, o David Braz. David Braz para Lucas Cunha, 1,86 m de altura, 28 anos, zagueiro que estava no esporte. Ele faz o passe na grande área, sobe a zaga da equipe do São Bernardo para tirar. Aí vai brigar ali o camisa de número 77, o Bruno Lopes, mais enfiado ali pelo meio. A bola volta ali pro Pedro Vitor, que deu assistência pro gol dos caras. Vem trabalhando quase 9 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 1-0 para a equipe do São Bernardo. Já tá 1-0 pro São Bernardo, viu, meus amigos? 4 minutos do primeiro tempo, o Bernô foi pra rede. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você participa, YouTube Futebol Interior. Quero a sua participação junto com a gente. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um alô pro grande Alex Júnior, sempre com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Trabalha a bola o time do São Bernardo, bola para Foguinho. Vai virar o jogo na ponta direita. Lá pelo lado direito é o caminho das pedras pro São Bernardo. Bola do Pedro Vitor pro Rodrigo Ferreira. Cruzamento, quase fora do estádio.
Foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 10 minutos, 10 passados do primeiro tempo de jogo. No regressivo 35 para terminar o primeiro tempo no giro do giro. Meu giro que gira o placar do futebol para você. É Série A1, é Campeonato Paulista. A Ponte perde, o São Bernardo vence. Robson marcou a 4 do primeiro tempo. Ponte 0, São Bernardo 1. Placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br. Encerramento, hein? Final de jogo, São Paulo perdeu. Perdeu, meus amigos, para Portuguesa. Finalzinho do jogo, a Portuguesa foi e virou para cima do São Paulo. São Paulo 2, Portuguesa 3. Bola rolando para Mirassol e Bragantino. As equipes vão empatando 0-0, dois times de Série A de Campeonato Brasileiro. Ontem, Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Mais cedo, Noroeste e Capitaliano empataram em 1-1. Placar ao vivo, rivalo.bet.br. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ô Francisco, fala do jogo aí. Macaquinha já tá perdendo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já porque a Ponte vem. Bola com o Jean Carlos. Aí o Jean Carlos fez falta. Bola para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. É o Luquinha que tá por lá, ele trocou lá com o Jean Carlos. Luquinha começou aqui pela ponta direita, né? E agora tá lá pelo setor de ponta esquerda. Foi o Luquinha que fez falta lá em cima do Rodrigo Ferreira, jogo parado. E aí, Frank, 12, quase. Primeiro tempo, 1-0 já pros caras, Frank. Carlos, é compreensível, né? O gol, por exemplo, ele sai de uma falha de marcação. Colocação dentro da área, mas é normal, os dois zagueiros estão jogando a primeira partida junto. Carlão, vai aí que o já completo. Vem de novo Ponte lá pela ponta esquerda, é o Luquinha, vai pro cruzamento pra trás, tentou pegar no jogador do São Bernardo, foi inteligente o garoto, aí chega a zaga do Bernu pra tirar com o Rodrigo Ferreira, ele tira, põe bola aqui pro campo de ataque, a bola volta pro time da Ponte, vem David Braz, experiente zagueiro, sai jogando bola aqui pela ponta esquerda, ele toca a bola aqui um pouco mais atrás, volta a bola pra equipe da Macaca, trabalha a bola, quem tava por ali era o Lucas, o zagueiro, Lucas Cunha, vira o jogo aqui na ponta direita pro time da Ponte, ele vira, trabalha a bola pro Pacheco, Pacheco vem pra fazer o toque, põe bola aqui na grande área, era pro Cristiano, aí vem o Bruno Lopes e o auxiliar número 1 aqui com a mão nervosa, o Rafael de Albuquerque Lima, de 36 anos, não esperou o VAR não e marcou impedimento do ataque da Ponte. Não estava. Tava um pouquinho atrás do último zagueiro. Aliás, o zagueiro nem viu, né? O capitão Helder não viu o atacante Ponte Pretano nas suas costas. Carlos, aqui não me pareceu impedimento do atacante Ponte Pretano. E é aquilo, né? Ele nem precisava fazer isso. Deixava o jogo seguir e deixava pro VAR o negócio. Mas segue aí, Frank. O problema é não ter critério, né? Isso é terrível. Então, Carlos, o Carlão, vai você aí. Vem de novo, São Bernardo, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte com o Rodrigo Souza pra tirar. Vai, Frank, rapidinho aí. Então, Carlão, é previsível, mas a Ponte começa a se assentar, a Ponte tá com uma formação interessante, o Bruno retorna agora pelo lado esquerdo, pelo lado direito, o Luquinha fechando o lado esquerdo, e vamos dizer que meio que centralizado tá ficando o Cristiano e o Vitor Pernambuco. A Ponte começa a querer se achar no jogo, Carlão. Normal. Até aqui tudo normal. E vamos ver como é que vai ficar. Você participa, manda mensagem pra gente aqui no nosso YouTube Futebol Interior. O Alex Júnior já mandou superchat pra gente aqui. Grande Alex, aquele abraço, meu querido. Já tem quase 200 votos aqui na enquete. Daqui a pouco eu vou passar pra enquete. O Alex tá perguntando aqui, me atualizem, por favor, quem saiu do elenco da Ponte Preta. Abraços pra toda a equipe. A gente falou aqui no pré-jogo. Daqui a pouco o Israel Moreira vai relatar de novo no pique do rádio. Dos 14 que a Ponte contratou, só sobraram 7. Só 7 sobraram, né? Sem contar os que estavam no elenco do ano passado, jogadores do time titular e que acabaram saindo, né? Léo Oliveira, Luiz Felipe, Gé, enfim, jogadores que acabaram deixando a Ponte Preta, o Anderson, o Arthur, jogadores que acabaram deixando a nossa
querida Macaca. Esses jogadores que foram campeões, né, com a Ponte Preta pela Série C do Campeonato Brasileiro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Bola para a Ponte, aqui pelo setor de ponta esquerda. Não, bola para a equipe do São Bernardo. Lateral lá pelo setor de ponta direita. Lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança no campo de defesa. E o Alex pergunta, o Elvis foi embora? Que tudo indica sim, viu, meu querido? Porque o Cristiano tá jogando com a 10, né? E a 10 sempre foi do Elvis. Bola pro Pará, Pará faz o passe, sai jogando errado. A bola ganha para a equipe da Ponte. Cristiano toca na bola, bola veio pro Tarek. Tarek tenta dominar, chega a zaga da equipe do São Bernardo, tira. Bola volta pelo meio, Falta em cima do Pedrinho, o jogo tá parado, é falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. O David Braz chegou com força, hein? Desnecessário, hein, David Braz. O Alex Júnior tá mandando aqui um montão de superchat. Responda o Alex Júnior aí, o nosso querido Isael Moreira. O Alex, a primeira falta, Carlão, olha, tô falando com o Frank aqui em off, olha se um pouquinho mais rigoroso o árbitro poderia ter dado o primeiro cartão da partida pro David Braz. Tava de costas, né, o jogador da equipe, o Pedrinho da equipe do São Bernardo, ele veio por baixo, deu o carrinho, fez a falta, mas o Douglas, o árbitro, marcou em cima do lance e vem o São Bernardo do lado direito que vence. Rodrigo Ferreira, trabalha a bola aqui pra equipe do São Bernardo pro Pedro. Pedro pra Rodrigo, vai queimar dali, bateu pro gol, pegou no outro Rodrigo Souza, a bola voltou pro time do Bernou, vai queimar dali, bate pro gol, pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte, um bate-rebate danado ali perto da grande área da Ponte Preta. A batida pro gol, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, Israel. Mais uma chegada da equipe do São Bernardo, que ali na frente da grande área vai tocando a bola, a Ponte não marca, os jogadores da equipe do São Bernardo têm espaço. O Rodrigo Ferreira, lateral direito, que estava na grande área, estava no ataque, recebeu, bateu com a perna direita, ela, por sorte da Macaca, pra sorte da Macaca, ela ganhou a linha de fundo. O tiro de meta já foi batido, a Macaca vai perdendo 1-0. Eu fico cheio de orgulho da nossa audiência. Trabalho conquistado aqui há quase 7 anos no YouTube Futebol Interior, ininterruptamente transmitindo os jogos da gloriosa Ponte Preta. Aqui no YouTube Futebol Interior nós já estivemos com a Ponte em momentos bons e em momentos ruins, mas estamos por aqui, defendendo o microfone FI e, claro, sempre apoiando e torcendo para a Macaquinha. O Thiago Barba, vamos virar na base da raça, tinha necessidade de passarmos por isso, mas vamos para cima, eu acredito, diz ele aqui. Valeu, Thiagão, obrigado pela audiência, vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, o Pacheco ganhou essa bola para a equipe da Ponte, virou, pôs bola pro Bruno Lopes, vai sair o primeiro gol da Ponte do campeonato, bateu pro gol, é gol! Ponte Preta! Gol da Ponte, mas o Bandeirinha, com o seu braço nervoso, levantou o instrumento. Bola pro Bruno Lopes. Vamos ver se tá impedido. Bom, a princípio sim, né? Passe do Cristiano para ele. Na saída do goleiro ele bate pro gol, seria o primeiro gol da Ponte na competição. Mas não tá valendo. Anotado o impedimento aqui pelo auxiliar número 1, Rafael de Albuquerque Lima, de 36 anos, Isael Morena. Mas estava, Carlão. O outro eu achei que não estava, e para mim estava claro que não havia o impedimento. Esse, o Bruno Lopes está um pouquinho à frente, realmente. Seria o primeiro gol da Macaca no campeonato, o empate no jogo, na partida de agora, né, que acontece no Moisés Lucarelli. Aliás, destacar o belo passe do Cristiano, hein? Que belo passe do Cristiano nas costas do sistema defensivo. Pouca coisa, o Bruno Lopes estava à frente, mas o VAR está checando como foi a concretização do gol. O árbitro só levantou a bandeira, o assistente, após anotar o gol. Realmente, impedimento anotado, segue 1-0 São Bernardo. Demorou um bocadinho, né? Mas estava impedido sim o Bruno Lopes, para colocar um pouquinho de alegria no torcedor da Ponte, mas não valeu, não há que ser nada, o próximo vai valer. Rodrigo Ferreira ganha essa bola para a equipe do São Bernardo, vem trabalhando bola, eu gritei gol, mas não valeu. Bola para a equipe do Bernou, bola para o Augusto, Augusto vira o jogo aqui na ponta esquerda, ele toca para o 29, o 29 é o Pedrinho, base São Paulo, toca a bola para o outro Pedro, é o Pedro Vitor, fez a
finta, no meio, era pro Robson, chega a zaga, tira a bola, volta, Foguinho, ganha essa bola aqui, zaga da Ponte, chega ali, o David Braz veio morder aqui no meio campo, tá com vontade o Braz, né? Pena que a zaga da Ponte falhou no primeiro gol, a bola voltou aqui pro time do São Bernardo, o árbitro obviamente vai parar pra marcar a falta do Bruno Lopes, o jogo tá parado, falta. Renata Dalgalo tá com a gente, oi Renatinha, obrigado, viu? Lucas Lopes Fornazielli tá pedindo pra mandar um abraço aqui pra Guaraí, no Tocantins. Ô, meu querido, aquele abraço, viu? Tá sempre mandando abraço aqui. Tem uma outra mensagem aqui dele. Tá pedindo pra mandar um alô aqui pra amada Mari. Lembrar aqui os meus tempos de Love Songs. O Lucas Lopes para Mari. Com todo amor e carinho. Love Songs. O melhor da música romântica. Ah, já faz tempo, hein, velho? Isso, hein? Aliás, Love Songs que foi apresentado na notícia pelo querido Alex Júnior durante muito tempo. Grande Alex, mas apresentei na extinta Flash FM 107.9, que hoje é a rádio Kiss FM. Trabalha, bola, a equipe da Ponte Preta, vinha a bola aqui pro campo de ataque, o Alex Alves tira, joga essa bola lá pra fora, a bola acabou saindo pra lateral pra equipe da Ponte Preta fazer a cobrança pelo setor de ponta esquerda, lateral pra Ponte, vai Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Giancarlo, o menino da base da Ponte, sobe essa bola, a zaga da equipe do Bernot tira, a bola volta com o Foguinho toca a bola aqui pro Pedro Vitor na marcação, chegou Pachecão, foi bem, ganhou bola pra Ponte, traz a bola aqui pelo meio, a bola volta pra equipe da Macaca, vem Ponte, bola pro Vitor Pernambuco, primeira participação dele no jogo, pelo menos que eu narro aqui, com a perna esquerda, ele virado aqui pro lado direito, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra David Braz experiente David Braz, tava no Guarani, mas já jogou no Flamengo, já jogou no Mirassol, já jogou no Santos, jogou em um monte de time aí. Bola pra equipe da Ponte, Rodrigo Souza na marcação, pra cima dele, o Pedrinho tira, joga essa bola pra lateral pra equipe da Ponte, passamos de 20, já vamos chegar na metade do jogo, bola pra equipe da Ponte, Pacheco faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui na ponta, procurava o jogador da equipe da Macaca, que era o Cristiano, que deu assistência pro gol do Bruno Lopes, que não valeu, tá? Mas o jogo tá parado, bom lá pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Série A1, Campeonato Paulista, quarta rodada, majestoso. Te contei não, placar do jogo, 22 minutos, né? 23 no regressivo para terminar quase metade da metade do jogo. A Ponte perde, Robson marcou a 4 do primeiro tempo. Ponte Preta 0, São Bernardo 1, placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br, Série A2, Paulistão, bola rolando, finalzinho de jogo em Araraquara, Ferroviária 2, Internacional de Limeira 0, em Piracicaba, 15, Água Santa empatam 0-0. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vamos fazer aquela pausa para hidratação. E quando o pessoal hidrata lá, você quer falar? Pegou o microfone na mão? Fala, Israel, porque eu tenho que colocar o comentarista para falar do jogo. Não, só se você quiser aqui a informação que o... então sim, o Alex pagou, inclusive, pela sua informação. Merece, vamos lá. Então Os dois que saíram essa semana, Alisson Maia, zagueiro, e Herbert, atacante, se juntaram aí aos demais. Gabriel Inocêncio e o zagueiro Wallace, ambos negociado com o Botafogo de Ribeirão Preto. Brian Borges estava aí também, Pedro Martins também saíram. Além, é claro, Serginho, transferido para o norte da equipe de Minas Gerais, né, de Montes Claros. Elvis, possivelmente, fez a sua última partida contra o Capivariano. Gé também deixou a equipe durante a competição. Antes de começar a competição, o Léo Oliveira e também o Luiz Felipe. Muitos jogadores que deixaram a Macaca para essa temporada. E teve o Kevin também, na lateral esquerdo, que também vazou, também foi embora. E aí é tanto jogador, pode ter, por exemplo, o André Lima, volante, que era do Paysandu. Chegou, mas não chegou. Chegou, mas não chegou, né? E aí não foi culpa da Ponte, tá? O André Lima e o Pedro, eles não... Documentação, não é problema da Ponte Preta, aí é com o ex-clube deles. Bom, parada para hidratação, o Frank Francisco fala do jogo, a Ponte perde 1-0.
Carlos e amigos ponte-pretanos, Carlão, a Ponte começa a querer se assentar em campo, mas tá tendo um buraquinho na meia cancha aí. O Cristiano joga um pouco mais adiantado. A Ponte, quando tá sem a bola, fica o Cristiano e o Vitor Pernambuco, né? Agora o Vitor Pernambuco também tá recuando, tá ficando Bruno Lopes. O Luquinha tá dando uma força pro Jean Carlos e eu preciso acrescentar. Por mais que o jogo tá rolando, e aqui não é criticar por criticar, mas o Jean Carlos tá sem tempo de bola, visivelmente. Então tem realmente que urgentemente trazer um lateral esquerdo. Ele não está querendo jogar, não é essa a questão, gente, entendamos. Quase 2 anos parado, volta assim, é difícil. Mas a Ponte começa a se assentar em campo, Carlão. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, 3 minutos para paralisação e deu também pro Copertino, auxiliar técnico do Marcelo Fernandes, levar uma chamadinha do árbitro do jogo, o Douglas Marques das Flores. 40 anos tem o Douglas Marques das Flores, ele foi formado na academia da FPF no ano de 2006. Ele apitou só um jogo neste Campeonato Paulista, que foi, na rodada passada, a derrota do Primavera para o Novo Horizontino pelo placar de 4-3 em casa. 4 cartões amarelos ele distribuiu nesta partida. Bola rolando de novo, 25:30. Primeiro tempo de jogo, a Ponte perde, o São Bernardo vai vencendo pelo placar de 1-0. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, sempre participando com a gente. Não esquece de deixar aqui a sua mensagem. Ponte vem lá pela ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga para tirar. Aí vem o Bruno Lopes. Rapaz, como esse Bruno Lopes briga, né? O Diego Tavares até acho que hoje está no banco por desgaste físico também. Mas esses caras correm. Às vezes não dá certo o futebol, mas o que esses caras correm é uma enormidade. Agora o Tarek já deu uma taricada ali no João Paulo, jogador da equipe do São Bernardo, hein, Israel? E a falta está marcada, realmente chegou, fez a falta para cima do João Paulo. O Tarek matou, né, a jogada, né? O João Paulo deu o tapa do lado, iria receber na sequência, a falta já foi batida, o São Bernardo vem para ataque. Vem São Bernardo, bola aqui pelo setor de ponta à esquerda, bola aqui na ponta, era pro Pedrinho, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola pra Macaca, vem Pacheco, ganha essa bola pra Ponte aqui no canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, na marcação ali do Foguinho pra cima do Cristiano. O árbitro para marcar a falta, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. Ricardo Monteiro, like 40, eu acredito, tá dizendo ele aqui, valeu, Tonisson, boa noite amigos, ótima transmissão. Carlos, Frank e Israel, valeu, obrigado. Opa. A Macaca ainda vai virar esse jogo, diz aqui o Antônio. Ô Antônio, obrigado, viu meu querido, valeu pela audiência. Você pode fazer aí como o Alex Júnior, mandar o seu super chat. Somos mais de 3 dígitos aqui no YouTube, quase 200 simultâneo. Bom, no palpite aqui são 247 votos. Massacrante aqui pra vitória da Ponte, cara. Que coisa, Macaquinha, né? 77% pra Ponte. São Bernardo 19% e o restante 5% empate. A nossa enquete segue rolando lá, a bola vem pra Ponte, era pro Bruno Lopes, chega a zaga da equipe do São Bernardo pra tirar a bola com o Pará. Pará bate na bola aqui pelo setor de ponta esquerda, pôs a bola pro meio campo, a Ponte vai dominar, é o Rodrigo Souza que vem, disputa essa bola aqui pra equipe da Ponte, tenta fazer o passe ali pelo meio, não tinha nenhum centroavante da Ponte ali, né? O jogo na verdade começou meio morno, né? Começou morno, o São Bernardo fez o seu gol com 4 minutos e já deu aquela segurada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E você segue participando, hein? Mandando mensagem aqui no YouTube. Futebol Interior. Amanhã tem mais futebol por aqui, hein? Amanhã é a vez do Guarani, o outro time de Campinas, entrar em campo. E você, claro, vai conferir tudo aqui no YouTube Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca lá no YouTube. Hora da Macaca, você participa. São Bernardo vem, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola aqui o Pedrinho na ponta pro Pará, vem cruzamento, Pará pra fora.
Não saiu não, velho. Ela fez a parábola e voltou pro campo. Bola aqui na ponta, era pro Foguinho, era pro João Paulo, passou por todo mundo. Vai ficar aqui na ponta esquerda, bola pro Pará. Briga ali o jogador da equipe da Ponte. O Pará é obrigado a retornar essa bola para Alex Alves, que já tá fora do gol. Tá uns 5, 6 passos fora da grande área. Toca a bola pra Foguinho. Foguinho vira o passe ali. Só cara que tem categoria consegue fazer isso, hein? Vira o pé e bate pro outro lado. Bola lá na ponta pro Helder. Helder bate essa bola aqui na ponta pro camisa número 97. O 97, quem é, narrador? É o Augusto. Ele volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra João Paulo. João Paulo na ponta, vira na ponta esquerda, bola aqui pro Pará. Pará faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pelo meio. Era o Robson que tava por ali no meio campo pegando essa bola. A bola volta de novo. E o São Bernardo não tem preguiça não, vai trocando bola de um lado pro outro. Na ponta direita, bola pra Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira volta a bola aqui de novo pro Helder. No campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, Rodrigo Souza toca a bola para Cristiano lá na ponta esquerda. Ele abre esse jogo para a equipe da Macaca. A bola para Luquinha. Luquinha volta a bola para Cristiano de novo. Pro Luquinha, tinha saído ali do ponto A pro ponto B. Mesmo assim, conseguiu voltar pro ponto A para receber a bola. Aí chegou a zaga da equipe do São Bernardo. Tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte. Lateral cobrada, bola pro Brás. Brás na ponta, vira o jogo para Lucas Cunha. Lucas Cunha trabalha a bola aqui para Pacheco. Vem o Pachecão. Pachecão ganha essa bola para a equipe da Ponte. Vira, toca a bola para Vitor Pernambuco. Pernambuco tocou pro Tarek. Tarek não tá bem não, hein? Completamente sem tempo de bola. Para João Paulo na ponta esquerda. Pro Pedrinho. Trouxe a bola para a perna direita. Vai bater cruzado. Tentou virar. Chegou o Rodrigo Souza. Tirou. Ganhou essa bola para a Ponte. Aí chega o Pachecão. Bate na bola. A bola volta de novo. Volta aqui para a equipe do São Bernardo que ganha essa bola pela ponta. Vem Bernô. Ganhou na ponta direita. João Paulo abre o jogo. Toca a bola para Pedro Vitor. Pedro Vitor para João Paulo por baixo. Chega a zaga da Ponte. Tira. Não saiu não. Bola voltou. João Paulo de novo. Volta a bola na ponta esquerda. Bola para Pedro Vitor. Trabalha a bola com a perna esquerda. Fez que ia cruzar. Não cruzou. Passamos de meia hora. Quase 31 minutos passados. Primeiro tempo de jogo. 14 para terminar. O primeiro tempo tá 1-0 pro São Bernardo. Gol foi do Robson. Só 4 minutos do primeiro tempo. Bola para Pará. Pará na meia esquerda. Faz o passe no meio pro João Paulo. Pro Fabrício Daniel. Queimou dali. Bateu pro gol no cantinho. Diogo Silva, a sorte é que o chute saiu fraco, deu bom pro goleirão da Ponte, Israel. Liberdade, mais uma vez, o trio de ataque da equipe do São Bernardo fez a tabela e o Fabrício Daniel, camisa número 10, dominou no peito e bateu com a perna direita. Saiu mascado, sorte da Ponte pra fácil defesa do Diogo Silva e vem novamente São Bernardo e João Paulo na bola. E tem gol no Campeonato Paulista da Série A2, no finalzinho do jogo a Internacional de Limeira diminuiu, Ferroviária 2, Internacional de Limeira 1. Bola aqui pra equipe, placar ao vivo, Futebol Interior Rivalo. .bet.br. Trabalha a bola aqui a equipe do São Bernardo, trabalhando bola com o Augusto. O Israel Moreira mostrou na parada técnica posse de bola lá 67%. Era da equipe do São Bernardo, né? Acredito que deva estar por aí. Vitor Pernambuco foi pro chão, é falta. O Foguinho pregou fogo no Pernambuco, hein, Israel? E já levou o primeiro cartão da partida. Foguinho, camisa número 8 da equipe do São Bernardo, fez a falta no Vitor e, aliás, rapaz, né, matou a jogada, mas... Olha, Carlos Corsato, hein? Mas... quem era pra ter tomado o cartão era o 29, né? Exatamente, o Pedrinho, né? Não o Foguinho. Não, mas Foguinho. O cartão amarelo pro Foguinho está marcado a posse de bola da Macaca. Falta lado direito de ataque. Quem sabe a chance da Ponte de chegar ao empate. Ele acertou a camisa, mas errou o jogador. Falta para a equipe da Ponte. Vem Cristiano para fazer a cobrança de falta para a equipe da Macaca. Cristiano que estava no Londrina no ano passado. Disputou contra a Ponte Preta o título da Série C e deu Macaca. Hoje ele é nosso. Cristiano pra bola, faz a sua estreia com a camisa da Ponte. Tava na Portuguesa, vem Cristiano pra bola, levantou, fechado na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta pra Ponte, é pro Giancarlo, de novo levantou, tocou na grande área, a Ponte vai fazer, Alex Alves, mas tá impedido, né? Levantou aqui o instrumento, confirmou o bandeirinha, tava na frente aqui o jogador da equipe da Ponte, não tava valendo nada, seria escanteio pra Ponte, mas tava impedido, né, Israel? A jogada que foi até bem construída, saiu ali o jogador da Ponte, o Vitor Pernambuco, nas costas do sistema defensivo da equipe do São Bernardo, Carlão. E, olha, eu confesso pra você que eu não vi o Bandeira, viu? Eu tô na sua, porque ali me pareceu tiro de meta, ele não conseguiu chegar na bola. Mas, se você viu o árbitro levantar o seu instrumento ali, o assistente número 1, de novo, né? Tá trabalhando o nosso querido amigo, o Danilo...
Rafael de Albuquerque Lima, tá trabalhando o homem, hein? Mas assinalou então o impedimento, já foi batido após de bola da equipe de São Bernardo que vence 1-0 a Ponte. Eu confesso que não vi ele levantando a bandeira, eu vi o árbitro, quem tá no YouTube vai ver, o árbitro levantando a mão esquerda. E quando o árbitro levanta a mão esquerda é porque tem impedimento, porque se fosse tiro de meta, ele faria um gesto com a bola ali na pequena área. Então por isso que disse que foi que ele assinalou o impedimento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Ponte dá muito espaço, Pará aqui na ponta esquerda, ele toca a bola para Pedrinho, Pedrinho vem, Pacheco na marcação, voltou pro Pará, Pará vai na disputa de bola ali com o jogador Lucas Cunha da equipe da Macaca, chega para tirar. O Pacheco toca na bola, a bola sai para lateral, é lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança, lateral pro São Bernardo, vai pegar aqui no pote de ração a bola, o Pará. Rapaz, o marketing da Federação Paulista de Futebol é simplesmente sensacional. Vem São Bernardo, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar, aí vem o Luquinha, foi tentar brincar no bico da grande área, Luquinha, aí não, né? Aí a bola sobrou pro Pedro Vitor, que bate pro gol, o goleirão da equipe da Ponte pega. Luquinha foi tentar brincar ali com a bola, não pode, né, Israel? Na frente, João Paulo. Até os jogadores da Ponte, inclusive Luquinha, estava pedindo a falta, o árbitro não deu. O Douglas Marques acabou deixando seguir aí o Pedro Vitor de fora da área, bateu com a perna esquerda, bola saiu fraca, a sorte da Macaca, o Diogo Silva fez a defesa e já repôs. Lateral agora, tiro de lateral para a equipe da Macaca, já batido pelo Pacheco. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 35, agora caminhando para 36. No regressivo 9 para terminar o primeiro tempo no giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Aqui no Majestoso, a Ponte perde e o São Bernardo vence. Robson marcou a 4 minutos do primeiro tempo. São Bernardo 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo, rivalo.bet. Mais cedo no Noroeste Capivariano empataram 1-1, São Paulo perdeu para a Portuguesa, fora de casa a Portuguesa venceu 3-2, Mirassol e Bragantino empataram em 0-0, esse jogo já terminou. Amanhã 7h30 da noite a bola vai rolar, hein? Tem Santos e Corinthians às 7h30 da noite e depois o jogo do Guarani. O Guarani entra em campo e você confere contra a equipe do Velo Clube com o Daniel Farias aqui nos canais Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Agora o David Braz pegou de novo ali o Fabrício Daniel que tá no chão, Israel. Pegou e a jogada anterior ele errou o passe, né? Ele tentou sair jogando pelo meio, pelo centro do campo, roubou o foguinho, aí armou o contra-ataque para a equipe do São Bernardo. Ele fez a falta, foi obrigado a fazer a falta para cima do Fabrício Daniel. É a terceira do David Braz, hein? A falta está marcada, João Paulo na bola. Daqui a pouco, pelo conjunto da obra, ele vai tomar um presentinho ali. Bola para a equipe do São Bernardo. João Paulo bate nessa bola. Ele vira o jogo na ponta. E tocou tudo errado, né? Dificuldade tremenda ali pro jogador do São Bernardo. A bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. E a Ponte Preta havia ganhado a bola ali, né? A disputa de bola com a equipe do São Bernardo, do Bruno Lopes. Aí o Luquinha saiu disparado com a bola, mas o árbitro parou para marcar a falta em cima do Rodrigo Ferreira. O jogo tá parado, ganha a falta aqui a equipe do Berno. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Bola pra Ponte, olha o Cristiano, ganhou do primeiro, ganhou do segundo. Ele tá marcando uma falta. Pelo gestual ali,
Ele tá dizendo que o jogador da Ponte puxou o jogador do São Bernardo e foi, né, Israel? Puxou. O Pacheco puxou ali o 29, o Pedrinho da equipe do São Bernardo na frente do árbitro, né? E o Cristiano conseguiu roubar essa bola. Seria uma grande chance criada pela Macaca, mas acertou o árbitro. A falta está marcada. Já batida, vence São Bernardo 1-0. O Douglas Marques Flores, paulista de 40 anos, acertou na marcação. Falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Bola pro Bernô. Passe vinha aqui pelo meio campo. A zaga da equipe da Ponte recupera. Bola com o Tarek. Ganha a bola para a Macaca. Toca a bola lá na ponta à esquerda. Quem tá por lá é o Jean Carlos, camisa número 20, menino da base. Ele vem para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Macaca. Vem o Jean Carlos, põe bola aqui no campo de ataque. Era pro Bruno Lopes, briga ali com o jogador da equipe do São Bernardo. A bola volta pelo meio, voltou, chegou a zaga da equipe do Bernô, tirou a bola, voltou para a equipe da Ponte. Ganha o Tarek, ganha do primeiro, ganha do segundo, fez o passe pro Luquinha. Foi pro chão, o árbitro para marcar a falta, é falta pra Ponte, e pintou cartão amarelo no jogo aí, Israel. Rodrigo Ferreira, o lateral direito da equipe do São Bernardo, fez a falta pra cima do Luquinha na boa jogada do Tarek, né? Deu até um lençol meio comprido, né? Fez uma boa jogada pelo meio campo, fez o passe pro Luquinha, aí o Rodrigo Ferreira fez a falta está marcada, bom momento da Ponte, quem sabe aí, a chance do empate, Corsato. É falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança, e o Rodrigo Ferreira tomou cartão amarelo, hein? Jogador da equipe do São Bernardo. E o Elvis não tá aí, né, cara? O senhor tá com uma saudade, o coração, eu imagino como o senhor está com o coração. O Cristiano tá aí, né? Vamos cara, aí era meio gol, hein, velho? O Cristiano bate bem na bola também. Né? Mas quem sabe, né? Se é o gordinho, hein? Se é o Elvis, se é o nosso craque. Tá vendo aí, velho? Que fase. Volta, Elvis. Que fase. Mas eu acho que não volta mais não, hein? É falta pra Ponte. Quem sabe Cristiano, o novo 10 da Ponte Preta, pra fazer a cobrança na falta. 1, 2, 3, 4 homens na barreira do Alex Alves, o goleiro da equipe do São Bernardo. E tem um cara caído lá ainda, né? 1, 2, 3, tem 5 jogadores do Bernô. 6 na barreira com o que tá lá por baixo. Falta pra Ponte, meia esquerda. Passamos de 40, quase 41. Cristiano pra bola, bateu direto pro gol. Pegou o Alex Alves. Ele tocou no canto do goleiro, esperava a movimentação ali do goleiro, mas o Alex, experiente, foi pra ela, fez a defesa e não deu rebote, hein, o Israel Moreira. Tentou surpreender o goleirão Alex Alves, né, batendo baixo, né, não colocou por cima da barreira, não encobriu a barreira, bateu no canto da barreira, mas o goleirão estava bem posicionado, fez a defesa, já colocou em jogo a posse de bola da Ponte, David Braz com a bola. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 41 minutos passados deste primeiro tempo no regressivo 4 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro. Placar do futebol para você, Série A1. Campeonato Paulista, quarta rodada, majestoso. São Bernardo tá na frente, Robson marcou a 4 do primeiro tempo. Ponte 0, São Bernardo 1, placar ao vivo, futebol interior, Série A2. Campeonato Paulista, encerrado em Araraquara, Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 2-1. Em Piracicaba, o 15 empatou com a Água Santa em 0-0. Amanhã, 9h30 da noite, tem pelo Paulistão Série A1, Velo Clube Guarani, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao seu lado, torcedor, junto com o Frank Francisco, com o Israel Moreira, com o Felipe Marques e ao lado desta grande audiência aqui pelo YouTube Futebol Interior. O jogo tá parado ali no meio campo. Falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. E o Cristiano, o que tá resenhando com o árbitro do jogo, é o tal do Douglas Marques das Flores. Meu Deus, até agora só cartão pro time do São Bernardo, são 2 cartões amarelos no jogo. Bola pro Foguinho, é um dos amarelados. Vira o jogo na ponta esquerda, bola pro Pará. Já passou, pediu aqui o Pedrinho. Cruzamento pro Fabrício Daniel. Sai do gol, Diogo Silva. Ali foi pra bola o David Braz. Mas o Diogo Silva sai do gol para ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Thiago Barba tá dizendo aqui, Cristiano com a 10, analisando o histórico profissional do Eberlin, não digo nada, que ele fez isso de birra para provocar o Elvis. Será? Poderia ter esperado um pouco mais, né?
Também não dá pra colocar na conta do Eberlin. Bola pra Ponte, vem Cristiano, ganhou essa bola pra Macaca, toca a bola pra Vitor Pernambuco, vai Pernambuco, tá aqui na ponta direita, ele passa o pé em cima da bola, vem com a perna esquerda, não tem pra quem tocar, ele vai tentar tocar a bola pro Pacheco aqui, chegou a zaga da equipe do São Bernardo pra tirar, mas que leseira do tal do Pernambuco também, hein? Deus do céu, Pacheco pra bola, não critica não, Corsato, bola pro Tarek, Tarek na ponta, virou, tocou a bola aqui pro Pernambuco, Pernambuco pra Tarek, Tarek no meio, toca a bola pra equipe da Macaca, pro Cristiano na direita, pro Pacheco, cruzamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta, Bruno Lopes briga na ponta esquerda, a bola vai ficar pra Ponte, vai ficar pro Jean Carlos, de novo, perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, Alex Alves, levanta voo, pousa com ela em seus braços em segurança. O goleirão da equipe do São Bernardo, o Israel. Na tentativa da Macaca, agora pelo lado esquerdo. Tentou o lado direito, o Pacheco fez o cruzamento, a zaga tirou, aí sobrou pro Jean Carlos, que tentou voltar essa bola dentro da área, buscava o Vitor Pernambuco, mas ficou fácil pro goleirão Alex Alves, que já repôs essa bola, e vem a Ponte. E vem Ponte, ganha a bola aqui, mas o árbitro para marcar a falta. Tá parando para marcar a falta em cima do jogador do São Bernardo, o jogo tá parado. O comentarista pegou no microfone, é sinal que ele quer falar. Fala, Francisco. O que eu não consigo aguentar no futebol é essa chatice. A mesma jogada, quando tá com um time, é falta. Quando o outro faz a mesma jogada, no caso a Ponte, evidentemente, é falta. Gente, isso é irritante pra mim aqui. Imagina o time em campo. O Lafayette Neto. Boa noite, futebol interior. Grande abraço ao querido amigo Israel Moreira. Opa, grande Lafayette, hein? Um abraço, meu amigo. Bom trabalho aí, tá ouvindo a Rádio Futebol Interior e trabalhando lá no Jardim Santo Teodócio, a minha região, na minha quebrada, na Eurosimbo Baia. Ó o São Bernardo. Vem São Bernardo, bola para Fabrício Daniel, Diogo Silva. Tem que sair do gol para ficar com ela. Mais 4. Vamos até 49, passamos de 45 canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem São Bernardo, bate na bola ali o Fabrício Daniel, chega a zaga da Ponte pra tirar, bola volta pro Bernô, vem o Pará vira o jogo aqui da esquerda, a bola foi pingar lá na direita, bola pro Rodrigo Ferreira pra Pedro Vitor, foi daí que saiu o primeiro gol dos caras, ele faz a finta, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, por baixo. Chega Bruno Lopes de novo, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Luquinha no meio, tentou fazer o passe ali, chegou a zaga da equipe do São Bernardo pra tirar, bola voltou pra Fabrício Daniel, o centroavante tá sozinho, fez o passe, sai do gol, Diogo Silva. Pra ficar com ela, o passe era pro Pedro Vitor, entre o lateral e o zagueiro, sai do gol, Diogo Silva pra ficar com ela. Quem mais aqui? O Tânia Mara, o Elvis não vai não vamos deixar, fica Elvis. Se tivesse no jogo, estaríamos no mínimo empatado. Renata Dalgalo, saudade do Elvis. Boa noite, narrador, diz aqui o Galvão. Eu tô precisando trocar meu óculos, eu não consigo enxergar, velho. Os jogos estão difíceis, diz aqui o Galvão. Ronaldo Neto, o time melhorou um pouquinho, mas sem querer te criticar, mas esse Pernambuco, hein? Não relou na bola. Fazia tempo que eu não lia relou na bola. Sem querer criticar. Mas... tá dizendo aqui o Ronaldo Neto. O narrador também já criticou, né? O narrador também tem a mesma percepção. Detalhe, viu, o Corsato? O Cristiano, a mobilidade dele é maior do que a do nosso ex-10. Né, o Elvis, que nós não sabemos se vai ser ex mesmo, mas é que o ritmo não é o mesmo, né? Porque o time não vem jogando. Mas a participação até aqui do Cristiano, principalmente marcação, eu não sei o Frank, mas eu tô gostando, viu, Corsato? Acho que o Cristiano que vai dar bom, vai dar samba com a camisa da Ponte. E aí, Frank, rapidinho, fala são estilos diferentes, né, Israel? Mas também tô gostando muito do que vi até agora. Mas tem que ressaltar que é estilo diferente. Bola para a equipe da Ponte, vinha para o campo de ataque, chegou Pará, tira essa bola, bola volta aqui para o campo de ataque, chegou David Braz, dá um bico na bola, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Tânia Mara, Renata Dalgalo, audiência feminina com a gente, o Ronaldo Neto foi quem falou aqui do Cristiano, o jogo tá parado porque o Cristiano bateu cabeça ali com o Augusto, né? Zagueiro da equipe do São Bernardo. Foi falta pra Ponte, né, velho? Foi falta. Olha lá, veio cara. Com tudo aí, que o zagueirão. Isso? O Augusto, 97, o Cristiano tava de costas, né? O Marcelo ficou pé da vida. O árbitro não havia dado a falta, viu, Corsato?
Alguém sinalizou a ele que ele voltou atrás e deu a posse de bola para a equipe da Ponte. A mulherada com a gente hoje aqui, ó. Laís Cristina, cadê escanteio pra Ponte? Não tem ainda, Laís. Raíssa Lopes, a Ponte vai virar 3-1. Valeu, Viviane Cristina. Vamos dar like na transmissão. Obrigado, Viviane. O bom, cara, que é o ouvinte, né? Ele lembra que eu tenho que pedir o like. Que beleza, hein? Isso é sensacional, cara. Presta atenção no serviço, narrador. Ô, Vivi, beijão pra você, querida. Obrigado pela audiência aí. O Marco Mantovani também tá com a gente. Valeu, obrigado pela audiência aí. Vem Cristiano pra fazer a cobrança da falta pra Ponte. Vamos chegar a 49, hein? Acho que é essa a falta, mas ele vai dar pelo menos mais um, né? Porque o jogo ficou parado aí já nos acréscimos. É falta. O Tarek tá ali, hein? Conversando aquela resenha, um pedindo o zap do outro, né? Quem sabe, pra fazer aquela amizade, aquele companheirismo. Cristiano pra bola, levantamento na boca do gol, pra fora! E o zagueirão da Ponte, o Lucas Cunha, hein? Ô, Lucas Cunha, o que eu vou falar lá em casa, meu querido? Ele furou! Era o gol de empate da Ponte, Israel, me conta aí. Sozinho, na belíssima cobrança do Cristiano, nas costas do sistema defensivo, mais uma vez da equipe do São Bernardo, que também falhou na marcação nessa primeira etapa. Pra sorte do Bernô, acabou falhando o zagueirão da Ponte e desperdiça a chance do empate, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Apita o árbitro, Douglas Marques das Flores. Fim de jogo no primeiro tempo, a bola parou no Majestoso. A Ponte perde, o São Bernardo vence. São Bernardo 1, Ponte 0, São Bernardo 1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. E aí, Israel Moreira, a saída dos jogadores no gramado do Majestoso, a Ponte perde o jogo pelo placar de 1-0. O Cristiano, o estreante com a camisa da Ponte, substituindo o Elvis, número 10, vai falar aqui dessa primeira etapa, da sua participação com a camisa da Ponte. Cristiano. Jogo, demos um gol ali no gol, foi só aquele lance. A equipe do São Bernardo é muito qualificada, a gente sabia disso, mas fizemos jogo de igual para igual, tivemos um gol impedido, tivemos outras oportunidades, agora é seguir fazendo isso que o gol vai sair no segundo tempo. Aí, continuar fazendo isso, pressionando, que o gol vai sair na segunda etapa. Falou o Cristiano, um dos estreantes com a camisa da Ponte na partida de hoje. Os outros, né, o Corsato, aproveitando aí a deixa, o Tarek, volante, um dos estreantes, o Lucas Cunha, o David Braz, a dupla de zaga, os dois fazendo a sua estreia com a camisa da Macaca, o Tarek, como nós dissemos, o Jean Carlos, que está de volta depois de agosto de 2024, o Cristiano com a 10, e o Vitor Pernambuco, que não relou na bola, como disse aí o nosso colega, o nosso amigo ouvinte, Corsato. É isso, esse Israel Moreira aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Tudo empatado no relógio, 22:22. Ô Frank Francisco, um destaquezinho seu aí daqui a pouco pro seu comentário no intervalo do jogo. A Ponte perde pro São Bernardo 1-0. Apesar da derrota até aqui, a Ponte dá um alento, Carlos. Tem alguns detalhes para acertar, normal, mas acredito que Marcelo conseguindo corrigir esses detalhezinhos, a gente pode ter um resultado melhor. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Eu vou pro intervalo. Volto já, hein? Aparecido Alves, like 67. Direto de Pontes Gestal. Onde fica Ponte Gestal? Segundo o Aparecido Alves, pertinho de Votuporanga. Férias e acompanhando a nossa judiada Ponte Preta, o Ricardo Monteiro. Vamos empatar e virar. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência. A Antizada também tá por aqui, mas a gente agradece a audiência de todo mundo. Depois do intervalo voltamos. Vou girar aqui o placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br, e trocar uma ideia, bater um papo aqui com você e com o Frank Francisco do que foi o primeiro tempo. 0 Ponte, 1 São Bernardo, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui
Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A Ponte Preta tá perdendo para a equipe do São Bernardo pelo placar de 1-0. Já que tô falando de placar aqui, deixa eu trazer aqui o placar ao vivo. Futebol Interior, Rivalo.bet.br. Começar rapidamente aqui falando da quarta rodada da Série A2 do Paulistão. Falar em Série A2, a Série A3 começa nesse final de semana também no Campeonato Paulista. Mas vamos falar da Série A2 que já tá na quarta rodada, hein, viu? Bem, gente, rapaz, estamos no dia 21 de janeiro. Normalmente, né, nos anos anteriores, 21 de janeiro, os times estavam começando a jogar. Já estamos na quarta rodada da Série A2. Juventus mais cedo na Moca. Israel Moreira quer que fala Mooca. Juventus 3, Taubaté 2. O Sertãozinho empatou com o Grêmio Prudente 1-1. Todos os jogos finalizados, tá bom, gente? Vejo aqui no placar ao vivo Futebol Interior. O São Bento perdeu mais uma. Perdeu em casa pro Monte Azul pelo placar de 1-0. A Votoporanguense venceu o Santo André por 1-0. O Linense em casa perdeu pro Ituano. O Ituano que faz campanha aí para tentar retornar para a Série A1, né? Caiu em 2024, não conseguiu subir em 2025. E foram Ituano e Ferroviária, né, que foram rebaixados e não conseguiram subir, não, no ano anterior, no ano seguinte. O Osasco Sporting venceu o São José por 2-1, a Ferroviária venceu a Internacional de Limeira por 2-1, 15 de Piracicaba e Água Santa empataram em 0-0. Agora, o placar ao vivo Futebol Interior Rivalo.bet.br vai destacar a Série A1 do Campeonato Paulista. Quarta rodada também, tá? Que começou ontem, transmitimos aqui nos canais Futebol Interior com a Amizade de Novo Horizonte, a chumbada do Tigre de Novo Horizonte para cima do Palmeiras. Primeira derrota do Palmeiras. O Palmeiras jogou com um time alternativo, né? Mas é o Palmeiras. Perdeu de 4-0 pro Novo Horizontino. O Robson
fez 3 gols. E o torcedor da Ponte não vai lembrar, com certeza. Mas o Robson, ele é campineiro e fez base na Ponte Preta. Meteu 3 gols ontem. Ele já tem 6 gols no campeonato. E tá valendo hoje no futebol interior. Ele já bateu a meta. Já fez o mesmo número de gols nessa temporada que ele fez no ano passado. Ano passado, se eu não estou enganado, ele estava no Curitiba. O Noroeste empatou com o Capivariano 1-1, jogos de hoje já, tá? O São Paulo perdeu no Morumbi, hein? Pra Portuguesa, 3-2. Mirassol e Bragantino ficaram no empate, 0-0. O Bragantino até que começa bem a temporada, mas o Mirassol não tão bem assim, né? Mirassol que vai disputar a Copa Libertadores da América, já entra na fase de grupos. O único jogo em andamento é esse que estamos aqui no intervalo, Ponte 0, São Bernardo 1. Amanhã, mais 3 jogos para completar aí esta 4ª rodada deste Campeonato Paulista. Santos e Corinthians, 7h30 da noite. 8 da noite tem Botafogo e Primavera, esse jogo todo o primeiro tempo aqui nos canais Futebol Interior e depois com a W Sports do Wilson Rocha e às 9h30 da noite, Velo Clube Guarani com Daniel Farias, com o Roberto Marcondes e o Pedro Lino. Bom, 10h30 da noite para Rivalo.bet.br, Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, União, proteção veicular, faça já sua cotação e proteção do seu bem, seu carro ou moto, cobertura 24 horas, União 999-77-9029, Sinditaxi, Autoposto Casa do Taxista, Restaurante Pizzaria do Dadá, Placar ao Vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Ô Frank, vem comigo, Frank, pega o microfone aí e fala deste jogo, 1 pro São Bernardo, majestoso, 0 pra Ponte. A Ponte tomou um gol bobo, hein? Um gol bobo, falha na marcação. O Robson cutucou, fez 1-0 para a equipe do São Bernardo. Mas a Ponte enfrentou o time do São Bernardo, né, Franqui? Sim, Carlos. E se a gente olha, por exemplo, a estatística de posse de bola, por exemplo, a do São Bernardo foi muito maior. Mas se você analisar o jogo em si, o São Bernardo chegou sim 2 vezes, né, que tem 2 finalizações certas para o gol, como a Ponte também tem 2. Ele chegou em algumas oportunidades, mas aí a Ponte já estava melhor posicionada. Esse primeiro gol, Carlos, a gente pode reputar completamente a questão, torcedor, da falta de entrosamento, desse time estar jogando a primeira vez junto, a dupla de zaga é a primeira vez que joga. O Jean Carlos, gente, é há quase 2 anos parado. Estava conversando aqui com o Israel, você percebe que há falta de tempo de bola nele. O Tarek, por exemplo, com o Rodrigo Souza, Carlos, no início do jogo, eles estavam deixando um buraco entre eles ali na meia cancha, aonde o São Bernardo começou a criar muito espaço e o João Paulo começou a usar aquele buraco e ele começou a descer junto com o Pedro Vitor e mais em cima do Jean Carlos, tanto que a Ponte faz uma mudança total, né? O David Braz está do lado esquerdo, o Lucas Cunha do lado direito. No ataque também mudou, o Luquinha foi jogado lá do lado esquerdo, voltando bem mais, né? Tentando dar um apoio ali para o Jean Carlos. Fica o Bruno Lopes na frente, vamos dizer ali, ele e o Cristiano revezando ali em quem vai vir para centroavante. E o nosso amigo aqui, o Vitor Pernambuco, que até tentou, ele foi muito voluntário em voltar para marcar, mas assim, ofensivamente ele não foi operante, ele frustrou um pouquinho a gente aguardava um pouquinho mais. Mas Carlão, gostei, o time pelo menos está reagindo. Agora isso era nítido, né? Aí vamos acreditar a falta de tempo de treinamento, aí vai uma série de fatores. Mas assim, não tô para criticar não, eu gostei do que vi da Ponte. É claro, tá enfrentando uma grande equipe, você mesmo falou aí, Carlos. Rapaz, quando você olha, por exemplo, para esse meio de campo, João Paulo, nossa, eu gostaria de vê-lo na Ponte de novo. Esse Fabrício Daniel, Carlos, eu particularmente gosto muito dele, já não é de hoje, né? Centroavante de área, e é um Novo Horizontino, tava no Curitiba. Jogou no Sport também, não jogou? Também. É muito bom jogador, não pode dar bobeira com ele, tá dando um trabalho danado para nossa dupla de zaga. É um time bem acertadinho, né, Carlos? O Foguinho, bom, cabeça de área, cairia bem na Ponte também. Mas assim, no cômputo do geral, para mim uma partida mais leve, Carlos.
vamos dizer assim, um leve destaque para o São Bernardo. É claro, também teria que ser assim, né? Mas a Ponte chegou muito próximo, jogou de igual para igual. Não fosse esse lance do primeiro gol, nós estaríamos falando aqui de um 0-0 com toda certeza. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, a bola vai rolar no segundo tempo. Deixa eu abraçar aqui o Gilberto Manuel, tá dizendo que hoje vai dar a Ponte. Ele tá em Barão Geraldo. Valeu, Gilbertão, obrigado. Boa noite, manda um salve aí pra Ponte, pra Nobre Ponte. Eu acredito, vamos virar, é o Fernando Rodrigues. Ô Fernandão, um abraço, tamo junto, hein? O Júlio manda uma mensagem aqui. Ô Júlio, cuidado, velho, com o que você escreve aí nas redes sociais, né? Porque você tem que ser responsável pelo que você escreve aí. Eu não vou colocar voz nessa mensagem, não. Ele fala que depois daquela... Vou só resumir aqui, depois daquilo que aconteceu com o Rui Rei na Ponte lá em 77, a Ponte nunca mais foi a mesma. Mas cuidado, quando a gente coloca alguma coisa aí nas redes sociais é complicado, né? Depois provar que é difícil. O Antônio Tontoli. O Marcelão vai dar um jeito nesses jogadores de fazer a Ponte voltar a ser grande de novo. Valeu. A Aparecido Alves também tá ligado conosco. Obrigado pela audiência, Ricardo Monteiro. O José Ponte também ligado. Valeu, Thiago Barba. Tá todo mundo com a gente. Tânia Amara, Renata Dalgalo, o Galvão. Quem mais aqui? O Ronaldo Neto, a Laís Cristina, a Raíssa Lopes, Viviane Cristina, o Antônio, já falei dele aqui, o Marco também tá ligado, valeu, Tony Som, todo mundo com a gente. Carlão, aproveitar a sessão mandando um abraço, temos uma audiência qualificada aqui. Primeiro que o patrão tá na audiência, então um abraço, doutor Arthur Eugênio Matias, que está na audiência aí, dizendo que está ouvindo. E tem uma pessoa, aliás, mandar um abraço também pro meu amigo Paulinho, tá lá no Jardim Von Zuben, que está acompanhando o jogo na audiência, mas a nega véia não ajuda. Vai ajudar daqui a pouco, Paulinho. Fala, Arthur, e fala, Paulinho, um abraço. E quem mandou aqui o recado especial, o senhor, lá da Praia Grande, está passeando. Ederaldo Poi, dizendo pro senhor ler o WhatsApp, fica lendo as meninas e não presta atenção no que ele te manda. Poi. Grande Poi, meu amigo, meu parceiro. Um abraço, Poi. Tamo junto, hein? Beijo pro Poi. Poi tá com a gente também lá na CISP. Grande Poi da Jovem Pan. Hoje ele pôs o chefe pra trabalhar dobrado, velho. Hoje o homem pode, né? Tá na Praia Grande, curtindo a família e o mar da Baixada Santista. Um abraço. O Aguirre, 1979, mandou pra cima a Ponte. Douglas Nunes. Será que a Ponte empata? Sou de Brasília, Minas Gerais. Valeu, Luiz Simas. Estamos voltando tudo ao normal. Agora precisamos vencer as 2 partidas em casa. Não vamos cair. Ô Luiz, aquele abraço, meu querido. Eu iria pedir o Diego Tavares no time, mas não deu. Ele voltou com colete e tudo. Não deu. Sem alterações a macaca nenhuma, a Ponte volta é a mesma equipe que finalizou o primeiro tempo. E o Bernot também, viu, Corsato? Não, por enquanto, nenhuma sinalização de mudança da equipe do técnico Ricardo Catalá. Vai começar o jogo no segundo tempo, apita o árbitro! Tem bola rolando no Majestoso! É hora de printar a tela, Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro para trazer todas as informações para você. Falar nisso, faz uma semaninha que eu não faço um longão. Um abraço para você, ouvinte ligado aqui nos canais Futebol Interior. Posse de bola já foi da Ponte, mas o Tarek tá no chão. Tarek com o foguinho. Tá saindo fogo nessa disputa aí, viu, Morena? Essa merecia o cartão, mas ele já tá amarelado e o São Bernardo recuperou a bola e vem pro ataque. Bola na ponta esquerda, vem Pedrinho, fez o passe, procurava o Fabrício Daniel, bola pro goleirão Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela. Ponte Preta agora troca de lado, obviamente, né? Ataca pro gol do placar eletrônico, ou seja, o gol do portão de entrada do Majestoso. O Diogo Silva defende o gol da Fepasa. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. O Bernot, camisa amarela, meias amarelas com detalhe, faixas preta na horizontal. E o calção todo preto, números preto às costas. A arbitragem com camisa meia rosa, calção preto. O goleiro da Ponte todo de vermelho. O goleiro do São Bernardo, Alex Alves, todo de azul. Bola pra Ponte aqui no campo de defesa. David Braz, experiente David Braz. Toca a bola para Lucas Cunha. Lucas Cunha para David Braz. David Braz para Diogo Silva. Diogo Silva para Lucas Cunha. Tudo isso no campo de defesa. A Ponte vem trabalhando bola. Tenta fazer o passe aqui pro Pachecão no campo de ataque. A bola saiu para lateral. É lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior.
Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, manda mensagem pra cá no YouTube. Tô ligado no YouTube, vai no YouTube, manda mensagem pra gente. Como é bom ter você ligado conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Tem superchat também pra você participar, tá bom? Se tiver com algum sobrando aí no bolso, manda lá o superchat. Os superchat eu sou obrigado a ler, tá? Bola aqui pro campo de ataque, vem Macaca, vem Ponte, olha o Pernambuco, ganha essa bola pra Macaca, vira o jogo, trabalha a bola na ponta direita, vem cruzamento do Cristiano, levantamento na grande área, o toque do Rodrigo Souza. Ele tentou fazer aqui a linha de passe e era pro Pernambuco, né? Mas ele correu atrás da bola e não pegou, ela saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do São Bernardo. Moreira. Primeira boa chegada da Ponte nessa segunda etapa, no cruzamento do Cristiano, o Rodrigo Souza deu uma de atacante, tentou fazer o passe pro Pernambuco, mas não chegou, a bola foi forte demais, o tiro de média já foi batido e a Ponte retomou. Vem bola pra Ponte aqui no campo de ataque, foi pro chão, era o Tarek que tava por ali. Aí a zaga da equipe do São Bernardo chega dominando essa bola, mas agora o Rodrigo Souza pegou ali o jogador da equipe do São Bernardo, camisa número 10, o Fabrício Daniel, que tem tatuagem na coxa. O Fabrício Daniel, rapaz, o Rodrigo Souza levantou o Fabricião agora, hein, o Isael Moreira. Carrinho perigoso, hein? Pegou no tornozelo ali do jogador da equipe do Fabrício Daniel, né? Da equipe do São Bernardo, que estava com o pé de apoio no chão. Perigoso o carrinho, sentindo muito ali o tornozelo direito, o jogador da equipe do São Bernardo. Olha, Carlão, o Douglas gosta muito da resenha, né? Esse árbitro Douglas Marques Flores gosta de conversar, mas, cara, essa pegou, acho que foi forte demais ali, essa falta cometida pelo Rodrigo Souza, e amarelo, o primeiro pra Ponte, o camisa número 5 da Macaca. Isso, o Rodrigo Souza tá amarelado. O árbitro da partida, né, o Douglas Marques das Flores, ele havia dado 4 cartões no primeiro jogo. Ele apitou, no primeiro jogo que ele apitou Primavera 3, Novo Horizontino 4. Já deu 3. Com menos de 50 minutos de total. E doeu ali pra cima do Fabrício, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Eu tô com medo do VAR chamar pra expulsar, viu, velho? Olha, Carlos, você é um pouquinho mais... Se não fosse tanta resenha, eu poderia ter levado o cartão vermelho sim. Mas já está de volta o Fabrício Daniel, atendido e já recuperado, está no gramado, a posse de bola da equipe do São Bernardo. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando aí. O último jogo entre Ponte Preta e São Bernardo foi no ano passado, pela 12ª rodada da Série C, da qual a Ponte levantou o caneco, né? A Ponte perdeu pro São Bernardo no 1º de maio, pelo placar de 2-0. A Ponte não vence o São Bernardo desde 2017, velho. Tá virando uma freguesia danada aí. Chegamos à marca de 5 minutos deste segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E a Ponte, por enquanto, fica zerada na competição, né? 4 jogos, nenhum ponto, 7 gols sofridos do time da Ponte Preta. Bola para a equipe da Macaca. Rodrigo Souza tira, ficou só no cartão amarelo mesmo para ele. Bola voltou para Ponte, era o Cristiano, briga, perde. João Paulo ganha, toca a bola para Foguinho. Foguinho na direita para Rodrigo Ferreira. Ferreira toca a bola para Pedro Vitor. Os mesmos 11 de cada lado que começaram, tanto da Ponte quanto da equipe do São Bernardo. Bola, você vê do lado aí na nossa arte no YouTube, a Ponte escalada e também o time do São Bernardo, você que tá com a gente no YouTube. Obrigado você que tá conosco também na Alexa, no canal de áudio dos canais Futebol Interior, no site futebolinterior.com.br. Fabrício Daniel, ponta esquerda pro Pedro Vitor, cruzamento, David Braz, esticou o pernão e tirou, a bola voltou pra Ponte, vem Pacheco, 6 minutos, segundo tempo, 1-0 pros caras, vem Ponte, bola pro campo de ataque, era pro Bruno Lopes, teve que sair do gol, goleiro. O Alex Alves, e ele teve uma visão panorâmica,
porque viu que o zagueirão não ia chegar e já saiu da área e jogou bola pra lateral. Lateral pra ponte, tem pressa, perde o jogo. 1-0, Cristiano toca a bola pra Pacheco. O Pacheco sai da ponta, vem pro meio. Demorou pra tocar. Aí veio o Tarek, que briga pra cima do Foguinho. Tarek deixou o bração. O árbitro vai parar. E o Rodrigo Souza agora não pôde pegar o jogador da equipe do São Bernardo, João Paulo, porque já tinha cartão. Vem João Paulo, vem São Bernardo. Na ponta esquerda, bola pro Pedrinho. Vem o Pedrinho, virou, trabalhou pro João Paulo, bate pro gol. Foi embora. Errou, hein? Tava de cara pro gol. Ele bate, ela vai embora, linha de fundo. Perdeu uma boa chance o São Bernardo agora, hein, Isaías Morena? Perdeu e pra alegria, brincadeira, pra raiva do técnico Ricardo Catalá, que levou as mãos ali a careca, reclamando do gol perdido da equipe do São Bernardo. O João Paulo, meio campista, que já passou pela ponte, recebeu sozinho, tentou chutar de primeira, pegou mal na bola, longe do gol do Diogo Silva, o tiro de meta já foi batido. Ponte perde 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Pra quem viu a Ponte jogar na Série C do Campeonato Brasileiro, né? E aqui não vai crítica, é lógico, né? Porque a preparação foi toda horrorosa, né? Da Ponte Preta, mas aquele jogo forte da Ponte, né? Marcando sob pressão o adversário. Ainda não apareceu. A Ponte tá tentando, mas aquele jogo forte de imposição da Ponte sumiu. Bola aqui pra equipe do São Bernardo, vem pro campo de ataque, Giancarlo, falta em cima do jogador da equipe do São Bernardo, o jogo tá parado, falta pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando pelo YouTube Futebol Interior, participe, deixa a sua mensagem, jogo parado, falta pro São Bernardo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Bora lá, vamos pro jogo aqui, você ligado nos canais Futebol Interior, Rodrigo Souza, Tarek, na ponta, David Braz, perna esquerda, ele põe na bola pra Giancarlo pro Cristiano, de calcanhar, hein, é o Luquinha, tá por aqui, aí chegou o Foguinho, colocou o bração ali pra cima do Luquinha, ele olha pro quarto árbitro, né, que não é o árbitro do jogo, Danilo Ricardo Salgado, de 27 anos, ele que é auxiliar de vendas, formado na academia da FPF em 2022, mas ele não é o árbitro, né? O árbitro é o Douglas, é o árbitro Douglas Marques das Flores, né? E ele não deu nada. Bola pra Ponte, campo de defesa, quem tá por lá é o David Braz, e aí ele virou pra tocar pro Lucas Cunha, e o Lucas Cunha falou, aqui comigo não. Manda lá pra frente. Ele tocou a bola pro Pacheco. O Pachecão saiu com bola e tudo. A bola saiu pra lateral. É lateral pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança. E vai mexer o time da Ponte. Cara, essas coisas que eu não concordo. Mas tudo bem, eu não vou criticar, tá? Você não mexe no intervalo e aí com menos de 10 minutos já tem 2 jogadores na beira do gramado, na espreita pra entrar. E o Diego Tavares vai entrar. Eu aposto com vocês que um que vai sair é o Pernambuco. Aposto. Bola aqui na ponta. Trabalha a bola Pedro Vitor. Ganha a bola para a equipe do São Bernardo. Toca a bola para Foguinho. Foguinho na ponta. Vira o jogo para João Paulo. Vem o João Paulo. Hoje caiu um pix na conta dele aí. Bola para a Ponte. A Ponte pagou o Transferban. E o João Paulo era um dos credores da Ponte Preta que estava ali no pente para receber. Aí o Cristiano foi pego com falta. O jogo tá parado. Falta para a Ponte. Toque de 10 minutos passados. 10 passados deste primeiro tempo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Cravamos 10 passados deste primeiro tempo, deste segundo tempo. 35 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, quarta rodada, majestoso. Te contei não, a Ponte perde, o São Bernardo vence. Ponte 0, São Bernardo 1. Robson marcou a 4 minutos do primeiro tempo. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Mais cedo, Noroeste 1, Capivariano 1. São Paulo 2, Portuguesa 3, Mirassol 0, Bragantino 0. Amanhã, sequência da competição, tem com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Velo Clube Guarani, 9h30 da noite. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Cossa.
fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Israel Moreira e do Franco Francisco. Ao seu lado, torcedor. Alterações na ponte, as primeiras do jogo, Israel. As primeiras da Macaca também. Marcelo Fernandes fez as mudanças, Rodrigo Souza, camisa número 5 e Vitor Pernambuco, 11, deixam o gramado para as entradas de Diego Tavares, 7 e Gustavo Teles, 35. Gustavo Teles, 35 e Diego Tavares, 7 entraram na Macaca. O treinador mexeu lá, o comentarista fala aqui, fala do jogo e das alterações da ponte. O Pernambuco era pedra cantada, o Rodrigo Souza estava amarelado. Entram Gustavo Teles, que foi titular nas 3 primeiras rodadas, e o Diego Tavares. Já você fala, viu, Franco? Que a ponte vem. Deixa eu ver esse ataque aqui. Bruno Lopes toca a bola para Pacheco. Ô, Bruno. Toca no pé do cara, né? A bola voltou para a equipe do São Bernardo. Vai, Franco, fala aí. Acertou nas 2 substituições, Carlos, mas vamos ver como o time reage, né? Pedro Vitor, o Bernon vem, perna esquerda, bateu uma bomba para fora. E olha que o Rodrigo Ferreira passou aqui pela direita pedindo a bola, mas ele encheu de coragem, bateu pro gol, ela foi embora, Israel. Bateu de fora da área, perna esquerda, buscava o canto direito do Diogo Silva, arriscou o Pedro Martins, aliás, o Pedro Vitor, que foi o jogador que deu assistência pro gol da equipe do São Bernardo no primeiro tempo. A posse de bola já está com a Macaca, segue 1-0 São Bernardo. Vem ponte, a bola aqui pro campo de ataque vinha. O árbitro tá pegando ali o impedimento do Diego Tavares. O jogo tá parado. Portanto, você vai ver na nossa tela já as alterações. O Rodrigo Souza sai para a entrada do Teles, o Vitor Pernambuco, que fez a sua estreia, sai para a entrada do Diego Tavares. A ponte, portanto, de Diogo Silva, Pacheco, Braz, David Braz, Lucas Cunha, Jean Carlos, Teles, Tarek, Cristiano, Tavares, Bruno Lopes e Luquinha. O São Bernardo ainda com os mesmos 11 da primeira etapa. Alex Alves, Rodrigo Ferreira, Helder Augusto Pará. Você tá vendo na tela aí, Foguinho, Robson, João Paulo, Pedro Vitor, Fabrício Daniel e Pedrinho. Bola para a equipe da Macaca, David Braz. 13 minutos, 13 passado o segundo tempo. No regressivo 32 para terminar o jogo. Ponte tá perdendo. Será que é hoje que a Ponte vai conseguir pontuar na tábua de classificação? Será? Vamos aguardar. Ponte vem, na ponta direita é o Pacheco, sai da ponta, vem pro meio, Teles perde, ele não toca, a bola volta para Cristiano, fez o passe pro Bruno Lopes, entrou na grande área, a bola vai contra o gol, pra fora! O Augusto até que tentou, hein? O Augusto é nosso, rapaziada. Meteu o pezão na bola, nem cobriu o goleirão, foi embora, linha de fundo. Escanteio pra Ponte, o primeiro escanteio pra Ponte no jogo com 14 minutos do segundo tempo, Israel. Quase a Macaca chega ao empate, o cruzamento, a tentativa ali do Cristiano, né? Buscava a jogada com o atacante Bruno Lopes, o zagueirão Augusto. Acabou colocando o pé esquerdo na bola, se safou a equipe do São Bernardo, escanteio, lado direito de ataque, Cristiano na bola e a Macaca mudou e já informamos. Já, camisa número 17, tá Caio no jogo. Ganga. É o Ganga que tá no jogo. Acho que foi o Luquinha que foi embora, mas o Israel confirma. Bola pra Ponte, Cristiano, levantou, tocou na grande área. Ele pegou no braço, acho que do jogador do São Bernardo, pelo menos é o que a Ponte pede. Bola volta pra Macaca, Bruno Lopes bate pro gol. Pra fora, vai embora. Linha de fundo, Bruno Lopes vai conversar lá com o árbitro da partida, pedindo um toque de mão, né? Pedindo um toque de mão. Vamos ver o que vai dizer aí a arbitragem do jogo. E agora o Bernon vai mexer. E agora vem esse a dar com pau aí, hein? Esse a dar com pau nesse time do São Bernardo. Vamos com calma. Já o Israel Moreira vai falar. Na Ponte é isso mesmo, né, ô Israel? O Luquinha foi embora, né? Isso, Luquinha 70 deixou o gramado para a entrada do Caio Ganga, número 17. Serão 3 as alterações da equipe do São Bernardo, as 3 primeiras promovidas aí pelo técnico Ricardo Catalá. Bom, Echaporã, Felipe Garcia e Matheus Salustiano. Os 3 entrarão aí na equipe do São Bernardo. Echaporã tá no jogo. O camisa número 5 também é o Matheus Salustiano. Bom, daqui a pouco a gente vai confirmar. E o Felipe Garcia, né? Também no time do São Bernardo. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado aqui nos canais de Futebol Interior, segue participando com a gente. 15 minutos, né? Com 15 minutos deste segundo tempo. A Ponte já fez uma outra alteração, o Luquinha saiu para a entrada do Caio Ganga. Caio Ganga 17, camisa 17, o Caio Ganga. Certo. As alterações do São Bernardo, Corsato.
saíram. Augusto quase fez o alto gol ali, o 97 deixou o gramado. Pedro Vitor, número 11, também deixou o gramado. E o Fabrício Daniel com a 10. Entraram Matheus Salustiano, 5, Felipe Garcia, 9 e Echaporã, número 27. Repetindo, Echaporã, 27, Felipe Garcia, 9 e o Matheus Salustiano, número 5. As 3 alterações, as 3 primeiras do técnico Ricardo Catalá. O Catalá deu uma força pra nós aí, viu? Se o Pedro Vitor não saiu machucado ou sem fôlego, pra mim era o melhor atacante do time do São Bernardo. Deu uma força pra nós aí agora, hein, ô Franco Francisco? Eu tô achando muito bom. É isso, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. O São Bernardo fez as 3 primeiras, né? Tem mais 2 alterações para fazer e pode parar o jogo mais 2 vezes. A Ponte pode parar o jogo só uma vez, né? Porque a Ponte mexeu 2 vezes com a bola rolando. Tem 2 alterações por fazer aí o time da Ponte. Pacheco faz o passe, procura aqui o Diego Tavares na marcação. Chega o Pará, ganha, briga. Diego Tavares com o Pará. O Diego Tavares briga com o Pará. Tá valendo tudo isso aí, viu? E aí o Pará ganhou essa bola para a equipe do São Bernardo. Faz o passe, abre o jogo, toca a bola para João Paulo. Ninguém marca o João Paulo. Vem João Paulo, passa por 1, passa por 2. Só agora que o Teles volta. Aí ele volta essa bola um pouco mais atrás. Bola do Pará. O Pará começa tudo de novo aqui no campo de defesa pro Helder, o capitão. O capitão vem trabalhando bola aqui pra equipe do São Bernardo. Ele toca a bola aqui pro Foguinho. Foguinho ganha essa bola pra equipe do Benô. Toca a bola pra Helder. Helder pra Echaporã. Echaporã fez o passe pro Rodrigo Ferreira. Toca a bola pra Echaporã. Vem o Cristiano. Olha onde tá o Cristiano. Ganha a bola pra ponte de calcanhar. Toca a bola pra Giancarlo. Vem Giancarlo. Ganha a bola pra ponte. Ele trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Vem, pega no jogador da equipe do São Bernardo e sai. A bola é da ponte, cara. A bola é da Ponte. Bola para Macaca. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Lateral para Macaca, 18 minutos, segundo tempo de jogo. 0 para o São Bernardo. 0 para a Ponte. 1 para o São Bernardo. Bola ali na ponta para a equipe da Macaca. Bola para o Lucas Cunha. Lucas Cunha vira o jogo. Toca a bola aqui para o Diego Tavares. Tavares para Pacheco. Pacheco ganha no pé de ferro do jogador da equipe do São Bernardo. Sai da ponta, vem para o meio. Vai tocar a bola aqui na ponta esquerda. Tem aqui o Giancarlo. Giancarlo tímido, né? Não passa aqui no campo de ataque. Bola para Gustavo Teres. Teres toca a bola aqui para Giancarlo. Ei, Jean. Só foi eu falar que ele estava tímido, ele perdeu a bola acabou saindo. Foi embora, lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Matheus Salustiano, que entrou, foi titular na Série C do Campeonato Brasileiro no time que subiu, né? Mas está no banco de reservas, entra agora na vaga do Augusto. Bola para a equipe do São Bernardo. Vem bola aqui pro time do Bernô, bola pro Echaporã. Echaporã, ele faz o passe, toca a bola aqui na ponta, bola pro João Paulo. Aí o João Paulo colocou a mão na bola e a bola saiu pra lateral. O árbitro tá dando o quê, velho? Era a bola da Ponte, pô. Tá dando posse de bola pra equipe do São Bernardo. Primeiro que o Giancarlo pôs a mão na bola, o João Paulo pôs a mão na bola. E segundo que essa bola era da Ponte. Ó, eu vou falar, viu? Que fase também da arbitragem, viu? Lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Vem Rodrigo Ferreira, ele faz o passe, trabalha a bola aqui na ponta. Bola pro camisa número 9, ele que entrou aí, o Felipe Garcia. Vira o jogo na ponta à esquerda pro Pedrinho, fez o passe na ponta. Na marcação chega a zaga da Ponte. Tira o zagueirão Lucas Cunha, que foi na bola, tirou, jogou a bola para a linha de fundo, aí escanteio. É só o terceiro escanteio no jogo, o primeiro no segundo tempo pro São Bernardo. Israel. Na tentativa do Romes, o autor do primeiro gol, aliás, do único gol da partida, lado esquerdo de ataque, tentou o cruzamento para a grande área. O Lucas Cunha fez o corte, escanteio, lado esquerdo de ataque. João Paulo na bola. Vem João Paulo, sem pressa alguma, para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do São Bernardo. São Bernardo vence o jogo pelo placar de 1-0. A Ponte Preta vai perdendo. Quarta derrota seguida da Macaca na competição, que não começou bem, né? Uma atrapalhada geral da diretoria executiva da Ponte Preta, da diretoria de futebol. Não fez uma boa preparação e aí a Ponte está colhendo os frutos. E essa colheita foi rápida, hein? Não demorou nem 2 semanas. Escanteio para a equipe do São Bernardo. Terceiro no jogo, para a bola. João Paulo, cavadinha, levantou, tocou na grande área. Chega, Tarek, tira, voltou. De novo, Tarek de novo. Bola volta para o Bernô, Echaporã de cabeça para fora.
Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cristiano ganha a bola pra Ponte, vira o jogo, lá da direita pra esquerda, aí a bola aqui na ponta, bola pro Ganga. O Ganga não conseguiu dominar essa bola, o Caio. Ele perdeu o lado esquerdo da Ponte, inexiste nesse momento, né? O Luquinha não foi bem, Jean Carlos não consegue atacar. E o Caio Ganga também, por enquanto, não conseguiu luzir. Bola para Macaca, vem ali o Bruno Lopes, ganha essa bola para Ponte, toca a bola na ponta, era a bola para o Pacheco. O Pacheco foi até perder, a bola voltou para o Foguinho. Foguinho ganha essa bola para a equipe do São Bernardo, tenta trabalhar a bola aqui para o Felipe Garcia. O Felipe Garcia não consegue pegar. O último toque foi do jogador da equipe do São Bernardo, pelo menos eu vi assim, né? Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Aqui pela direita, o Tavares deixa para o Pacheco, toca a bola aqui para o Tênis. Tênis ganha essa bola aqui no círculo que divide o gramado, toca a bola para David Braz. Vem o experiente David Braz, toca a bola aqui na ponta, bola para Jean Carlos para David Braz fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte Preta hoje, joga a bola aqui na ponta para Lucas, o zagueiro, outro zagueiro que também faz a estreia, aí vem o Cristiano, outro estreante no jogo, na ponta, Ponte tá estreando bem o time hoje, bola para Jean Carlos, na cronologia dos fatos, Ponte pagou o transferban ontem, deu baixa hoje e já bidou 6 jogadores para esta partida, o único que não entrou em campo foi o goleiro, Thiago Couto, que tá no banco de reservas. Thiago Coelho, que tá no banco de reservas. Ele bota essa bola aqui na ponta. Eu vou chamar só de Thiago, que aí ninguém vai me corrigir, eu não vou errar mais. Bola aqui na ponta, trabalha a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro Ganga. Mas que facilidade, né, cara? O Rodrigo Ferreira, né? Fez que ia pra um lado, ganhou essa bola do outro. Bola volta para João Paulo. João Paulo no meio, toca a bola para Foguinho. Foguinho, perna direita, faz o passe pra quem, Foguinho? Pra ninguém. A bola saiu, foi embora, lateral para Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Agora pausa para hidratação dos jogadores. 23 passados do segundo tempo no regressivo, 22 para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão, te contei não. Quarta rodada, Majestoso. Moisés Lucarelli. Ponte 0, São Bernardo 1, Robson marcou a 4 minutos do primeiro tempo. Placar ao vivo, futebol interior, rivalo.bet.br. Mais cedo, Noroeste e Capivariano empataram 1-1. São Paulo perdeu em casa no Morumbis para a Portuguesa 3-2. Primeira vitória da Portuguesa na competição. É isso, né? Mirassol 0, Bragantino 0. Ontem, Novo Horizontino 4, Palmeiras 0. Amanhã, a bola vai rolar, hein? 7h30 da noite, tem Santos e Corinthians. 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Velo Clube Guarani, só corrigindo aqui a informação, a Portuguesa já havia vencido na rodada anterior, o Velo Clube, pelo placar de 1-0, placar ao vivo, rivalo.bet.br. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Parada para a hidratação. E o Francisco comenta aí, a Ponte perde 1-0, Franqui. Carlos, em tese as mexidas foram muito boas, né? A não ser o Gustavo Teles que entrou e eu gostei. Deu uma ajeitada ali onde eu tinha detectado o problema, né? E é fácil, o Rodrigo Souza não dá mais para 90 minutos, infelizmente. Mas a gente ainda tá com problema, né, Carlos? Você falou aí, ao lado esquerdo da Ponte tá muito complicado. O Caio Ganga, né? Ele é muito jovem ainda e bem franzininho. Então é meio complicado. Precisa realmente mais um de lado. Mas eu gostei, Carlão. A Ponte tá pelo menos nos dando esperança. O time tá guerreiro em campo. Eu quero só fazer um destaque, Carlos. De todos que estrearam, pra mim, Bolaça tá jogando o Cristiano. Israel já tinha chamado a atenção. E eu tava reparando, inverte bola, dificilmente perde a jogada, acha alternativa. Tô gostando. E vem Ponte, vinha, né, pro campo de ataque, o Pacheco não conseguiu dominar essa bola, ela saiu lá pra lateral pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança, Israel. Alteração. Vai.
Vitor Andrade, 31, conhecido do torcedor pontepretano, entra na vaga do Pedrinho, 29. Victor Andrade, 31, na vaga de Pedrinho, 29. Ex-Ponte, Vitor Andrade, que saiu da Ponte Preta para ir justamente para o São Bernardo ano passado, ainda na Série C, né? Chegou até a vestir a camisa da Ponte nas primeiras rodadas da Série C, depois foi embora para a equipe do São Bernardo. Echaporã, outro ex-Ponte, toca na bola, chega a zaga da equipe da Macaca, David Braz tira, vem o Tarek, Foguinho, vem para cima dele, o árbitro não deu nada, bola voltou, Foguinho faz o passe pro Felipe Garcia, entrou na grande área, bate pro gol, pra fora. Ela foi bater lá fora no totem da Macaca, foi embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Vai participando pelo YouTube Futebol Interior. A Ângela Maria tá ligada com a gente aqui. O Joseph Ponte tá ligado com a gente também. Valeu. O Vander Cassiano. Abraço pra você. Obrigado pela audiência. O Danilo também ligado. Valeu. Uns defendem, outros atacam o Elvis. Tudo bem, eu respeito aí, mas eu não consigo criticar o Elvis não, viu, gente? Bola pra equipe da Ponte. Bruno Lopes, falta, né? Já tá fazendo falta em cima do Salestiano. Já há um tempão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. O Matheus Saluciano tá por lá, cobrou a falta, fez a bola aqui pela direita, a bola veio pro Rodrigo Ferreira, toca pro Chaporã pra Ferreira, Ferreira toca a bola pra Foguinho, Foguinho vem, David Braz, ganha essa bola pra Ponte, aí vem o Lucas Cunha, bate na bola, perna esquerda, ele faz o passe pro Bruno Lopes, aí tenta tocar pro Caio, o Ganga, chega a zaga, tira, joga a bola pra lateral, o Helder ficou ali brigando ali com o goleiro, porque ele falou que o goleiro não avisou ele que não tinha ninguém, né? Aí jogou a bola pra lateral pra Ponte fazendo a cobrança, o lado esquerdo da Ponte muito pobre por enquanto, mas quem sabe, bola pro Cristiano toca a bola pra Jean Carlos pro Diego Tavares, levantamento na boca do gol, Alex Alves agarra, segura o goleiro da equipe do São Bernardo, sai, toca a bola aqui pro Vitor Andrade. O que será que acontece com o Vitor Andrade, né? Pintou, apareceu como craque de bola. Tiro da Vila. Mas não consegue jogar, né? É jogador de segundo tempo. Botafogo, Portuguesa, Ponte, agora no São Bernardo, sempre ele começa, inicia a sua caminhada, a sua trajetória nas equipes como titular, mas não se mantém e vai perdendo espaço durante as competições. Na Portuguesa, até no Paulistão de 2024, até que não foi ruim, né? A Portuguesa não fez um bom campeonato, mas ele até que tava lá jogando, né? Mas depois tô contigo. Guarani também, né? Vitor Andrade? Vitor Andrade... Não, que eu lembre, não. Vamos pesquisar. Bola para a equipe da Ponte. Bate na bola ali o Pacheco. Põe a bola aqui pro campo de ataque. É pro Bruno Lopes. Ele vai correr atrás dessa bola, hein? O Saluciano toca a bola pro Alex Alves. O Bruno Lopes vai fazer pressão. Ele volta aqui no campo de ataque. Teles sobe de cabeça. Faz o passe pelo meio. Procurava o Caio Ganga. Aí domina o jogador da equipe do São Bernardo. É o Rodrigo Ferreira. Ele toca essa bola aqui pro Echaporã. Aí chegou o David Braz. Chega, ganha no bote, ganha essa bola para a equipe da Macaca. O árbitro marcou só lateral para a equipe do São Bernardo, que não tem pressa nenhuma, hein? Ô, preguiça também, hein? Aliás, os dois times para mim estão preguiçosos no jogo. Lateral cobrado. E no lateral todo mundo sabe que não tem impedimento. O Teles consegue tirar. Aí vem o Foguinho, se joga na bola, tira, joga a bola para lateral. Lateral para Ponte, fazer a cobrança aqui pela esquerda. É o Tarek, que vem para fazer a cobrança do arremesso manual. Não, deixou pro Jean Carlos. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. A Ponte vai mexer duas vezes o time da Macaca. Vai mexer já o nosso querido Israel Moreira vai trazer as alterações no time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. O Marcelo Fernandes tá mandando esperar, hein? E tem que ser tudo numa alteração só, porque a Ponte só pode mexer uma vez, tá? Agora, a Ponte só tem mais uma paralisação. Se for fazer as duas, tem que ser agora, viu, Israel? Exato, e mudou mesmo. Saiu o Jean Carlos, número 20,
Jean Carlos, lateral esquerdo, que fez a sua volta na partida de hoje, deixou o gramado para a entrada do Júlio, lateral direito, número 2. E entrou também o Nicolas, com a 8, na vaga do Tarek, 38. Tarek, 38, deixou o gramado para a entrada do Nicolas, número 8. Nicolas, de contrato renovado com a Ponte Preta, hein? Contrato renovado com a Ponte Preta. Ele tira um lateral, coloca outro. O Júlio não é da posição, mas vai fazer aqui pelo lado esquerdo. Mas aí no meio campo ele tira o Tarek, que é um volante, para colocar o Nicolas, que é um meia atacante. David Braz ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui no meio. Era pro Nicolas. E pra quem que o Nicolas tocou essa bola, hein? Pro Bruno Lopes, mas ele não entendeu. Carlão, quem veio pra lateral esquerda foi o Pacheco, tá? Vamos ver aqui, vamos analisar esta troca aqui da Ponte Preta. E aí o Júlio jogaria lá pelo setor de ponta direita. Vamos aguardar, os dois são laterais pela direita, mas o Pacheco também faz a esquerda. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Vem a equipe do São Bernardo. São Bernardo vai trocando bola, né? Tá ganhando o jogo, 1-0, tá levando 3 pontos, é o que interessa. Bola pro Rodrigo Ferreira, a bola acabou saindo pra lateral. E a Ponte tem que buscar. A Ponte tem mais aí 13 minutos, mais acréscimos, para tentar pelo menos empatar o jogo. E aí as rodadas vão passando e a Ponte Preta continua enterrada na última colocação do campeonato. Bola para o camisa número 13, o Lucas Cunha. Ele bate nessa bola, toca errada. A bola volta para a equipe do São Bernardo. Fez o passe ali na ponta esquerda, tá pedindo para levantar ali o jogador da equipe do São Bernardo. A bola acabou saindo para lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lateral para Macaca. O jogo tá parado porque o jogador do São Bernardo tá caído. É o Robson, né, que tá por ali. O jogo tá parado. Do Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Falta em cima do Diego Tavares, o jogo tá parado, é falta pra Ponte, falta cobrada rapidamente, bola aqui na ponta pro Canga, vem o Canga, ganha essa bola aqui pra equipe da Macaca, na marcação, o jogador da equipe do São Bernardo chega pra tirar. Chega, tira essa bola, o Caio tava na jogada, a bola sai pra lateral, Pacheco fazendo aqui a ala pela esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Nicolas, o Nicolas errou, mas a bola deu certo pra Ponte ainda, Pacheco ganhou, trabalhou, bola na Ponte, vem o Caio, trouxe a bola pra perna direita, cruzamento nas mãos do goleirão Alex Alves, sai do gol pra ficar com ela, lembrando que a Ponte Preta ainda não colocou em campo o Miguel, aquele que fez o gol contra o Náutico. Miguelzinho tá machucado, né? Ainda não conseguiu jogar pela Ponte Preta ainda. Era dos meninos da base, né? Junto com o Teles, o que talvez estivesse mais preparado, né? Mas não deu para ele na sequência deste campeonato. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e o tempo vai passando. Vai passando o tempo, você torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tem alteração na equipe do São Bernardo, hein, ô Isael Moreira? Exato, Foguinho, camisa número 8, tinha cartão amarelo, deixa o gramado para a entrada de Marcão, 77. Marcão do Cavanhaque, lembra dele, Corsato? Sim. Marcão, 77, na vaga de Foguinho, número 8. Marcão tava no Goiás, né? Disputando a Série B pelo Goiás. Bola para a equipe da Ponte, vem o Ganga, ganha essa bola para Macaca, disputa a bola ali com o jogador da equipe do São Bernardo e foi pro chão, hein? E merece cartão o tal do Helder, hein? E levou. Porque levantou o pezão pra cima aí do atacante da Ponte, o Caio Ganga, falta pra Macaca. Falta, lado esquerdo de ataque, o Caio recebeu, tentou passar ali, aliás, passou pelo Helder, zagueirão da equipe do São Bernardo, fez a falta é perigosa pra Ponte, lado esquerdo de ataque, quem sabe, Corsato, a chance do gol da Associação Atlética Ponte Preta. Quem sabe na bola parada com o Cristiano aqui pelo setor de ponta esquerda, ninguém pode mexer mais, viu? Todo mundo já mexeu. Todo mundo já usou o que podia de reserva no banco. É falta para a equipe da Ponte, Cristiano. Vem ele para fazer a cobrança da falta para Macaca. Será que é hoje que a Ponte vai sair do zero na competição? Será, meus amigos e minhas amigas? Cristiano pra bola, na marca de 35 minutos passados do segundo tempo de jogo. 1-0 pro São Bernardo, gol lá no primeiro tempo ainda. Bola pra equipe da Ponte, Cristiano pra bola, só o João Paulo na barreira, falta aqui pelo setor de ponta esquerda, bico na grande área, vai Cristiano pra bola, levantou, fechado, foi rasteirinho, pegou o goleiro.
Ele não cruzou, não. Ele bateu direto pro gol. Alex Alves fez a defesa, Israel. Bateu direto, buscava o canto direito do goleirão da equipe do São Bernardo, que caiu, fez a defesa, a posse de bola da equipe do Bernô, vence 1-0. Eu teria cruzado, mas eu não sou o Cristiano. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 36. Segundo tempo, no regressivo 9 para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão 2026. Quarta rodada majestoso. Ponte perde, o Bernô vence. Ponte 0. São Bernardo 1. Placar ao vivo futebol no interior. Mais cedo São Paulo 2. Portuguesa 3. Mirassol 0. Bragantino 0. Ontem o Palmeiras perdeu 4-0 pro Novo Horizontino. Amanhã tem Santos e Corinthians 7h30 da noite. Botafogo Primavera 8 da noite. 9h30 da noite. Velo Clube e Guarani. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Carlos Costa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. E o árbitro agora tá marcando falta para a equipe do São Bernardo. Tá marcando a falta aqui do Gustavo Teles em cima do Vitor Andrade. Foi, né? Ele segura o jogador da equipe do São Bernardo. O jogo tá parado. Falta para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. E o São Bernardo vai ganhando tempo. Cada tempo é precioso pro São Bernardo, que vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0 e vai somando mais 3 pontos na competição. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado comigo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte tá zerada ainda, hein, gente? Na competição, 0 pra Ponte. Já o São Bernardo, com esses 3 pontos, vai indo à quarta colocação, com 7 pontos ganhos, atrás apenas de Palmeiras, que tem 9, Novo Horizontino e Bragantino, que tem 10. Bragantino com empate foi a... Bola pra Ponte, vem Gustavo Teles, ganha a bola pra Ponte, vem cruzamento, levantamento na grande área, Matheus Salustiano tira, a bola volta, chega, zaga, nossa, o Pará tentou 2 vezes. Tentou e sentiu. 2 vezes. E aí conseguiu tirar, saiu para escanteio ou para lateral? Lateral, escanteio. Escanteio, lado direito de ataque, Cristiano na bola. Vem escanteio para Ponte, é o segundo escanteio no segundo tempo, é o 4º no jogo. Escanteio, cobrado, curtinho, bola para Diego Tavares, vem Tavares, levantou, tocou na grande área, sai do gol, Alex Alves. Tava lá o David Braz, camisa número 33. Tava na jogada também, mas ele pega nas costas do Alex Alves. E aí o Alex vai ganhar todo o tempo do mundo, né? Vai ser atendido no gramado, o goleirão da equipe do São Bernardo, em Israel Moreira. Está caído na disputa de bola do David Braz com o goleirão Alex Alves. Estão caídos os dois. Ficaram caídos os 2 jogadores, um da Ponte, o David Braz, que está também sentindo muitas dores, e o goleirão, o Alex Alves. A trombada do David Braz nas costas do goleiro, né? Na subida de bola ali. Aliás, os outros jogadores, a jogada do escanteio foi curta. Tocou o Diego Tavares, fez o cruzamento, mas aí na disputa de bola fez a falta o David Braz. A falta está marcada para a equipe do São Bernardo, Corsário. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando, mandando mensagem para cá no YouTube, Futebol Interior, e o cara continua caído, dá pra chamar mais um teaser aqui, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. O Wilson da Rocha tá dizendo triste realidade da nossa macaca. O time da Ponte é inofensivo. Renata Dalgalo, pra cima, Ponte. Valeu, obrigado aí pela audiência. Tem também o Daniel Farias. Fala, meu querido. Obrigado aí pela audiência. Daniel Farias. Ó, só os bambambam. OFC, significa Daniel Farias Oficial. Muito bem. Grande Daniel Farias, obrigado pela audiência. O Vander Cassiano também tá ligado, valeu, obrigado pela audiência. Ricardo Monteiro, o Marcelo Careca, o Adriano Nordestino, Sérgio Soares, Joseph Ponte, André Luiz Araújo, Luiz Simas, Douglas Nunes, tá todo mundo ligado com a gente. No palpitômetro aqui,
o São Bernardo ainda não virou aqui no palpitômetro. Tá 63 Ponte, 11% empate, 26 São Bernardo. Ou seja, a audiência é maior aqui da Ponte, mas o time dentro do campo, por enquanto, segue perdendo. Lucas Cunha ganha a bola para a equipe da Macaca, faz o passe, abre o jogo, toca a bola na ponta direita, bola para Macaca, fez o passe, Tavares, fez a finta, vira, toca a bola ali pro número 2 ali que entrou no time da Ponte, o Júlio, ele perde, recuperação do Vitor Andrade, perde também, rouba a bola a Ponte, vem o Teres, ganha a bola para a Ponte, toca a bola pro Júlio, vai garoto, cruzamento, levantamento na grande área, mete o pé na bola, tira ali o Matheus, não. Quem tava por ali era o 17, o Robson. Meteu o pezão na bola, tirou, jogou a bola na linha de fundo. É escanteio pra Ponte. Escanteio lado direito de ataque, a tentativa do cruzamento, a zaga fez o corte. Cristiano, mais uma vez, lado direito, quem sabe a chance do empate, Corsaro. Vem Cristiano pra fazer a cobrança do escanteio, vai Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. 41 passados, segundo tempo, Cristiano levantou, segundo pau, passa por todo mundo. Aí chegou o Marcão. Tirou, a bola voltou para Pacheco, Pacheco trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, toca a bola para Caio, o Ganga ganha a bola para Macaca, fez a finta, Chaporã tá perto dele, aí o Caio volta essa bola aqui pro Pacheco, vai voltar um pouco mais atrás ainda, a bola vai chegar no campo de defesa, bola pro Diogo Silva, 3 minutos mais acréscimos para terminar o jogo, o Diogão bate na frente, Bruno Lopes com o Matheus, disputa, Pará, vem na bola, a bola vai pro Marcão, Marcão com o Teles, ganha do Teles o Marcão, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, vem empurrando a bola, ninguém ganha essa bola dele, tocou a bola pro Chaporã, vai fazer, bateu pro gol, Diogo Silva, 1, 2, 3 vezes, pra pegar o goleirão da Ponte, aí a bola volta pra Cristiano, campo de defesa, toca a bola um pouco mais atrás, volta pra David Braz pro Diogo Silva dá um bico nessa bola, põe bola aqui pro campo de ataque, é pra correr, é pro Bruno Lopes, o Salustiano toca a bola pro Alex Alves, o Alex Alves vai ter que tirar essa bola daí, tira, a bola volta pelo meio, Helder, Salustiano, apertado, Salustiano, chegou a zaga pra completar, dá um bico na bola, tira ali o time do São Bernardo, a Ponte tá tentando, né? Tá tentando, e o Helder, capitão, tá caído, tá sentindo câimbras, não pode mexer, bola pra Ponte, vem Macaca, bola pro Canga, Canga ganha essa bola aqui pra Macaca, vem ele, é o Caio Ganga, bate pro gol, sempre essa jogada do Caio Ganga, ele sempre traz a bola pra perna direita e tenta jogar no canto alto esquerdo do goleiro, não deu de novo, viu, Israel? Desperdiçou, mas uma boa chance da Ponte. Lado esquerdo de ataque, ele tentou, perna direita, buscar o ângulo do goleirão Alex Alves. O Corsato diz, sempre tenta, porque na outra partida, ou nas outras que ele esteve em campo, ele tentou a mesma jogada. É destro, está no lado esquerdo de ataque, traz para a perna direita e bate, buscando o ângulo. Dessa vez, ou mais uma vez, não teve sorte. Tiro de meta, posse de bola da equipe do São Bernardo que vence 1-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Ponte tenta, vem pro campo de ataque, finalzinho de jogo, Ponte Preta por enquanto zerada na competição, são 4 jogos, nenhuma vitória, nenhum gol, ela fez um gol hoje, mas a arbitragem corretamente impugnou, bola para a equipe da Ponte, vem ali o Pacheco, ganha essa bola para Macaca, aí ele toca a bola aqui nos pés do jogador da equipe do São Bernardo, a bola acabou saindo, o jogador do São Bernardo tá caído, vai ter que parar o jogo, né? Porque o jogador do São Bernardo tá caído, o jogo tá parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, o Frank. Quase 45, 44 segundo tempo. A Ponte tá correndo, tá tentando, mas falta muito aí, né? A Ponte perde, o São Bernardo vence 1-0. Ah, Carlos, isso era inevitável, né? A gente falava até em off isso. Mas a Ponte hoje, ela me deu alento, né, Carlos? O problema aí é entrosamento, precisa nitidamente de algumas peças para ajudar. Os meninos são muito jovens, principalmente na parte ofensiva, né? Então vai precisar melhorar alguma coisa aí. Problema que já é a 4ª partida. Esse é o grande problema. Agora um detalhezinho que eu não posso deixar de falar, né? O árbitro já deu, hein? Já deu. Falta só para um lado. A mesma jogada quando é a favor da Ponte, ele não dá, cara. Para você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Mais 8.
Opa, tem mais 8 minutinhos pra tentar aí. Vem aí a segunda taça do povo de futebol feminino, hein? Você não pode perder. Inscrições abertas através do WhatsApp 998 34 17 14. 998 34 17 14. Segunda taça do povo de futebol feminino. Fale com o Cidinho, mais uma iniciativa do Sinditaxi, do presidente Inácio Dias da Fonseca. Você ligado aqui nos canais de Futebol Interior, segunda-feira tem Hora da Macaca, 9h30 da noite, mas no sábado tem Ponte Preta e Noroeste, 5 da tarde. Estaremos aqui com a mesma bancada, viu? Isael Moreira, Frank Francisco, o nosso querido Felipe Marques, comigo aqui da narração, para conferir e trazer todas as emoções do jogo da Ponte contra o Noroeste. Vamos seguindo com a Ponte. Vem São Bernardo, bola aqui pro campo de ataque, Chaponão bate pro gol, pega na zaga, sai. Sai lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Lateral para a equipe do Bernou. 91 minutos no total, 46 segundo tempo. O árbitro mandou mais 8, então vamos até 53. 53. Ponte tem mais 7 minutinhos para tentar o gol de empate. Fisionomia aqui do Cristiano, estafado. Jogou o jogo todo. Ele que tá com a 10, que era do Elvis, que parece que não fica mais na Ponte. É lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Vem ali o Rodrigo Ferreira. Levanta na grande área, o toque de cabeça para trás, chega a zaga da Ponte para completar com o Júlio, bola volta de novo, chega o Gustavo Teles, briga, bola volta pro Pará pro Vitor Andrade com o Júlio ganha essa bola pra Ponte, o menino da base da Macaca, mais um minuto foi embora, agora só temos mais 6 pra Ponte tentar empatar o jogo, bola pra Bruno Lopes, sobe a zaga do São Bernardo, tira, a bola voltou com o João Paulo pra Marcão no meio, ganha no primeiro, rapaz, esse Marcão é um trator, hein, velho? Ele vai passando, derrubando todo mundo. A bola voltou para a equipe do São Bernardo. Vitor Andrade. E o Júlio ficou na saudade. Vem o Vitor Andrade. Vai queimar dali. Bateu direto pro gol. Ele não cruzou, não. Eu conheço o Vitor Andrade. Ele não cruzou, não. Ele bateu pro gol. E aí o Felipe Garcia tentou se jogar na bola, mas não conseguiu pegar. A bola saiu. Aí a Ponte tenta sair jogando aqui com o Pacheco pro Ganga, mas o Ganga não pega, a bola sai para lateral para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Tudo isso no campo de ataque para a equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola para a equipe do São Bernardo. Fica caído ali o jogador chaporando a equipe do São Bernardo, mas o árbitro mandou seguir. Não deu nada. Bola para a Ponte, que tem pressa, perde o jogo. É pelo placar de 1-0, casa do taxista. Vem aí a segunda taça do povo de futebol feminino, inscrições abertas pelo telefone 998 34 17 14, fala com o Cidinho. A Ponte tem que fazer o gol de empate, mas quem tá com a bola é o São Bernardo. Vem o Chaporã, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. A bola voltou com o Caio Ganga. O Ganga ganha essa bola pra equipe da Ponte. Avisa o Ganga aí que a Ponte tá perdendo, tá? Aí ele joga essa bola na Ponte. O jogador do São Bernardo tá caído. A Ponte vai seguir. David Braz bate na bola. Aí tem que ter um pouco de inteligência, né, velho? Tem que ter um pouco de inteligência, né? Não fazer esse passe longo. Ele toca na bola, ela pro Bruno Lopes. A zaga chega, tira, a bola volta para a equipe da Ponte, ganha a bola aqui o Ganga, toca a bola pro Cristiano, levantamento na boca do gol, era pro Tavares, voltou, sobrou pro Bruno Lopes, briga ali com o jogador da Ponte, voltou pro Teles, vai queimar dali, bateu pro gol, foi travado, foi pro chão, o árbitro tá parando para marcar falta. Tá parando para marcar falta, e é falta pra Ponte, falta em cima do menino. Falta em cima do menino, falta em cima do Ganga, falta do Vitor Andrade, o jogo tá parado, Israel. Falta perigosa foi o Marcão, fez a falta pra cima do menino da Ponte, o Caio Ganga, a falta está marcada, Cristiano com certeza está na bola. Foi o Marcão, rapaz. E o Caio, trator, como o senhor disse. E o Caio é menino, né, deu até dó dele agora, hein. Rapaz, mas tá inteirão lá. Tá inteirão lá o Ganga. Falta pra Ponte. Quem sabe agora? A Ponte tem mais 4 minutos pra tentar empatar o jogo. É falta pra equipe da Macaca fazendo a cobrança. O David Braz tá lá, né? David Braz tá na resenha com o árbitro da partida. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira do São Bernardo. É falta pra Ponte. Cristiano vai pra bola. Vai, Cristiano! Põe, estampa o sorriso no rosto do torcedor ponte pretano. Cristiano para fazer a cobrança da falta para Macaca. O Alex Alves está no canto esquerdo. Cristiano para a bola, bateu pro gol, para fora. O pé não tá calibrado, né? Era uma falta perigosa, mas ele bateu longe, muito longe, Israel. Pegou mal na bola, tentou ali, buscou o ângulo direito do goleirão Alex Alves, mas pegou mal na bola, muito embaixo, ela subiu. Tiro de meta para a equipe do São Bernardo, segue Macaca perdendo 1-0.
O Claudinei Castro tá ligado com a gente. O Matheus Von Zuben, diretoria destruindo a ponte. Valeu, aquele abraço. O Antônio Tontoli também tá com a gente. Valeu, obrigado. O Rodrigo tá dizendo aqui um vai Cristiano. Mas não foi não, viu, Rodrigo? Não foi não. Seria... Não sei. É o Wagner Alves? Seria? Fagner Alves. Obrigado pela audiência. O Edu Lopes escreveu, tá difícil. Bola pra ponte, lá na direita. Vem cruzamento, sobrou pra Macaca. Nicolas vai fazer, bateu pro gol, foi travado, voltou pro Juan. Bate pro gol, pega na zaga. Pega na zaga, sai. Um bote, rebote danado, quase que a ponte vai pra rede. Volta a bola ali com o Lucas Cunha. Ganha essa bola pra ponte, toca a bola pro Diego Tavares. Tavares pro Júlio. Não, é o Cristiano que tá por lá na marcação. Vem pra cima dele o Vitor Andrade. Bate na bola, joga a bola pra lateral. 2 minutos pra terminar o jogo. Lateral cobrado, tem pressa, a ponte ganha. Vem ali o Gustavo Teles, perde. Recuperação de bola pra equipe do São Bernardo. O Teles vai pra cima do João Paulo. O João Paulo toca essa bola pra trás. A ponte tenta marcar sob pressão. Volta a bola aqui pelo meio, trabalha a bola pra Chaporã. Sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Marcão. Marcão tem o Felipe, pedindo bola aqui o Garcia. Vira o jogo na ponta esquerda, bola pra Vitor Andrade. Vitor Andrade, vem pra bola o Vitor. Trouxe a bola pra perna direita, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou. Trabalhou na ponta pro Felipe Alves. Chega, a zaga da ponte tira. Vai, ponte, vai, Macaca. Vem o Ganga, ganha essa bola aqui pra ponte. Vem o Caio, vem o menino. 1 minutinho pra terminar o jogo. Aí ele volta, vai pra trás, né, velho? Aí não dá, né, cara? Time precisando ganhar o jogo, o atacante joga como escorpião, velho. Joga pra trás. Volta pra ponte. Falta cobrada. Bola aqui na ponta. A bola pro zagueiro da ponte, o Lucas Cunha. O Lucas Cunha vem empurrando o time. Põe o time no campo de ataque. Toca a bola pro Nicolas. Nicolas ganha a bola aqui na ponta à esquerda. Toca a bola pro Caio. O Caio traz a bola pra perna direita. O Rodrigo Ferreira vem na marcação. Ele toca a bola pro Gustavo Teles. O Teles vai queimar. Dali bateu pro gol, foi precipitado. Tinha que jogar, Teles. Joga a bola, pô. Ele bateu pro gol, ela foi embora. Linha de fundo, tiro de volta pra equipe do São Bernardo fazer a cobrança. Israel. Tentou. Ali na jogada anterior, o Júlio fez a batida com a perna direita, o lateral direito que tava lá dentro da área. O Nicolas tentou, a zaga tirou, depois o Júlio acabou chutando e por pouco a bola pegou na trave. Por pouco a ponte não faz o seu gol de empate e na sequência desperdiçou o Gustavo Teles. Linha de fundo, tiro de meta, posse de bola da equipe do São Bernardo. Não há tempo pra mais nada. Ponta, o centro do gramado. O árbitro do jogo. A esperança é a última que morre, né, rapaz? Mas nesse caso da Ponte Preta aí, a gente sabe que a esperança vai morrer já já. E talvez não seja nem a última. Fim de jogo no Majestoso. Pode anotar mais uma derrota pra nós. Mais uma derrota da Ponte. Ponte perde pro São Bernardo em casa. 4º jogo, 4ª derrota seguida na Ponte. Teve até uma chance com o Júlio no final do jogo para tentar empatar a partida, mas não deu pra Ponte. A Ponte tá enterrada na última colocação desse Campeonato Paulista da Série A1. Perde pro São Bernardo em casa pelo placar de 1-0. Saída dos jogadores no gramado do Majestoso. Reportagem dos canais Futebol Interior. Vai, Israel Moreira. 4ª derrota da Macaca, os jogadores vão saindo. A 2ª vitória da equipe do São Bernardo. Os jogadores comemoram a vitória, a 2ª vitória na competição. 1 empate, 1 derrota, 2 vitórias. E a Ponte, a 4ª derrota seguida. Corinthians, Velo Clube, Capivariano e agora o São Bernardo. Em casa, Velo Clube e o São Bernardo. Fora a equipe do Capivariano e também o Corinthians. Bruno Lopes brigou muito, tentou, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, achei que ele não fez uma boa partida, mas nunca deixou de lutar. Jamais deixa de lutar. Mas fizemos uma boa partida. Foi muito melhor do que as outras 3 primeiras. A gente tá... O grupo incorporou, os meninos chegaram aí. Não que os meninos da base não vinham desempenhando um bom papel, mas um pouco mais de experiência. Hoje foi um jogo melhor. Infelizmente a gente não conseguiu sair com o resultado. Não conseguimos marcar gol de novo. É uma situação difícil, né? Porque a gente vai... Confiança vai indo embora e tal, mas durante a semana agora, continuar trabalhando, cara. E tentar reverter isso aí. A gente não pode desistir ainda, a gente tem chance. Enquanto a gente tiver 1% de chance, a gente vai lutar pra tentar tirar o time dessa situação, porque a torcida não merece, não. Obrigado. Tá aí o Bruno Lopes, enquanto tiver chance, a torcida vai lutar, Carlão.
É isso. Aliás, enquanto tiver chance, eles vão lutar porque a torcida não merece. Ponte perdeu o jogo para a equipe do São Bernardo pelo placar de 1-0. Ô Franco Francisco, São Bernardo fez um gol a 4 minutos. É mais um daqueles jogos, né, que a gente fecha o jogo, fecha a partida com a sensação de que dava para ter conquistado algo melhor. No final das contas, tá escrito nas estrelas, derrota da Ponte 1-0 pro São Bernardo em casa. Mais uma, quarta seguida. A Ponte segue enterrada na última colocação da competição. Carlos, nos atenda a bola rolando dentro do campo, a Ponte já demonstrou um jogo melhor, né? O que fica evidente é desentrosamento, condicionamento físico e os jovens, como a gente vê, são muito jovens aí, principalmente os meninos de frente, né? Sentiram bastante. Mais não mais, Carlos, é difícil a gente falar isso, né? Quarta partida, quarta derrota. Eu vou ser sincero, Carlos. Eu acho que só um milagre para nos salvar. Mas como você falou que a esperança é a última que morre, eu também concordo. Vamos aguardar aí que a Ponte consiga fazer a mágica das mágicas e traga de volta o Elvis, né, gente? Não dá pra perder o Elvis. Seriam duas ótimas opções. O Cristiano é um estilo de jogo diferente, a Ponte tem uma maneira diferente de jogar. Jogou bem hoje o Cristiano, hein? Gostei da Tirando participação as faltas dele. que ele, né, não bateu assim mas como já a gente queria, mas jogou também, bem. né? Tava cansado também Jogou já, bem Carlos. hoje, sim. E então ele e o Elvis seriam duas opções diferentes, duas formas diferentes desse time jogar. Então que a diretoria põe a mão na consciência, faça o que tiver que fazer, mas o Elvis eu acho que não dá pra deixar ir embora. Carlão, em resumo, gostei mais da Ponte, mas infelizmente, enquanto não se houver o tal do planejamento, que a gente sempre falou isso há anos, eu venho batendo na tecla quando eu falo sobre Ponte Preta, questão planejamento. E tudo isso envolve isso, planejamento. Deixaram tudo para a última hora e fizeram como fizeram. E tá aí, o resultado, mais uma vez, infelizmente, derrota. É isso. E o Campeonato Paulista tá tão ruim tecnicamente lá embaixo que se a Ponte vence hoje, ela saía da zona do rebaixamento, né? Pra você ter uma ideia de quão ruim é o campeonato. Pra cair no Campeonato Paulista tem que ser ruim de serviço. E parece que a nossa macaquinha vai conquistar esse objetivo. Forçato, só pra deixar registrado, público e renda no Moisés Lucarelli, público total 3.682. 3.682 para uma renda de R$ 88.890. Esse Israel Moreira. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na volta, depois do intervalo, a gente abre o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
Você, emoção em cada lance e em cada jogada, as informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato no ar, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Mais uma derrota da Ponte para a equipe do São Bernardo, que freguesia agora, hein? Da Ponte para o São Bernardo, hein? Última vitória da Ponte contra o São Bernardo em 2017, 25 de fevereiro de 2017. De lá para cá, Ponte Preta não venceu mais o São Bernardo. Portanto, 2026 vai completar 9 anos que a Ponte não sabe o que é vencer os caras. Tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para Rivalo. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Por diversão, tá? E apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Union Proteção Veicular. Faça sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios de cobertura 24 horas por dia. Union Proteção Veicular, 999-77-9029. Sinditaxi e Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis. Troca de óleo na Barão de Itapura. 2 quadras ali do Balão da Miami. Restaurante do Dadá. À noite pede pizza. 997-88-38-21. Placar ao vivo Futebol Interior e Casa do Perfurador. Tudo pro seu poço artesiano 2514. 11h71. 11 da noite mais 40 minutos. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Bora lá, sem perder muito tempo aqui. Vamos trazendo as notas do jogo. Pode ser, Felipe Marques? Pode ser as notas do jogo? Então vamos lá com o Frank Francisco, as notas dos jogadores da Ponte Preta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, Diogo Silva. Carlos, seguro como sempre, né? Só que não dá pra ser intransponível, né? Então, nota 7 pra ele hoje. Pacheco. Carlos, pro espírito de luta, colaboração, nota 6 pro Pacheco. Correu demais, cara. David Braz. Gostei da partida do David Braz, tá, Carlos? Em que pese o erro geral da defesa no primeiro gol, dei nota 6 pra ele. Lucas Cunha. Também nota 6, mesmo nível do David Braz. Jean Carlos. O Jean Carlos eu dei nota 5, até como incentivo, Carlos, mas o Jean Carlos tá há quase 2 anos parado, gente. Mas gostei da atuação dele, é que nitidamente tá fora de tempo de bola. 5. Rodrigo Souza. Rodrigo Souza, Carlos, precisa descansar, né? A gente nota, o cansaço é muito grande. Então eu dei nota 5 pra ele. 5 pro Rodrigo Souza e o Tarek, que fez a sua estreia. Carlos, eu gostei. Teve um pouco de dificuldade pra se ajeitar com o Rodrigo Souza. Eu acho que os dois jogando junto, pra mim, na minha opinião, não dá. Mas eu dei nota 6 pro Tarek. 6 pro Tarek. E o Cristiano, camisa 10, fez a sua estreia hoje também. Carlão, 7,5 pra ele, tá? Vitor Pernambuco. Tímido nessa estreia, nota 5. Bruno Lopes. Cara, o Bruno a gente tem vontade de dar 10, né? Esse cara, ele é a encarnação do espírito da Ponte Preta. Que correria, Carlos. Luta, saiu extenuado, nota 6. Luquinha. Carlão, como incentivo pro Luquinha, que até começou bem, voltou muito pra marcar, nota 6 pra ele. Vamos lá agora, os jogadores que entraram no time da Ponte, não por ordem de entrada, mas pela minha marcação aqui, tá? Júlio, lateral direito. Carlão, gostei muito da entrada do Júlio, nota 6. Eu queria salientar que o juiz inverteu uma falta aí num contra-ataque, que o Júlio sofreu a falta do Vitor Andrade. Gostei, entrou hoje com personalidade. Gustavo Teles. Gustavo Teles, deixa eu ver aqui na minha lista. Tá, nota meia dúzia pra ele, entrou bem. Nicolas, nota 5, Carlos. O Diego Tavares. Não é nem sombra do Diego Tavares que terminou o ano, nota 5. E o Caio Ganga. Muito jovem, Carlos, nota 5.
Mas tentou alguma coisinha aqui pelo lado, né? Erra, mas não esconde do jogo, não. Nota 5. Marcelo Fernandes, treinador. Carlão, não tem nem como... Eu vou seguir a regra do que eu tenho feito. Eu vou dar nota 10 pro Marcelo. O que ele tá fazendo... E tá sendo homem pra caramba, vestindo a camisa, comprometido com a nação. Eu vou dar nota 10 pro Marcelo. Vou aguardar a entrevista do Marcelo Fernandes daqui a pouco nos vestiários do estádio Moisés Lucarelli. Tá, então, a Ponte perdeu pro São Bernardo pelo placar de 1-0 e o Frank Francisco deu as notas, gabaritou os jogadores da Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Muito bem, 17 para meia-noite, 17 minutinhos para meia-noite. Daqui a pouquinho tem a palavra do treinador da Ponte Preta, o nosso Marcelo Fernandes. Vamos fazer o seguinte, vamos já fazer o comentário final. Ô Felipe Marques, prepara aí o comentário final e aí a gente aguarda a entrevista do técnico, o Marcelo Fernandes. Depois do comentário final a gente paga o último intervalo e só ficamos na expectativa aí do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Beleza? Solta aí então, Felipe. Agora o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos aqui no YouTube Futebol Interior, nos canais Futebol Interior do áudio, no site futebolinterior.com.br/rádio, também na Alexa, mais um jogo, quarta rodada, Série 1 do Paulistão. Ponte Preta perdeu em casa para o São Bernardo pelo placar de 1-0, o Bernô abriu o placar a 4 minutos do primeiro tempo e a Ponte não conseguiu empatar o jogo. Frank Francisco foi o nosso comentarista. Ô Frank, e aí, resultado justo? A Ponte perdeu em casa para o São Bernardo, mais uma derrota da Ponte. Carlos, pelo espírito de luta dos jogadores, e agora no fim o Júlio quase faz o gol. É que quando a fase é complicada, nada ajuda, né? Pegou na trave aí e o rebote acabou passando pelo Bruno Lopes. Quando ele tenta voltar o corpo, não dá mais. Eu vou ser bem sincero, Carlos, eu esperava até mais da equipe do São Bernardo. O São Bernardo hoje achou um adversário que peitou ele, hein? Deu muito trabalho. Mas futebol, Carlos, infelizmente a gente tem que entender que não existe justiça. O que vale é bola na rede. Então eu vou dizer que 1-0, se tem que ter justiça, o São Bernardo ganhou o jogo, é isso. E você, o Israel Moreira, que foi o repórter do jogo, professor Israel, a Ponte perdeu mais uma, Israel, 1-0 pro São Bernardo. Carlão e amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior, a Ponte, ela mostrou que algumas coisas boas, se é que nós podemos dizer assim, com a chegada desses novos jogadores. O Cristiano, com certeza, é o ponto um pouco mais alto. Uma pena não estar com o pé calibrado nas faltas, mas fez uma boa partida. Me surpreendeu também a segurança do David Braz, muito tempo também parado. Ele tem uma certa liderança. Claro, as bolas que sobraram para ele todas rebatidas, ele fez o dever. A hora que ele tem que correr atrás do atacante, aí um abraço, esquece, não tem como. Mas é um jogador que vai ajudar a Ponte nessa fase ruim se tiver um time e um sistema bem definido, um posicionamento interessante da sua defesa. Mas um time que não faz gols, como é que vai pontuar? Um time que não marca gols. O ataque da Ponte é muito enfraquecido. Né? Claro que atrapalha a questão financeira, foi o primordial para que a Ponte não tivesse um insucesso e a incompetência da sua diretoria pudesse prevalecer nessa temporada, nesse início de Campeonato Paulista. Porque você não tem um lateral esquerdo, né? Você só tinha meninos da base. Os que estavam aí desistiram, foram embora porque não conseguiam jogar, porque não tinham salários, não recebiam salários. Aí coloca um menino para jogar que não participa de uma partida oficial desde agosto de 2024. É muita coisa. Aí depois tem que ficar improvisando, tem que ficar tentando. Você perdeu o Gé, que não vinha bem, mas era o único jogador que mais brigava, o único que sempre atrapalhava e não tem um substituto. Você vai depender do Diego Tavares e do Bruno Lopes, que briga muito, luta muito, mas a fase não tá boa, né? O Frank disse aí, quando a fase não tá boa, as coisas acabam não acontecendo. Eu não queria falar assim claramente do torcedor da Ponte, mas eu acho muito difícil a Macaca escapar da Série A2 por tanta incompetência da sua diretoria. Os jogadores que estão aí estão tentando,
Mas muito difícil, como o Bruno Lopes disse, né? O momento é ruim, a fase é péssima e as coisas não acontecem. Então é muito difícil. Eu acho que, infelizmente, para a Ponte conseguir 7, 8 pontos nos próximos 4 jogos, vai ser muito difícil, Corsato. Esse Isael Moreira. Transmitimos então aqui nos canais Futebol Interior a derrota da Ponte para a equipe do São Bernardo pelo placar de 1-0. Ponte Preta volta a campo agora no próximo sábado, 5 da tarde, contra o Noroeste, tentando pontuar na competição. A Ponte segue na última colocação. O São Bernardo, que agora, nesse momento, né, termina o jogo, ele vai a 7 pontos ganhos, 4ª colocação do Campeonato Paulista. São Bernardo que volta a campo no próximo sábado, 3 da tarde, contra o Mirassol. Comentário final. Muito bem, faltando 12 minutos para meia-noite, intervalo do fim de jogo. Pronto, é isso. Aqui nos canais Futebol Interior. Já tem a entrevista do técnico Marcelo Fernandes. 3 minutinhos, voltamos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 8 minutinhos para meia-noite, faltando 8 minutos para meia-noite, daqui a pouco a entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Silvio Seico, cadê o protesto das organizadas antes do jogo? Alguém viu? Foi cancelado, né?
Israel Moreira colocou aqui. Sim, não teve. Não teve o protesto. Desistiram da manifestação. Desistiram, tá bom? O Fernando Rodrigues está dizendo que tem ganhado o Noroeste. Renata Dalgalo, Bruno Lopes jogou bem. O Darcy, parabéns ao Eberlin e a uma organizada que fez post tirando casquinha com os torcedores do protesto de segunda-feira. Teve isso, é? Meu Deus. Eu confesso que a única nota que eu li foi da torcida Nobre Ponte, mas dizendo aquilo que eu mencionei antes da partida, que ela não faria a manifestação ou o protesto porque a diretoria pagou o transfer ban e no entendimento da torcida era momento de apoiar. As demais eu confesso que eu não acompanhei, Carlos, se houve nota e muito menos se cutucou, provocou aí a torcida que esteve na segunda-feira em frente ao Majestoso. Eu não vi. Silvio Seiko que tá perguntando aqui. Valeu, Silvião, obrigado pela audiência, viu? Quem mais aqui? Renata Dalgalo, já falei dela aqui, né? O Ricardo Monteiro também, obrigado, Ricardo, valeu. A Renata fala aqui, tudo menos criticar os jogadores. Valeu. Wilson Correia, ano que vem a 2, novamente. Tudo caminha para isso, né, Wilson? Obrigado, viu? Pela audiência. Valeu. A Ponte Preta hoje teve aí os reforços, né? Só o goleiro Thiago dos inscritos que não jogou. É reserva, obviamente. Né? Dos pendurados, ninguém tomou cartão amarelo. Então, o Pacheco e o Teles estão à disposição, né? Para o próximo jogo. A Ponte não teve hoje o Elvis, o Simon, que jogaram no jogo passado, né? Quem mais? Teve mais Diego Leão machucado, não jogou o jogo passado, mas está fora. João Gabriel também. Verdade, o João Gabriel, que é lateral, né? Isso, também está fora, machucado. Fora. O Elvis não jogou, mas a informação é de que parece mesmo que o Elvis já não veste mais a camisa da Ponte Preta. Bom, 6 minutos, 5 agora para meia-noite, 5 minutinhos para meia-noite. Estamos aguardando aqui a entrevista do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Bom, a Ponte hoje acabou pagando, ontem, né? A Ponte conseguiu pagar o transfer ban para tirar o seu nome e poder inscrever jogadores, e hoje, no BID, inscreveu jogadores. Falei aqui no começo da transmissão, se você não pegou, a Ponte tem intenção de contratar entre 4 e 5 jogadores até o derby. Né? Até o derby, a Ponte Preta ainda tem intenção de contratar entre 4 e 5 jogadores. Mas é aquilo, né? 50% do campeonato já foi, são 4 derrotas. Nesse momento, a Ponte é a última colocada, nenhum ponto. O penúltimo é o Botafogo com 2, só que o Botafogo não jogou. O Guarani é o 14º colocado, 2 pontos, também joga na rodada. O Noroeste já jogou. Esse tem 3 pontos na 13ª colocação. O São Paulo já jogou. 12º colocado, 4 pontos ganhos. O Velo Clube joga amanhã. 11º colocado, 4 pontos. O Santos joga amanhã. 10º colocado, 4 pontos. O Mirassol já jogou, 4 pontos na 8ª colocação. O Corinthians não jogou ainda, tem 4 pontos. Na 8ª colocação, o time do Corinthians. O Mirassol é o 9º, né? O Primavera ainda não jogou, é o 7º colocado, 4. A Portuguesa deu um salto danado na tabela. Tem 6 pontos, é a 6ª colocada. O Capivariano é o 5º colocado, tem 7. O São Bernardo, com essa vitória nesse momento, é o 4º colocado, 7. Os 3 primeiros têm 9 pontos. Não, os 3 primeiros, o primeiro tem 10 pontos, que é o Bragantino. Os 2, segundo e terceiro, 9 pontos. Novo Horizontino, 9. Palmeiras, 9. O 3º colocado. A Ponte vai ter que torcer amanhã por empate entre Guarani e Velo Clube. Por que digo empate? Porque aí um ponto fica perdido aí no espaço, né? Porque cada um leva um ponto, Guarani e Velo Clube, e aí o Velo vai a 5, o Guarani ficaria com 3. O Velo já ficaria 2 rodadas da Ponte Preta, mas o Guarani ficaria com 3 pontos ganhos, né? Mas assim, tô dizendo meio que por cima, né? Porque se o Guarani perde, ele fica com 2 pontos, fica na mira da Ponte. Se o Velo perde, ele fica com 4, o Guarani com 5, né?
o pior cenário aqui nesse momento, vitória do Guarani. E o Botafogo também, se possível, torcer pro Botafogo não vencer o seu jogo. E a Ponte tentar fazer alguma coisa, mas por enquanto, zerada na competição. A pergunta é, será que a Ponte vai conseguir pontuar no campeonato? Ou a Ponte vai ser rebaixada com nenhum ponto? O que seria histórico, hein? O que seria histórico também para entrar aí para a história do futebol paulista. Já já a entrevista coletiva do técnico da Ponte Preta. Ô Felipe Marques, vamos adiantar as coisas aqui? 2 para... Ah, não, já tem entrevista do treinador da Ponte. Então vamos aproveitar que já tem entrevista do treinador e colocar no ar? Pode ser? Solta aí, Felipe. Só que mesmo com os reforços, a Ponte não conseguiu a vitória. Sim. Diante desse cenário, o que você disse depois do jogo contra o Capivariano, você mantém a sua palavra que não está dando? Ou já que os reforços conseguiram ser regularizados, você vai permanecer no comando da Ponte? Porque mesmo com os reforços, a vitória não veio e o rebaixamento segue cada vez mais iminente. Assim, ó, vamos por partes. Do jeito realmente que estava, não tinha condições, né? A gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito essa semana e nesses dias, que já estava durando há muito tempo, para acabar com esse transfer ban, e o transfer ban foi acabado. Foi finalizado e os jogadores puderam jogar hoje, né? Como vocês viram, né? Era uma sensação muito de frustração de todos, né? Então foi ontem eu participei, fiz 2 treinos com 2 equipes, porque a gente não sabia da possibilidade de jogar ou não. Assim, cabe a nós agora trabalhar, entendeu? Os reforços estão aí, o placar não veio, a equipe já mostrou uma tentativa de chegar, já mostrou mais peso no campo, já mostrou muita coisa, agora cabe a nós trabalhar, os jogadores que aí estão, que também estão com... É que assim, que se eu falar agora em cima de derrota, porque esse dia ia chegar, né? Os reforços iriam chegar. Também ninguém diz que, de repente, com os reforços, nós podíamos ter perdido os 4 jogos também. Entendeu? Só que a gente precisa de jogador, a gente precisa de troca. A gente precisa. E o clube está trabalhando para isso. Já conseguiu, graças a Deus, acabar com o transfer ban. A gente está aqui para trabalhar. Eu falei já no segundo jogo, acho que no primeiro, eu não vou virar as costas para Ponte Preta, não vou. Sabe? Eu estou aqui no meu cargo, fazendo o meu trabalho com exaustivo. A gente está dando a vida, como todo mundo fora do campo também está fazendo de tudo para conseguir deixar a Ponte Preta equilibrada. Não adianta agora a gente achar culpado, não tem nenhum culpado. A gente está aqui trabalhando muito. A partida, teve o último lance ali, que quase saiu o gol de empate. Eu acho que a equipe merecia esse gol de empate por tudo que produziu. Agora sim, não adianta achar culpado, volto a dizer, nem muleta. Os reforços estão aí. A equipe já mostrou uma produção melhor, a equipe já mostrou uma postura melhor, entendeu? E jogamos contra uma grande equipe, né? Não vamos achar que jogamos contra um adversário... Muito pelo contrário, um adversário qualificado, onde chegou no segundo tempo, entrou ainda Marcão, entrou tanto. Então você vê, elenco nesse começo de ano é importante. E a Ponte tá tentando tocar o pneu do carro com o carro andando. Hoje já foi um dia, eu falei para eles lá dentro. O limite da derrota hoje é até meia-noite. Amanhã já é um novo dia, temos o Noroeste sábado, e trabalhar bastante para que a gente possa conseguir essa sonhada tão vitória, para que a gente possa... Foi o que eu falei para eles, a gente está muito dentro do campeonato, nada acabou. Nada acabou. A gente vai trabalhar muito forte, como estamos, para a gente tentar tirar a Ponte Preta dessa situação. Faltam 4 jogos e tudo é possível. Boa noite, Marcelo, Fernando. Desculpa. Quanto à questão de ficar ou não, eu falei que seria muito difícil a gente continuar, mas estou aqui como treinador, são 4 derrotas, e a diretoria sabe aquilo que é certo ou não é. Eu sou funcionário da Ponte Preta, eu trabalho dioturnamente para querer fazer o melhor pela Ponte Preta, entendeu? E não vou abaixar a guarda, não vou jogar a toalha, não jogo a toalha. E ninguém lá dentro está jogando a toalha. Se você parar para pensar nos jogos que a gente perdeu, com todos os problemas que a gente teve, não foi aquele jogo, contando o Corinthians, que foi meio tempo que a gente conseguiu segurar, mas os gols que a gente toma hoje, mais um de novo, não tem culpado. Os culpados são todos. Então, assim, ninguém aqui joga a toalha, ninguém vai largar a Ponte Preta, porque, assim, a gente tem que trabalhar, cara. Entendeu? Um problema já foi solucionado, que é o transfer ban. Agora a gente tem que ir no mercado trazer jogadores que estejam treinando e não estão tendo oportunidade nas equipes, para a gente trazer para esse final de campeonato, para tentar fazer o melhor pela Ponte. Você até já respondeu o que eu ia perguntar. Então, a Ponte está no mercado, você tem expectativa que para essas 4 rodadas finais a Ponte ainda tenha mais reforços, porque o ataque ainda precisa, não, vários setores. E também o Elvis já foi, não fica mais. Não, o Elvis ele não trabalhou mais com a gente, eu acho que já se desligou, eu não tenho essa informação precisa, mas ele já não trabalha mais com a gente, né? E assim, se você ver, nós jogamos hoje com o menino lateral esquerdo, até dei parabéns para ele, que não jogava 1 ano e 2 meses.
com 3 cirurgias de joelho. Fiquei muito feliz pelo Jean ter jogado. É um grande jogador, só que falta o ritmo de jogo. Tudo isso é o que eu falei, vai ter. A gente precisa de um 9, a gente tentou começar com o Vitor por dentro junto com o Cristiano. O Vitor gosta de jogar pela direita. Invertemos com 10 minutos, coloquei o Luquinha de volta para a esquerda, coloquei o Vitor na direita dele, deixei o Bruno centralizado. Acho que melhorou, o Bruno, um guerreiro, todos ali querendo muito tirar a Ponte Preta dessa situação. Mas desculpa te cortar, já falando na dele. A gente está no mercado, sim, a gente tem que arrumar jogadores. A gente precisa de troca, a gente precisa de... Mas não adianta a gente contratar por contratar. A gente tem, foi o que eu disse, a gente tem que trazer jogadores que estejam trabalhando e, de repente, agora com essa fase livre de transfer ban, a Ponte Preta possa qualificar seu elenco, porque é necessário, a troca é necessária. Você vê o Pacheco mesmo, né? Se você vê o Pacheco hoje voltando na recomposição, coitado, ele voltava com a perna até meia dura, porque tem mais 2 dias de descanso para jogar um jogo importante sábado. É isso. Tamo esperto, acho que o pior já passou, essa história de transfer ban, graças a Deus não tem mais. Agora a gente tem que trabalhar. O Brigatti, o Ricardo, o Anderson, o Matheus tá dando a vida lá de fora para tentar achar jogador. E a gente vai trabalhar muito, muito para conseguir o objetivo principal da Ponte Preta. Marcelo, Pedro Piscinato, Rádio Bandeirantes, falando justamente sobre esses 4 próximos desafios. Sim. Desde o ano passado você sempre disse, nada na minha vida foi fácil, eu sempre tive que lutar muito para conquistar. Ano passado o título da Série C foi assim. E até pensando em novos jogadores que podem chegar, como preparar, como conversar com esses jogadores. São necessários 7 a 8 pontos para escapar do rebaixamento e em 12 pontos para disputar. Não tem fórmula mágica, mas da onde tirar forças, como trabalhar nessas 4 rodadas finais? A força está aí onde você falou, Pedrão. São 4 jogos, são 12 pontos para conseguir 7, 8 pontos. Conseguir o máximo de pontos possíveis. Aí vão questionar, mas tu jogou 4 e não arrumou nenhum, né? Essa é a pergunta que todos vão falar, né? Mas a gente já não vou jogar bigode na nossa cabeça, porque não tá nada que tá garantido. A Ponte Preta já caiu, classificou? Não. Então a gente tem que trabalhar e lutar. Eu acho que um grande problema foi solucionado, que foi essa questão do transfer ban. O ambiente realmente hoje foi muito positivo por tudo que aconteceu. Ontem nós treinamos com 2 times. Eu treinei 2 times ontem. 2 bolas paradas. E fui pro hotel sem os 23 de hoje. Vou deixar claro para vocês o que aconteceu. Ontem eram 7h30 da noite eu jantando. Aí o Ricardo, o João entraram em contato, que as coisas estão bem encaminhadas. Então vamos trazer os caras. Trouxemos 6 jogadores pro hotel pro lanche das 9h45. Então foi assim, sabe? Tô muito triste pela derrota, mas muito feliz pro ambiente que se encontra, que você via a satisfação até de quem tava, de ver os reforços podendo ajudar, né? Dando qualidade, qualificando o nosso time. Mas volto a dizer, jogamos contra uma grande equipe que nos proporcionou muito desafio e eu dei muito parabéns para ele, porque a gente não abaixa a guarda. Até meia-noite cabeça chateado, tudo, mas amanhã é um novo dia e trabalhar e recuperar todo mundo pra gente conseguir nosso objetivo. Boa noite, Marcelo. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Você acabou de falar que o Elvis não trabalha mais na Ponte. Você tentou conversar com ele para ele ficar? E também, qual a falta desse desfalque que é o Elvis, do tamanho da Ponte Preta, faz para esse resto do campeonato? Eu falei o que acontece para mim, né? Eu simplesmente, o Elvis, no último jogo, se falou com a gente no vestiário e não veio mais trabalhar. Acho que é da direção que tem que passar. Se ele não tá, se ele vai sair, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho que eu tenho que passar para vocês, a verdade é que ele não trabalhou com a gente. Agora, falar do Elvis é um ícone da Ponte Preta, né? Um jogador que dispensa comentários, que nos ajudou muito no ano passado, a essa conquista da Série C. É um jogador muito identificado com a equipe, mas que tem os seus quereres, as coisas que ele pretende, então a gente não pode analisar o lado pessoal de cada um. Ele teve uma conversa com o nosso presidente, com o nosso vice hoje, né? Que é o Eberlin. E eles, não sei se eles chegaram num acordo, o que eu tenho para passar para vocês é que ele não apareceu mais para trabalhar. Eu acho que ele, pelo jeito, está desligado, mas oficialmente eu não posso falar. Agora, quanto ao jogador, é uma perca, sabe, de grande tamanho, né? Porque quando esses reforços chegaram, eu juro para vocês que eu pensei num time para jogar Cristiano e Elvis junto. Porque a qualidade técnica é tão grande desses 2 jogadores que eu vislumbrava isso, sabe? De ver um Cristiano que trabalha muito, tal, vindo mais por trás, o Elvis fazendo aquela... Infelizmente não conseguimos, mas aqui o Elvis é um cara que eu tenho total respeito por ele, por tudo que ele fez pela Ponte Preta e por mim aqui no comando. É um capitão nato, um capitão que ajudou muito a gente e eu só quero coisa boa para ele na vida, desejo toda a sorte do mundo para ele.
Se ele ficasse, ia estar mais feliz com certeza, mas a vida continua, o futebol segue, que o Elvis tenha sucesso na vida dele. Você não falou com ele? Não, falei com ele, ele falou que estava vendo, ia conversar com a direção, então foi isso que a gente teve. Ele parou de trabalhar, então a gente teve essa conversa. Foi o que eu falei para ele, o melhor para ele seria o melhor para mim. Eu desejo tudo de bom para ele, porque é um cara espetacular, além de um excepcional jogador. Boa noite, Marcelo, Boa noite. Ferval da TV Band. Falando um pouquinho do ataque, a Ponte ainda não conseguiu balançar as redes nesses 4 jogos. Como trabalhar o mental dos atacantes, até se me permite, o Bruno Lopes recebeu uma proposta. Sabe se ele fica na Ponte? Não sei a respeito disso, se ele vai ficar ou não. Só sei que o Bruno está trabalhando muito, hoje fez uma bela partida, o Bruno. O cara, sabe, não parou de correr 1 minuto, o cara se doou para a equipe, não só ele, como todos, né? Mas a gente fala do Bruno porque o Bruno vem numa sequência pesada de jogos, né? E assim, o que eu posso te dizer quanto a isso, que estava me incomodando muito, era a Ponte não ameaçava absolutamente nada, se preocupava em marcar, até pelas posições que a gente tinha fragilidade. Mas hoje eu vi um outro time, um time que tentou chegar, um time que tentou bolas, sabe? Tivemos o Cristiano também com um belo batedor de falta e de escanteio, e com a bola também rolando, um cara que coloca os caras na cara do gol. Tivemos algumas oportunidades no primeiro tempo de chegar atrasado na bola 2 vezes. Acho que uma foi o Lucas Cunha, a outra foi o Vitor Pernambuco, acho. Acho que foi isso, não tô lembrado. Mas eu fiquei... Lógico, eu queria o gol, não saiu. E a última bola ali de final, que a bola rodou na linha e não entrou, infelizmente. Mas eu já gostei que a equipe jogou mais no campo do adversário, a equipe já propôs mais o jogo. Um adversário difícil, que nos exigiu muito. E assim, é trabalhar, cara, é trabalhar. Aqui ninguém vai baixar a guarda, ninguém vai jogar toalha, jamais. Aqui a gente vai até a última gota de sangue e de suor pela Ponte Preta, porque é o mínimo que a gente pode fazer. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Boa noite. Tá aí então a palavra do técnico Marcelo Fernandes falando em entrevista coletiva. Frank Francisco, bom, o Elvis não trabalhou esses dias com o treinador e, assim, claro que não é a palavra oficial da Ponte Preta, mas parece mesmo que o caminho é o desligamento do camisa 10 da Ponte. O restante é isso, né? Fala que a Ponte está no mercado, aquela informação que eu passei aqui na abertura dos trabalhos. E é o seguinte, os caras que chegarem, viu, meus amigos? Eles vão chegar e vão jogar, tá? Vão chegar e vão jogar, porque a Ponte não tem, vamos, com todo respeito aos jogadores, vamos analisar o time aqui. A Ponte não tem lateral esquerdo, não tem. E a Ponte precisa de um jogador de beirada e precisa de um centroavante. Então, se esses caras chegarem, chegou na quinta, no sábado joga, viu, ô Frank Francisco? E eu acrescento aí volância, Carlão. O Tarek ainda não tá bem fisicamente, ficou muito claro isso. O Rodrigo Souza não precisa nem falar. Não dá para um campeonato exigir dele, como o Marcelo fala, a cada 2 dias tá jogando. Então ainda coloca, Carlão, que a gente precisaria de uns 2 cabeças de área. Carlos, eu só vou dar ênfase àquilo que eu já tinha falado. Cara, a perda do Elvis vai ser extremamente sentida em todos os aspectos, como líder em campo, como ídolo da torcida, como ligação de diretoria com jogadores. Eu honestamente, eu quero dormir com um sentimento no meu coração que um milagre pode acontecer. O Elvis não poderia sair da Ponte. Meu modo de enxergar, e o Marcelo falou tudo aí. Carlão, no demais eu concordo com ele. Eu falei várias vezes no jogo, a Ponte deu sinais, mas falta peça. Os meninos são muito jovens, principalmente parte ofensiva. Israel, quer ponderar a entrevista do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes? Bom, pelo menos ele não pediu demissão, ele continua, né? Diz que não vai virar as costas, né? Não vai virar as costas. E muito pelo calor do jogo, né? Contra o Corinthians ele disse isso, né? Que não viraria as costas pra Ponte. Aí no jogo contra o Capivariano, se não mudar, não dá mais, né? Foi o que ele disse, até foi a primeira pergunta para ele poder discorrer. Ele falou, né? Eu concordo com ele também. O time mostrou, né? Aí o que a gente imaginava, não tinha certeza nem a informação, mas a gente imaginava que ele não tinha treinado com essa equipe. E ele chamou o pessoal às 9 da noite, né? Às 8 da noite. E o pessoal participou da ceia e não treinou. E como é que você vai exigir? Né? É mais um exemplo de tudo que já foi falado, dos erros cometidos pela gestão de futebol, acaba pagando. Agora o Marcelo vai ter que trabalhar
vai ter que contar com as peças. Não dá, né? É sem centroavante, não dá. Ou algum outro jogador, porque hoje o grande problema da Ponte é não fazer gols. Ela tem muitas dificuldades, né? Já estava tendo com o Gé, e aí era só os meninos e o transferban, agora vai cair e a Ponte continua, não terá. Caiu o transferban, reforçou um pouco mais a equipe, mas não tem centroavante ainda. Então é uma dificuldade muito de fazer gols, né? De ter um sistema bem armado, bem justo. Para isso precisa ter jogadores e treinar. Só que o Frank até destacou durante a jornada, né? Não tem tempo, o medo é o tempo. Faltam 4 jogos, tem que fazer 7, 8 pontos, né? Em 4 jogos, são 2 vitórias e 2 empates, é isso, né? 7 pontos, 2 vitórias e 1 empate. Para 7 sim, para 8, 2 e 2. A Ponte não pode perder mais, mas como é que não vai perder mais se ela não faz gols, né? O Marcelo vai ter muito trabalho e a diretoria precisa agora dar as peças pro Marcelo e para quem sabe, né? A Ponte tentar renascer aí de um final melancólico do Campeonato Paulista mais uma vez. Porque disputar a Série A2 em 2027, cara, de novo, vai perder novamente receita do Paulistão, que já não é tão alta. Não, é a maior receita de todas. Né? Mas a Ponte não tem, né? A receita, ela tem a receita, mas não é uma receita, ela ganha menos do que a Portuguesa, por exemplo. Não, sim, mas pro clube é a maior receita. Então, assim, a Série A2, pô. É isso que eu tô te falando. Imagina a Série A2. Ela perder a receita que não é tão alta dela, que ela tá atrás de outros times, ela vai, se ela um rebaixamento... Tá colhendo o que plantou, né, velho? Exato, é isso. Então, ainda dá? Você disse, matematicamente a Ponte ainda tem possibilidades. São 2 jogos, são 4 jogos, precisa de 7, 8 pontos. Ainda dá, Carlos. Mas da onde vai tirar força, da onde vai trabalhar, se não chegar jogador... então, assim, vai ser difícil, mas o que nós aqui estaremos presentes acompanhando. Sábado estaremos aqui às 16 acompanhando de novo e tentando ajudar a Ponte Preta da nossa forma, trabalhando, levando informação para que o time consiga conquistar aí a primeira vitória e os primeiros pontos na competição. Esse Israel Moreira, entrevista coletiva do treinador da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Agora vamos trazer a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Carlos Costa. Transmitimos Ponte 0, São Bernardo 1, quarta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Mais uma derrota da minha querida, amada, gloriosa Associação Atlética Ponte Preta, que está sendo maltratada, judiada, mas estamos aqui. Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Jean Carlos. Rodrigo Souza, Tarek Cristiano, Vitor Pernambuco, Bruno Lopes e Luquinha. Saíram Jean Carlos, Rodrigo Souza, Tarek, Vitor Pernambuco e Luquinha. Para as entradas de Júlio, Gustavo Teles, Nicolas, Caio Ganga e Diego Tavares, Marcelo Fernandes, o treinador. O São Bernardo de Alex Alves no gol, Rodrigo Ferreira, Helder Augusto Pará, Foguinho, Romson, João Paulo, Pedro Vitor, Fabrício Daniel e Pedrinho. Saíram Augusto, Foguinho, Pedro Vitor, Fabrício Daniel e Pedrinho. Entraram no time do Ricardo Catalá o Matheus Salustiano, o Felipe Garcia, o Marcão, o Echaporã e o Vitor Andrade. O gol do jogo, Romson, 4 minutos do primeiro tempo, cruzamento que veio do Pedro Vitor, da direita, ele cutucou a bola para o fundo da rede. Público 3.682 para uma arrecadação de 88.890 pagantes. Ponte Preta teve amarelados aqui o Rodrigo Souza, tomou cartão amarelo no time da Ponte Preta e acho que na Ponte só, hein? Só o Rodrigo Souza. Pelo menos na minha marcação aqui, tá? No time do São Bernardo, Helder, Foguinho e também o Rodrigo Ferreira foram amarelados no time do Bernô. Quarta rodada, Paulistão, Série 1. Deu São Bernardo no majestoso, Ponte 0, São Bernardo 1. Ficha técnica do jogo. Vamos com os destaques finais. Ô Frank Francisco, seu destaque final. Ponte Preta perdeu, volta a campo no próximo sábado contra o Noroeste, 5 da tarde. Estaremos aqui no YouTube Futebol Interior. Franqui. E esperamos aí, como todo bom ponte pretano, né, Carlos, que o Marcelo consiga minimamente aí dar um padrão pro time, conseguir aglutinar um pouco mais, melhorar um pouquinho o posicionamento em campo, contar com
com a ajuda dos céus, vamos colocar assim, para fazer essa primeira vitória. Tô com vocês, é muito difícil, mas matematicamente ainda tem chance e enquanto houver luz, amigo, há a possibilidade de sair do fundo do túnel. Galera, um abraço para vocês, um beijo do gordo que tá triste, perdemos o nosso gordo líder, hein, cara? Parabéns, diretoria, parabéns, hein? Eu tinha que falar, não tem jeito. Beijo do gordo, fui! Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. E o professor Israel Moreira agora vai trazer o seu destaque final depois de Ponte Preta 0, São Bernardo 1, Israel. Após a quarta derrota da Macaca, agora o time se prepara. O técnico Marcelo Fernandes terá aí 2 dias para preparar a equipe que enfrenta o Esporte Clube Noroeste no próximo sábado, 17 horas, estádio Moisés Lucarelli. O torcedor Ponte Pretano acompanhará a partir das 16 aqui na Rádio Futebol Interior. Jogadores à disposição... Aliás, jogadores pendurados, nenhum dos dois, nem o Teles e nem o Pacheco, levaram o terceiro cartão amarelo, ficarão à disposição aí, claro, de acordo com a recuperação física desses jogadores. João Gabriel, Diego Leão e também o Simon são dúvidas, né? Não sabemos. O João Gabriel deve levar um tempo maior. Simon e Diego Leão são dúvidas. Os jogadores que estrearam hoje estão à disposição. Tarek, David Braz, Lucas Cunha, Cristiano e Vitor Pernambuco, além do Thiago Coelho, o goleiro que está no banco de reservas. Jean Carlos também voltou, está à disposição. E o Lucas Justen, outro atleta contratado, que está machucado, não foi inscrito ainda. Ponte e Noroeste, sábado, 17 horas, estádio Moisés Lucarelli. Carlão. Esse Israel Moreira, gente, obrigado, Frank e Israel, valeu, obrigado vocês aí, até sábado, viu? Valeu, Carlão, obrigado, até a próxima. Valeu. Bom, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br, destacando a Série A1 do Campeonato Paulista, vai ser aqui a última atração da jornada esportiva. Ontem, Novo Horizontino 4, Palmeiras 0, hoje, Noroeste 1, Capivariano 1, São Paulo 2, Portuguesa 3, Mirassol 0, Bragantino 0, Ponte Preta 0, São Bernardo 1, 4, 6, 11, 12 gols em 5 jogos. Portanto, uma média aí de 2,12 gols por jogo. Amanhã, Santos e Corinthians, 7h30 da noite. 8 da noite tem Botafogo jogando contra a equipe. Já desligou seu microfone, você não vai falar mais. Botafogo e Primavera, 8 da noite também. Aliás, esse jogo, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, o primeiro tempo com o Wilson Rocha. E às 9h30 da noite, o Daniel Farias, OFC. Não é luta não, é Daniel Farias Oficial, vai transmitir. Isso aí é pra quem é estrela mesmo, cara. Um dia eu chego lá, Carlos Corsato OFC, chego lá um dia. Velo Clube e Guarani, 9h30 da noite, com Daniel Farias OFC, Pedro Lino OFC, Roberto Marcondes OFC. E claro, Felipe Marques OFC também. Que beleza. É isso, né? Carlão, aqui no rapidinho. YouTube Futebol Interior OFC. A informação rapidinho, o Cruzeiro. Os meninos do Cruzeiro estão na final da Copinha. Venceram o Grêmio agora à noite, 3-2. O Cruzeiro que eliminou a Ponte. Está na final da Copinha, enfrenta o vencedor de São Paulo e Ibrachima, que jogam amanhã às 21h30. Aliás, o Cruzeiro, você falou aí, eliminou a Ponte. E esse jogo São Paulo e Ibrachima amanhã, no Morumbi, no Morumbis, vai ter a arbitragem no VAR do Vinícius Furlan, que estava no VAR hoje. Ele vai ser VAR amanhã. Aliás, o Vinícius Furlan tá numa fase, velho. O time que joga com ele, quando ele tá no VAR, o time da casa não ganha. Ele apitou Portuguesa 0, Palmeiras 1 no VAR, Primavera 3, Novo Horizontino 4, hoje Ponte Preta 0, São Bernardo 1. Partindo desse princípio, não sei, hein? Se bem que amanhã o jogo é no Morumbis, mas o Ibrachima é que é o mandante. Ibrachima e São Paulo. Mas o jogo é no Morumbis, tá? O Vinícius Furlan vai ser o VAR da partida. Bom, este placar ao vivo Futebol Interior, Rivalo.bet.br.
Série A2 do Campeonato Paulista, uma rodada completinha hoje, viu, meus amigos? Com o Juventus da Mooca 3, Taubaté 2, Sertãozinho 1, Grêmio Prudente 1, São Bento 0, Monte Azul 1, Votuporanguense 1, Santo André 0. Santo André sempre começa o campeonato da A2 tomando pau, né, Santo André? Tá feia a coisa. Linense 1, Ituano 3, Osasco Sporting 2, São José 1, Ferroviária 2, Internacional de Limeira 1, 15 de Piracicaba e Água Santa empataram pelo placar de 0-0. Meus amigos, minhas amigas, é isso. Hora de colocar um ponto final aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Para Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade e só por diversão, tá bom? E apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Union, proteção veicular, faça já sua cotação e proteja seu bem, seu carro, sua moto com as melhores coberturas e benefícios 24 horas por dia. Union 999 77 90 29. Sinditaxi Auto Posto Casa do Taxista. Os melhores combustíveis, troca de óleo na Barão de Itapura. Restaurante do Dadá, placar ao vivo, futebol interior. E Casa do Perfurador tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71 com a gente também. Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Estive ao lado do Franco Francisco, do Jael Moreira, do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor. Muito obrigado pela grande audiência aqui no YouTube. Valeu mesmo, hein? Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, 8h30 da noite, tem Guarani Velo Clube aqui no YouTube. Futebol Interior. E no sábado, essa equipe aqui tá de volta para transmitir Ponte Preta e Noroeste. 5ª rodada, Série A1 do Paulistão. Será sábado o dia da vitória da Ponte Preta? Será que a Ponte vai marcar algum ponto neste campeonato? Interrogação. Quem viver, verá. Um abraço do tamanho do majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Excelente quinta-feira para você, se cuide, até mais. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.